Oi, o Heitor tá resolvendo o som aqui. Eu sei. Tá, tchau. Eu vou falar pro Heitor pegar, mas é que eu tô tentando. Eu vou falar pro Heitor pegar, mas é que eu tô tentando vou jogar em mim para explicar como é que. Eu vou jogar em mim para explicar como é que vai ser a live, falar das câmeras da gente aí e tal. Assim. Show? Falou. Bom, acho que agora estamos com som. É isso mesmo? Bom, vamos lá. Se estamos com som, se estamos livres para começar, vamos começar. Só explicando um pouco para vocês, já tentei aqui mais duas vezes, eu vou explicar de novo, porque só estamos ao vivo e com som agora. Porém, o pessoal lá dos Estados Unidos está consertando só um pouco de dificuldades técnicas que eles tiveram com o servidor da transmissão, e a gente já volta já com a transmissão deles lá. Eles tiveram que cortar um pouco o servidor para aumentar a capacidade deles. Mas só explicando como é que vai ser a live aqui, a gente vai retransmitir a live dos Estados Unidos de como que eles mandaram o sinal deles pra gente. Tá? Ano passado foi um pouco diferente, foi a gente mesmo que foi lá e fez a live e tinha todos os sinais um pouco mais cru. Porém, esse ano eles estão fazendo de uma maneira diferente, eles gostaram da iniciativa, eles estão fazendo por eles. Mas nós aqui do Brasil ainda vamos ter algumas câmeras exclusivas aqui para o Brasil, então focando um pouco mais na Cefet, focando um pouco mais na Mauá, para a gente conseguir ter um pouco mais de lampejo aqui do Brasil. Beleza? Assim que a gente conseguir o sinal aqui de novo dos Estados Unidos, a gente consegue retransmitir para vocês, tá? E a gente tá com informações aqui que provavelmente a Mauá vai entrar já, sair do box e ir lá para aceleração, se eu não me engano, já. Com a Cefet ainda não tenho informações. Estou acompanhando vocês pelo chat aqui também, pessoal. E vamos lá. Espera só um pouquinho que já a gente tem sinal de novo. Beleza?
Bom, pessoal, estamos aqui de volta. Estamos resolvendo ainda alguma coisinha aqui ou outra, mas queria falar um pouco para vocês sobre as provas que a gente vai fazer hoje, tá? A gente vai ter 3 provas hoje dinâmicas. A gente vai ter a aceleração, que está rolando agora, o skid pad, logo mais deve abrir, e o autocross, beleza? E na aceleração, eu acho que todo mundo aqui já sabe como é que funciona, 0,75 metros, aceleração, 2 acelerações por piloto, 2 pilotos são permitidos, e da mesma maneira todas as outras provas são assim também permitidas, 2 pernas de skid pad para cada piloto, 2 pilotos, 2 pernas de autocross para cada piloto e 2 pilotos, beleza? Eu sei que a Mauá e a Cefet foram para a final do design. Temos uma final de design, então, verde e amarelo esse ano, certo? Com certeza, tenho certeza que eles vão representar, vão trazer mais um troféuzinho para a gente aqui para o Brasil esse ano, beleza? E por que não 2? Podia ser legal, né? Eu sei aí também que algumas curiosidades sobre as 2 equipes vão ser trazidas ainda ao longo da live, sobre o que está acontecendo lá. Beleza? Eu vou tentar aqui contato com eles. Enquanto isso, a gente vai tentando conectar de novo com o pessoal lá nos Estados Unidos para saber quando que o servidor dele vai voltar para a gente. Teste.
Alguma coisa. Peraí. Alô, alô? O que foi? Era pra eu estar... Não tá entendendo o áudio. Não era pra estar? Era pra estar. Você desvinculou a câmera do Gustavo. Olá, Gustavo. The sure about their ideas and what they're working on, it just makes you like go, okay, now why I do what I do. It keeps you, keeps you coming back. Absolutely. Yeah. The passion that these students have is contagious. Absolutely. I feel like sometimes we feel like we're rock stars, and which is awesome for really a piece of software. Yeah. Not just a piece of software. Yeah, it's definitely been, so far we're still considered the industry standard in that mechanical design, industrial, but we have seen, SolidWorks alone be used in other areas, like, believe it or not, clothing manufacturing. Oh, wow. Yeah. So touch a little bit of everything. Yeah, I guess because we have this thing, people think of sheet metal where you can do these flat designs. Well, they leverage that also for clothing, even for sneakers. Okay. Yeah, like Adidas is like one of our companies. Yeah. Do you get free clothes and shoes from them? I wish we got special discounts. Even Oakley's been a big partner of ours for years, but we don't get no special discounts. So the passion and the excitement from the students, what else brings you guys back to these events? Well, it's, we want to interview, the students. We want to interview the advisors. We want to also be technical help. We want to hear what their concerns are, or just sharing what we're hearing from industry and what skill sets that industry is looking for, and just make them think about that long-term future. Oh, nice. For sure. Like, as you know, with especially some of the other sponsors that are here, they're recruiting this talent pool, right? Right. This is the talent pool that is getting that real-world hands-on training. Absolutely. And then additionally, myself and my other colleague that's in the tent with me, we both come from a military background. Okay. And a lot of these young people may end up going to work for some kind of organization that does work for the Department of Defense. Mm-hmm. So learning about how do you get your security clearance and what are things you need to be careful about if that's something you're going to pursue in the near future. Okay, very cool. Yeah. You're teaching these students about stuff that they're not going to learn in the classroom, which we like. Yeah. Which they like as well. And luckily, obviously Dassault Systems as a whole is a very large company. There's like 24,000, but the SolidWorks brand, I think we're up to like maybe 1,500. And obviously we collaborate with a lot of our commercial counterparts. We do hear from, different industries where they are sharing with us what they're seeing, what may be missing. Oh. And so we just try to be that vice, I guess you would say, to if we can give advice, I call it, I got 2 young kids. Mm-hmm. Actually, I should say 3 total. I got twins that are 13, but one's older. I want it. Yeah, he's 22. Okay. He's the one I'm trying to really give the advice for, but I guess you could call it more like a parent type thing, like trying to help these students, especially if they're trying to figure out and navigate where they need to go. Mm-hmm. Yeah. And that's great. We just helping people out is always great. Yeah. What events are you most excited to see today? Anything that you're most excited to watch? I usually like I used to quarter-mile race. Oh. So anytime I see them trying to do the accelerating test, that's the part that I like. And then obviously I do enjoy part of the endurance, right. Watching these cars and just seeing them. I do have a passion with vehicles, and
I just get blown away. I wish I could just grab one of these and have them in my house. And you did mention you used to drive the quarter mile. Yeah, I did. Had some military friends, and I did that back in the 90s. Yeah, Okay. that just dated me, you know. And Well, I have to ask, did you live your life a quarter mile at a time? you know, it's funny. I did have a Mitsubishi Eclipse prior to the movie. Okay. And so I don't know about I lived that. I did learn that if you don't drive properly, you break a lot of stuff, and it gets very expensive. Yeah, it'll add up. Yeah. They should have brought you on as a an advisor for the movie. Yeah, So, it a could real- have been. It was funny how the movie started off with that character Brian, who was, you know, driving the Eclipse, and Yeah. the way he did that. Yeah, it was pretty funny. That should have So, been you. Yeah, could have been. Could have been. So. And we see a couple runs going on. We see the Flames. Looks like they're getting ready for skid pad. Are there any teams you're most excited to see today? You know, we kind of support all of them because, you know, as we talk to the teams, majority of them do use our software to help at least design the car, right? And so, not in particular. Now, I do live by University of Central Florida. Okay. So because of there, I'm going to have to root for UCF from Yeah. my standpoint. My other colleague, James, he lives in the Tampa area, and so he's going to root for University of South Florida. Okay, little So- inter-Florida Yeah, rivalry. yeah, their little rival. That's We'll- right. we'll see That- how it goes. exactly, Exactly. Well, Mike, So- thank you so much for joining me today. Is there any final words you have before? No, we just, you know, we feel privileged and honored that we get to come out to this event every year. Obviously, these last few days have been fantastic, and thank you for giving me the opportunity to talk. Oh, thank you for joining me. It's been a blast, and we'll see you around. All right, sounds good. Thank you. Thank Appreciate you. it. So. And I'd like to thank Mike from DS SolidWorks for joining me, and I am joined by a different Mike again, Michael Ingracia. Mike after Mike after Mike, Scott. Absolutely, we're having fun. That was a Mhm. great time with DS SolidWorks. Definitely was. Be sure Scott, to look into them and check them out. somebody in the chat, they said, you know, it'd be nice to see a car roster on each event. Would you like to let them know where they can find it? So you can, yeah, I'll drop some links in the chat. How about that? Perfect. But all the teams are available on SAE.org. Mm-hmm. And if you want to see all the times, you can go to results.FSAE online. And we have car 51 getting ready to run acceleration. 51. Car 51 is going to be University de Sherbrooke. I believe they're from Canada. Sherby Racing. And they are indeed from Canada. Have you ever been to Canada, Mike? I have not. I was supposed to go one time when I was younger to actually go see a baseball game, but it fell through. Darn. How about you? I have when I was 19. Me and my good friend Edley went Really? to Niagara Falls. Ask me why, Mike. Hey, Scott, why'd you go? Because you can gamble at 19 in Canada. Was it a good, successful trip? Absolutely. Good. That is good. And shout out to Edley. I don't know if you're watching, but thanks for being my ride or die.
And here we have 51 rolling up Sherbrooke. In Sherbrooke, it was established in 1954 as a French-speaking Catholic university in a region that had historically been English-speaking. Whoa. Mm-hmm. Good run there. So we have about 100 cars here today. Hopefully most of them got through tech and we can see them all run. Mm-hmm. But we will have a lot more cars throughout the day. There's 96 Toledo. We have someone asking if we're going to live stream the EV competition. So it will be live streamed. Myself and Mike will not be the hosting, but we will have it live for you. Will it be as entertaining? Doubt it. But you will get to see the action of EV for sure. We unfortunately are a little busy. They can't afford us for 2 events. Hey, maybe if you guys throw enough love into that chat, send a couple emails to the right people. Well, yeah, you can get us back here. That's right. Hope you guys are enjoying. I hope you're having as much fun as we are. Mm-hmm. And again, we just love being here, love seeing all the hard work put in, dedication. Finally get them cars out on the track. Oh, yeah. Go UK Wildcats. I see you in the chat there, Avon Ramo. Who we got lined up, Scott? I can't see that one. Me either. But we got, looks like 3 cars getting ready to run. James, I'm unsure about number 27. Do you know about them? Was there a certain question, or do you just want to know about car 27? He was just looking for any word on I apologize if I butcher this, Kettering. I heard they had a long tech yesterday and just curious. I don't have any updates on them, but hopefully we get to see them out there. I hope so too. We'll keep an eye out for 27. And if we hear anything, you will be the first to know. Has NIU gone yet? I don't believe so. Do you know, Scott? I don't remember us. Not that I remember. Mm-hmm. But if you check the results page, you'll be able to see if they have run. And I believe you put a couple links a little bit above in the chat there for them to go check out. Sure did. Mm-hmm. And here we have. Okay, looks like we got a little trash talk in the chat. Here's 44 coming to this. 44. Who was that, Scott? 44, of course, is Colorado State University Ram Racing. Love the name, Ram Racing. They are the Rams, if I recall, right? I would have to assume so. Well, and look at them go. Whoa. Ooh. We're missing them in the shot, but they looked fast. That was Colorado State. Mike, do you know anything about them? Mm-hmm. It's a public research university located in Fort Collins, Colorado. Have you ever been to Colorado? No, I have not. Have you? Just the airport. Just the airport? That was the second fastest time, still behind Missouri. Before I forget, there was a little trash talk in the chat. What do we got? It says, NC State better win. They got some smart cookies over there. I bet they do. Mm-hmm. But do they have the smartest cookies? I don't know. What's your favorite cookie, Mike? Favorite cookie has to be, I'm simple, chocolate chip. I was just going to say I love a chocolate chip. Hey, I know one thing. We cannot put peanuts in your chocolate chip. No. It's going to be a disaster. It sure would. I would be out for the count. Public PSA. Any food allergies, always keep an eye out for them. Like my best friend Scott here. Best friend? I don't think so. Acquaintance at best. We're co-host, business partner. Business partner. 45. They already ran. I love that color again, the yellow and the purple. That's Maverick Motorsports. Minnesota State.
Nice run. Scott, I know Maryland's here too, and I know you love the Terps. I'm a big Terps guy. Mhm. I see we have some chat. Excited for the Terps. Oh, we all are, buddy. Now here's Ram Racing. I love to see a full run by them because they had the second fastest time, and they're gunning for this top spot for this run. So let's see what they can do. Yeah, another beautiful design. Love the green. 44 Brighton Center. You know who's here. Ram Racing. Ram Racing. Gunning for that top spot. There they go. Love it. Is that enough to move them I up would to the top love spot? to know. That would look nice. Well, we will know. Because we have those live updates. Just follow the link in the chat, in the description of the video, and you will be It's able. actually not in the description, Is but it it not? is in the chat. It is in the chat. We'll bump it up again for you. Yeah, and it is results.fsaeonline.com. And we will actually pin these links to the chat, so they should be at the top for everybody to see if they need. I can only pin one, so I'm going to pin the results page. And we'll just periodically. We'll remind you throughout our day today. Everybody's lining up for acceleration. Seems like the teams are getting ready to start running all these events. We as got they lined up. seem to have the morning to get prepared. And it looks like Colorado State still is in that second spot. Not enough to beat Missouri. And we have, I'm not sure what number that is, but they are up at the start. For you folks at home, what advice would you tell these drivers as they're about to take off? What inspirational motivation would you give them? Mike, is there any advice in there? Take a quick look. Chris Ramirez, if you ain't first, you're last. Who said that? According to him, Socrates. I don't know if that's accurate. Well, I'm sure someone will correct him. Someone will correct him. But I believe him. And there's Toledo with the skid pad. E.SKRTY says, send it. Benjamin B, don't drive like my brother. Oh, what's Angie Hoff, advice to drivers, call your mom. Hey, to everyone out there listening, call your mom. Oh, I like Charles. Send Don't them do the anything link. stupid. Let the ECU do the work. And Annette Tech, wheel spin is your friend. Thank you, chat. Don't lift, don't miss a shift. Thank you, James. Who we got lined up here, Scott? Looks like someone from Texas. Hey, Scott, you read Clay Brawns for me. You'll like that one. Dump the clutch, deal with it later. Here's, I just missed the number. They're looking fast. Electric 81? 81. How about Electric X? Don't lift till you see the checkered flag. That Or was Jesus. University of Texas, Arlington. Okay, UTA. Nice run. Believe University of Mizzou is still holding that top spot. Am I right, Scott? Looks like, and we have car 78? 70? That's a 0, if I've ever seen one. Okay. Who's team numbers or car 70?
Naval Academy. U.S. Naval Academy. Navy Racing. That's awesome. Love, again, sleek design, crisp. Mm-hmm. Simple, elegant. Mm-hmm. Flattering. Flattering. And look at this line. Everyone's trying to get accelerated. Here they go, the Navy. Nice. Come on. Boom. Looking fast. Again, a beautiful day out here. Happy to see everybody having a good time. Absolutely, Michael. Who's pulling up here? Look at that one, Scotty. 81's back up. 81. Love the look of it. Is that 124 behind them? Looks like a 124. And Arlington is back up, trying to improve their last score, their last time. Nice, nice. Come on. Great start. Better finish, am I right? Sure is. And you know, it's not about how you start, it's about how you finish. Heather Mahoney, we will be covering skid pad, yes. Thank you. Here comes 70 for their second run, Navy. The Army-Navy game is always held at Lincoln Financial Field. Fun fact for you. That is very fun. How do you know that, Mike? I You used just to know work everything there. about everybody. I do know that too. That is deep in the knowledge of my brain. A lot of these fun facts are. You really, really did your research. I did. And here comes 65. Who's 65, Scott? 65 is a team from Venetia. Spain. A team from Spain. I think it's pronounced Valencia. Valencia, sorry. But Universidad Politécnica Nice de run. Valencia. Great run from Spain. So, and like we said earlier, teams from all over the world are here. Mm-hmm. I'll tell you what, I didn't know a team from Spain made it. So glad to see them. Wish we got to talk to them yesterday. I wish. There's still time. We could always make some trips, some rounds. Maybe. Maybe we drag them over here. Hey, Just kidding, they're busy. 64, Scott? 84? Great question. Here we go. Pull up for us. Looks like an 84. That is California State University Northridge. Matador Racing. Northridge is the place to be, I hear. Yeah, what do you know about them? I don't have the knowledge like you do. But what do you know about them? California State University Northridge. of Northridge. I actually used to dabble out that way. I know they are a public university located in LA, Los Angeles, established in 1958. They're actually one of the largest universities in California State as well. Wow. Very cool. Enrollment of over 38,000 students. It's a lot of students. It's not a little bit of students. No, because it's a lot. And they are some of the brightest engineers, I bet. Just got a question from the chat. It's been a hot minute. How many runs can each team do for acceleration? So I believe there are 2 drivers, and each driver gets 2 runs each. That's awesome. So 4 total, total. and we'll take scoring takes the fastest time out of those 4 for judging and scoring. Steve's looking forward to a car 124 run. I think we all are. It's Wisconsin, and I love Wisconsin, Madison. those colors. Great start, Wisconsin. The Badgers, I believe. Badgers. Man, look at that thing go. Scotty,
That was quick. That was quick. They're still going. Where are they going? The moon. Looks like we have a cool Oh, I love that look. 107 looking very nice. Talk to me about 107, Scott. Where are we looking here? Who is that? 107 is University of Hartford. University of Hartford. Well, right now we have 84 back up, but we're going to jump to, looks like this is Autocross. Little action over there. Didn't catch their number, but they're looking nice and fast. And here's 84 second run at acceleration. Northridge. Oh. All right, and we are about to go to commercial. You guys will have a treat for another interview here after. To be a difference maker, a quiet determination to build better than before, the fearless focus that saves a life, mends a heart, or feeds a village. A simple quest to support a family, raise a child, or take a step. Every mission matters. Leading your world into a future of smarter, cleaner power is ours. Cummins, power onward. And we are back. I am joined by Ben from Clemson University. Yes. Ben, how are you doing today? Great, yeah, it's a great event. Weather's perfect, so looking forward to it. It is a beautiful day. And what brings Clemson here as a sponsor? Yeah, so we're located down in South Carolina, and we have a dedicated automotive engineering department. Okay. So students can get bachelor's, master's, or PhD degrees in automotive engineering, as opposed to the conventional engineering disciplines like mechanical or civil or electrical. We have those too, but we also have automotive engineering. And since that's not that well known, we wanted to come to an event like this and try to get the name out there and make sure people were aware. You know, all these students, seeing them with their great passion for automotive engineering, we want to make sure they know that we're there in South Carolina and offer degrees dedicated to this. Oh, that's great. So you're looking to attract the students who are looking to further their education. Absolutely, yep, yeah. But it's also been great to just interface with some of the other sponsors, SAE in general, and just support events like this. We want to make sure we're doing our part. Have you been to any other SAE event? Yes, yeah, we've done the Formula EV last year as a sponsor, and we did Baja also last year as a sponsor, and we're looking forward to hosting Baja later this fall. We'll be down in Gray Court, South Carolina, just about 20 minutes from our location, and we'll be there as well. Very nice. And what event are you most excited to see today? Well, the endurance, I guess, will be tomorrow. Would be great, but I'm just looking forward to all of them. Acceleration, of course, is a good one to watch. So it's a big start for acceleration. Yep. Yeah. And we have car 107 with a good look. I believe that was Hartford. It is. And is Clemson here this weekend? Yeah, Clemson has a car as well, so I'm wishing them the best of luck. Yep. Do you know how they're doing so far? I think things went well yesterday. I guess they were still passing maybe the sound test today, and the first try they faltered, but I think they were making some changes and hopefully going to have better luck second try. I'm sure we'll see them out there. Yep. And what brought you to Clemson University? Yeah, so my background was related to internal combustion engine research, mostly these days looking at a lot of alternative and renewable fuels. So we do a lot of work with ethanol and methanol. We have a project with dimethyl ether, trying to get diesel engines to run on dimethyl ether. And I was at a different school where I was sort of starting my own research program there.
But Clemson University just being kind of a hub for automotive technology, research, the students, the faculty that are there, and then the facilities that we have, that's what attracted me to come down to Clemson back in 2019. So I've been there for almost 6 years now. And as I say, as far as universities in the U.S. where you can do automotive-related research like mine related to internal combustion engines and fuels, but we also do batteries, electric motors, we do materials and manufacturing, robotics for autonomy, for self-driving cars. Anything related to the vehicle is something that we do, and so it's great to be part of an interdisciplinary department like that, and just be part of a bigger group of more critical mass where we can make a difference in the field of automotive engineering. And were you part of a SAE team when you were a student? I was. So I did my undergrad at UMass Amherst. Okay. And the funny story there was long before I was a student, I guess they had an FSAE team, and I think unfortunately somebody maybe got hurt, maybe broke a leg or something. Oh, okay. So then the school looked at it and said, okay, what's the competition that we can give these students that's the lowest power? And that was the super mileage vehicle, if you're familiar with that one. Yes. Yeah, so that's what I did as a student. It was a lot of fun. I really enjoyed it. We came out here to Michigan for that competition then. And then when I was at the University of Michigan as a grad student, Michigan, of course, has all of these teams. And so I was somewhat involved. As a graduate student, you're more of sort of like an advisor where the undergraduates are doing a lot of the work. But I tried to be a little bit involved with some of their teams as well. That's exciting. Yeah. And when you did super mileage, were you driving it or just the designer? I wasn't. I'm a large human being, so on that super mileage vehicle, we usually look for sort of the smallest, most petite person we can put in the car. So right. that's too tall to drive. Yeah, exactly. Yeah. And here we have 73 on skid pad. Washington State. We've been seeing them a lot today. Yeah. Sorry, it's been a long. Have you been having fun this whole weekend? Have you been here since the start? We've been here since the start. Yeah, we unpacked our stuff on Tuesday night, and then it's been great to interface with all the different people yesterday, I guess Wednesday, Thursday, and then today. We did have that storm roll through last night, and I guess it tore up some of our signs and banners and stuff like that, but we're still there representing, and our spirit's unchanged, even if some of the display is a little bit damaged at this point. Good, we like to see it. Yeah. Ben, is there any other words you'd like to say before I let you get out of here? Yeah, I really appreciate the opportunity to chat with you guys. Appreciate the opportunity to sponsor this event. I think it's great. I love seeing all the enthusiasm by the students. The passion really comes through. I've talked to, of course, a lot of mechanical engineering students, but it's amazing to me I've talked to students from all over. Most recently, I just talked to someone from psychology. Oh, wow. But there was math, and then there's physics, and all kinds of different disciplines. So that's really cool to see everybody kind of coalesce around something that just excites them. So I love that. And just wanted to get the word out about Clemson's automotive engineering department. If you're interested in a master's or PhD, we offer those programs. If you're interested in a bachelor's and you haven't finished that, or if you have younger siblings and they're interested in automotive engineering, we offer that too. And I guess the final thing maybe I'll say, I would be remiss, we have a graduate program for the master's students called Deep Orange, where the students design and build concept vehicles from scratch. There's always a project sponsor, so we've done Honda, Toyota, Ford, we've done GM, BMW, everyone. And so those are the vehicles that we brought to show off. And if there's a student who's interested in something like this but wants to continue this experience at the graduate level, our Deep Orange program and our master's degree in general could be a good opportunity for them. That's very exciting. Be sure to check out Clemson, look into them, join them, keep that education going. Yep. If you're on site, give them a visit, check out those cars. Thank you so much, Ben, for joining me. Thanks so much. I really appreciate it. Yeah. We'll see you around, and I'll see you in Clemson. Yeah, that'd be great. Yeah, anytime you're in the area. Oh, yeah. Yep. All right. All right.
we are back. If you are interested in automotive engineering, be sure to check out Clemson's graduate programs. They seem exciting and very interesting. And I'd like to thank Ben for joining me. Of course, I am back with my buddy Mike. Mike, how's the chat been? Chat is exactly how we want it to be. I noticed, thank you, Scott. Benjamin B. actually threw in a fun fact for us on number 128 Pack Motorsports. He said, depending on the angle, the paint may look black, but it's actually deep candy red over exposed carbon. Whoa, very cool. We need a close-up picture of that. If you want to take a picture and tag us on Instagram, SAE_university programs, I'd love to collaborate on a sweet pic like that. Looks like Buff Racing is up here. 93. Michigan Tech. And then we have, looks like they're going to run their second skid pad run. We have the wind picking up here in Michigan. Let's see how they do. Beautiful turns, crisp. Cookie crisp out there, huh? The handling on this car is impeccable. Built for speed. Great work, finish. 93. Good work, 93. Love the little logo on the side there, too. Beautiful, beautiful design again. You can only expect the best from Michigan Tech. Ooh, we got a little snapshot of 49 real quick. 48, my apologies. Who's that, Scotty? 48, of course, is from Brazil. No, that's 148. I'm sorry. Looks 48 like is Alabama. Alabama. I got too excited to see Brazil up there. It's Tuscaloosa. Tuscaloosa. I believe so. They're looking fast. We tried to interview them yesterday, but they were too busy working on their car. Mike, tell me about Clemson Racing. You know what's kind of funny? You would think I'd know how to say the name with how much I know about them. That's why I was so confused. I know it. It's definitely interesting. But it's a public research university, simply located in Tuscaloosa, Alabama, founded in 1831. Love it. Love it. It's just one of the flagship institutions of the University of Alabama system. Just very neat. Who we got lined up here? Is that 64? 64 at Acceleration. Laker Racing, Grand Valley State University. A good run, Grand Valley. That was a great You run. blink and they're done. Too quick. Here's 88 on skid pad. That's University of Kentucky. They're moving. Beautiful. Formula Kentucky. Looking for that top spot and skid pad. Love what they're doing here. I'm not mad at it either. Good work. Finish, finish. Good work. It looks like that Michigan Tech run we saw was the fastest in skid pad. Scott, can you let the viewers know the IG handle again? We have somebody asking. Absolutely. It's SAE_university programs. Let me drop it in the chat for you, too. And agree in the chat. UK Lex number 88 Skid Pound Showdown. They are carving circles indeed. Yes, they are. Great work out of 88. Another fan cheering on the Big Blue Wildcats. And the Instagram has been dropped in the I got David Ramo from talking about University of Kentucky. They got the best bourbon and the best skid pad. Hey. That was great work. Scott, you want to let us know an update of the standings? So on skid pad, top three, we have Michigan Tech, University of Alabama. We got to see both of those runs, which is great. And then third place, we have Lawrence Tech, followed by Toledo, University of Toledo, Sacramento State. Then we see the best bourbon, University of Kentucky. Not the best skid pad, but they'll get there.
7th place we have Duke. 8th place we have University of Georgia in Athens. And at 9, Washington State University. Back to acceleration. And we got some movement over at acceleration on the standings. Missouri still that 1 spot, followed by University of Oklahoma. Let them know how close that is, though, between Oh my Oklahoma and Missouri. Gosh, it's almost too close. It's 4.229 to what? 4.264. Oh. I can't even break it down. It's too close. Number 3 is one of your favorite schools. University Purdue University West Lafayette. Mm-hmm. They are a great engineering program. And then we have the team from Spain at 4th. So I like to see that. Make the trip out here. Let's bring home some hardware, right? Uh-huh. Good work at a 115. 115 on skid pad. Viewers at home, if you were in that skid pad event making these turns, what would be going through your head? Let us know what you Mike, would do. what would be running through your head? My head? You know, that's a deep question. I would have to say each turn is a new turn. Okay. Just like in cornhole, every throw is a new throw. Right. You can't let the past affect your future performance. Exactly. You know, There's nothing you can do about it. Just get better. Improve. exactly. And we Each have turn's a Hartford new turn. Hartford back back up there. Hartford There they go. Hawks. They're the Hawks, Scott. Fun fact about Hartford, mascot is Howie the Hawk. Ooh. Not Howie Mandel, Howie the Hawk. I'd like to hear more singing fun facts like Yeah. Roberto asked for. Those come with a price. Maybe if Roberto asks nicely again, I'll do another one for him. And here we have, can't quite make out that number. But a nice looking vehicle. Ready to run Beautiful. acceleration. Got to really interchannel your speed on acceleration. The start is just as important as that finish. The need for speed. 106. Good run. That was a great run. Great run by Iowa State Not University. shocked, are you? No. Cyclone Racing. Iowa State. And nice little camera shot of me leaning in, try to see what that team was. You having fun, Scott? I'm having a blast, especially now that I see 56 about to run. Oh my gosh, is that the Terps? Is that really car 56? Is it? This is it, boys. University of Maryland, College Park. Great. Oh, speed. what a run. I think they're run. giving Mizzou a run for their money. Don't mess with the Terps. That's what I always say. Car 70. We've I seen believe that's them. Northridge, just finishing up their skid pad run. Why did I think it was Navy? Because Navy, I believe, is 80. Scott, I'm going to have to get a formal apology from you on this live stream. Yeah, is that not Northridge? It's U.S. Naval Academy. I'm sorry. That's 2 mess ups. One more, I'm fired. So I got. So, Chad, let's get him to mess up, please. I'm on a tightrope right now. I'm gonna fall. Love the look of 107, by the way. Every time I see it, just Hartford. it just, you know what, standing out. it vibes energy, positive energy. Mm-hmm. Great work, great design. Hartford. Connecticut, they say, is one of the best places to go for pizza. Yes. Mm-hmm. What's your favorite pizza topping, Mike? Pepperoni. Oh. You? Bacon. Really? Yeah. I've known you for years and years, and it's been bacon all this time. You just never asked me about myself. But I will ask you about Hartford and what you think of this run here. They're looking fast. And looking good in those bright colors. Mm-hmm. Looks So like we have Ralph Hall letting us know if he were on skid pad, I'd be completely focused on the best time possible. I'd be braking late, accelerating hard, carving my turns, trying to be as smooth as possible.
So smooth as fast. Smooth as jazz, am I right? Oh, yeah. Here's one for you, Scott, to do you build got? onto your already massive ego. This live coverage is awesome. Thanks for the team making this happen. Thank you. We couldn't do it without our volunteers, without Sidekick Media, without the help of Brazil's media team. I mean, this is... We really do Not this- appreciate everybody in the back and on the face showing, their voices. a lot of work. Everyone, deserves credit for being able to put this together for everyone. We love it. And I love the shout-out. Glad we can make you happy. Who said that? I don't know if I'm allowed to say his name. Okay, Is no. yeah, I was gonna say. And there we have Navy finishing up their skid pad run. While we have Again, Brazil. 31. We haven't on seen theirs. 31 yet. Who's that? You're acting like I don't know? Of course, 31 is Lehigh University. Lehigh University. That is actually out towards the Philadelphia area. Oh, nice. Do you know anything about them? I know not about university, but I do know about Lehigh. They actually have a minor league baseball team called the Iron Pigs. Ooh, I like that name. Lehigh University. Looks like that might be the Terps up for their second run on acceleration. Trying to improve that last time. And Scott, I know things about Lehigh University. I was just messing with you. Something I think's awesome. I'm a big fan of rivalries. Kind of like Duke UNC. Yeah. Lehigh and Lafayette have had a rivalry since 1884. Oh my gosh, what was I? I was like 10 I at that think age. you were 10. Yeah. I think you were 10. Math's always been your strong suit, huh? Oh yeah, I know dates. Like I know numbers. Hey, Here's Nick Lehigh. K, this announcer team is top notch. Thank you, sir. That's why they can't afford us for that second event. We're too good. Nice turn there. Who's that? That's 30. Lehigh. Oh, that's Liff. That's Lehigh. Not shocked. In his mind, probably going, I'm playing Lafayette right now. Right. He's And locked in. Locked in, loaded. And we're waiting for, it looks like the Terps' second run. Wow, Scott Oldani. Good luck, Missouri S&T acceleration. Go, Dominic. The police are not watching you now. Oh, Sounds sounds like Dominic has a story. Dominic has a lead in his foot outside of here. He's allowed to have it in here. Not on the roads, though. Be safe out there, folks. Oh, yeah. Nice run there. There's 80. There's 80. South Dakota. And car 2 ready for theirs. The live stream will be on until 5. Yeah, we're running all the events today. Love. Every time I see this car, I love it. The yellow and the purple. 45. Love it. We had Charlotte on Skid Pad, University of North Carolina, Charlotte, 49ers racing. Minnesota Looks State. like they have a little trouble at the number start. 2. Or that says 7 or That's well, a we 2. got 2 numbers here. It said Mawa Racing. No, that's oh. 49. Little trouble at the start though. Don't love to see that. 49ers Racing. I hope it doesn't get in his head for the next runs. Again, these drivers, they have strong mental fortitudes for sure. Again, this is a mental game. And of course, the team, if they see any issues, they'll take it back to their paddocks. Exactly. Make the necessary adjustments and get back out there. Yes, a smashy 5 p.m. Michigan time. Yeah. Eastern. Looks like we have a car stuck on the track in acceleration. I don't know what happened there. Would have loved to see. Got some love for the Yukon Huskies in the chat. Cal. Wasn't 2 back-to-back championships enough, Cal. Always wanting more. And they're going to want 2 back-to-back champions here at Formula SAE. We are all pulling for everybody. Want to see great runs, see all their work, show what they did and how well, whether it runs or not. It's just great to see the advancements they made. Getting here is a huge accomplishment. Huge. And again, that's Just part to of get life here, is growing, learning, right. Adjusting from your mistakes, and that's why this is a beautiful thing, beautiful event. Just to get here, they had to design and build their car to Incredible. get here. And there's 49ers. Looks like they
Good. Got the car running. We love to see that. And it doesn't look like any of those issues affected the driver. Not at all. He is locked in, that Locked driver. in. I'm not sure why we cut away. Another comment. Love the fun facts. We will keep them coming. Mike, do you know anything about University of North Carolina, Charlotte? Yeah, I do, but I don't know if I want to say it right now. That's the thing. Okay, save it. Save it for the next time we see him. Okay. As we have 48 on skid pad right now. 48 is Alabama. Everybody knows about Bama. That's the Crimson Tide. Winners, they know how it's in their blood, winning. It is. Tuscaloosa. Do they have what it takes to keep that tradition going here in Michigan? If there's anyone, it's Alabama. That's right. Well, we have Nice turn. Michigan Tech. Hometown team. I bet it's still pretty far. They're in the Upper Peninsula. We've actually had some teams. We talked from a team from Mexico. Mexico. It was A 3-day drive. 3-day drive. Another fun one was Washington University. That was a 40-hour drive. They informed us on some fun road trip stories. They did. And we'll have them up on that interview that we post. So, but guys, be sure to subscribe to this channel so you see all of our videos and updates from this weekend and throughout the season. We got the wind picking up. And Michigan Tech crushing the skid pad. Doing what they do best. Now that's an awesome, if this is true. Ben Potts, if that number 2 UNC Charlotte paint scheme looks familiar, it's painted to look like Alan Kulwicki's 1992 NASCAR Winston Cup championship car. Whoa. That's a good pull there. Those are big shoes to fill, but I'm sure they can pull it off. And thank you, Michelle. It's Tuscaloosa is pronounced like the tusk of an elephant and then Lusa. Is that why the mascot's the elephants? If I was a betting man, I'd have to go with yes, Scott. And thank you guys at home for, we love to see you in that chat. Yeah. It's a beautiful thing. Let's go Mavericks. Let's go Norman. I see you down there. Has Maryland driven yet? Yes, they have, and they looked good. Tell them about it, Scott. We saw them at acceleration. They were looking fast, and hopefully we get to see a lot more of them. And there you go. That is correct about the Charlotte's car. Former alum here. Oh, some inside knowledge. Inside knowledge. Luckily, it's not the stock market. He would be in trouble. Insider trading, right, Scott? That's right. But who we got running here? Nobody. We have some cars waiting to start. Acceleration looks like 136, maybe. Talk to me. Well, who's 136? I'm not even sure that is car 136. But once they get closer up to the start line, we'll see. It looks like we have car 54 waiting as well. That's Tennessee Tech. Or is that 64? Please tell me that sound was you cracking a beer. No, I don't know what you're hearing there at home, but that is... No, we are drinking some Arizona iced tea if the camera ever shoots to us. Can we cut to us so that they know we're not drinking beers Can out we here? cut to us real quick? We have some Arizona green tea. Arizona green tea. I tell you what, if you want to get hyped, if you want to feel good, this gives you the energy you need to announce a 7-hour live stream. Thanks, Arizona green tea. And it is car 138. Love that. Listen to that. The mascot is an elephant. The elephant mascot came from a comment on a football announcer made a long time ago. Wow.
Nice moves That's here. a fun fact. Mm-hmm. Better than your fun fact, Mike. Hey, you know, I paved the way. You phoned that one in, Alton. And of course, that was University of Illinois Chicago finishing their skid pad run. Looks like they hit a cone, though. And, of course, hitting a cone is a penalty, so that some of their time's added on per cone. So you want a nice, clean run. And there's University of Kentucky. Looking good. Very good. Reminds me of the comment, best bourbon, best skid pad. Let's see if they can improve that time. It's and all really about finishing be strong here. the top Locked skid in, locked pad. and loaded. There it is. Great work. Looks like some hiccups over at acceleration. UK looks like a speedy snake. They sure do out there. Love that comment. Scott, Joseph wants to know your opinion on sweet tea. You know what? That's a little too much sugar for me. But I'm not mad at it. No. You know, you offer me a sweet tea, I'm gonna drink Especially it. on a hot summer day. I'm gonna drink it. Mr. T. Lewis thinks in 2 hours we're going to be busting out Red Bulls. I don't know. That might be dangerous if we bring out some Red Bulls. We'll be shaking. Shaking. You But better put us in one of those cars because we're going to be moving. Oh yeah, we'll have wings. Mm-hmm. And I wonder if there's any action over in the autocross. Did Duke jump into a one spot there, Scotty? At autocross. Beautiful. Looks like acceleration might be closing down for now. What's the Maybe results? for lunch. Maybe they're taking a little lunch break. I know it's a rolling lunch, so while acceleration closes, skid pad and autocross should still be open. And speaking of autocross, here it is. Car 24. We saw this car yesterday and we said immediately love the colors. Remember? Who's 24, Scotty? Talk to me. 24, of course, is University of British Columbia from Canada. Looking, I mean, still a great looking vehicle. Looks like we're having a little camera issues at Autocross. That's probably why we're not showing you a lot of it. But our media team's working hard to get that fixed so we can give you the most action. And Scott, I'm shocked you didn't ask me about University of British Columbia. It's So I someone just like you. assumed you were going to jump in with a fun fact and probably sing it to me as well. You can't beg for singing. It comes naturally. You're right. But UBC actually has a quad ball team. It's based on the sport of Quidditch from Harry Potter. Oh. Do you think they also fly on broomsticks? I do. I know where they are flying in these cars today. That's right, and you could see it towards the end of that autocross run. And so acceleration is going to be closed for a while. Hopefully we see some action on skid pad and autocross while that's closed down. Maybe some updates on the standing in this time of lull. That's a great call. Well, while Missouri's still top at acceleration. Real quick, Yes. is that the time to beat? You think that's it? You got to beat that to win this thing? Looks like it. There's still that one spot. Skid pad, we have South Dakota School of Mines at the top, Love to followed by see that. 49ers Racing. Oh, love the Even bounce with- back. Absolutely. Then we have Michigan Tech at the third spot, followed by University of Alabama. We have car 69 Lawrence Tech and fifth for skid pad. Then we have the University of Toledo Rocket Motorsports. 7 we have Sacramento State. We didn't get to see a run from them. I saw a lot of love in the chat for them, though. Okay. A lot of love Shout for out to SAC. Sacramento. 8th spot we have University of Kentucky, followed by Duke at 9 and Lehigh at 10. Duke and We got to see a Lehigh. lot of those top 10 runs. I'm not sure if you recall, but years and years ago, they played a March Madness game, and Lehigh upset Duke as the 15 seed. Really? It's good to see they are still holding a spot above Duke. Oh, they're actually I'm sorry, below, but they have something to work for. Oh, yeah. Keep that upset train running.
Then Autocross. Duke at that one spot Beautiful. with 54.67 second run. How about number 2? Look how close they are. Oh, yeah, with 55.77 second run. That's Minnesota State University. That's the car you really like. Mm-hmm. The good look. Mankato, I saw a lot of love for the Maverick Motorsports as well. And here we are at Autocross, car 52, finishing up their run. And of course, car 52 was Sacramento State. We got to see a little glimpse of Sacramento State. Mike, do you know anything about Sacramento State? Yeah, the campus is actually ranked in the top 25 for for social mobility. Okay. Mm-hmm. I'm not sure what that means, though. Yes, you do. They're home to the Sacramento State Hornets. D1. Love it. I do. They're the love best, baby. Sacramento Kings, the NBA team. Mm-hmm. Windy out here today, huh, Scotty? It is picking up. Keeping us nice and cool, though. Definitely is. Who else is keeping us cool? Arizona green teas. Get yourself a couple at Walmart near you. Would have been real cool if they panned off of us there, but they Yep. didn't. There it is. But we get to see Sacramento start Love it. their autocross run, and Yeah. we're back. I Get- know this is what you There- want to, but with some camera issues, this is what you get. We're sorry. Hey, maybe it is. Is this what you guys want to see here at home? You let us know. Blow up the chat telling us we're wrong. Any questions, please let us know, but bear with us as we go through a little bit of technical difficulties. I see Mr. TL3 West, classes get you the paper, but the car makes you an engineer. That is a great line. A lot of love for the Hornets, too. We're hoping to fix these cameras, show you some action. Oh, but what are you guys thinking in the chat? There we go. Oh, there we go. 98. Who's 98, Scotty? 98, of course, is Missouri University of Science and Tech. They're holding that one spot, if I recall. I believe so. Or I apologize. University of Missouri is holding the one spot. This is Missouri yes. of Science and Tech. But they might have just earned themselves a one spot at the skid pad event. And they're going to get ready for their second run. And you can see that 10 in the background, actually. We put that up yesterday. Storm knocked it down. Don't care for it. Looks like Ford might be a big sponsor for car 98. And of course, Ford's here and a sponsor of this live stream. And what a finish. So we're going to be hanging on skid pad for a while we work on the autocross camera. But we have some nice cars getting ready to run, so that'll be exciting. I tell you what, Brazil just got blown up in this chat. I see them flags everywhere. Hopefully we get to see them run. Are you guys ready for the Brazilian storm? Oh, I am ready. How ready are you, Scott? I'm SpongeBob ready. That's pretty ready. I don't know if there's a tier above that. I don't think so either. What's the acceleration ranking so far? Scott, would you like to let Jose know? Yeah, so in acceleration, we still have University of Missouri at that one spot, followed by University of Oklahoma, Purdue University West Lafayette, and then in fourth, University of Texas Arlington, and 5, Universidad Politécnica de Valencia in Spain. What's the score to beat? University of Missouri with the 4.229 time. 4229. And if you guys want to see all the score
and times, you can go to results.fsaeonline.com, and I believe that link is pinned in the chat. Looks like Chris wants to know, can you feel it now, Mr. Krabs? Can you feel it now? Felipe, Brazilians have already arrived with both feet in the door. I'm excited. Hoping we can fix these cameras up for you guys. Mm-hmm. But what better view could you have than Mike and Scott? And of course, there's nothing going on at Excel, because I believe they are closed for their lunch break. Mm-hmm. And it looks like skid pad's a little slow. What we're going to do in this time, we're actually going to run an ad for you. There. Right after this run, actually. I think we're going to, there we go. We'll do it right after number 5 runs. That's Texas A&M. Texas A&M, the Aggies. Fighting Texas Aggie Motorsports. Texas A&M is the oldest higher education institution in Texas, founded in 1876. I was probably around 10 that time. Yes, you were. Yes, you were. Good turn. Beautiful run. Every turn is a new turn. It sure is. Beautiful look again. Love the white. So vibrant, beautiful. Good work. Let's see if they go in for their second run. Looks like they are. Mm-hmm. Got their feet wet a little bit with that first one. Mm-hmm. Now the driver has a feel for it, Beautiful and you can start. see that Beautiful start. they're a little more comfortable on this run. I like what I see. I don't like it. I love it. Oh, come on, finish strong. Nice work. Yes, there will be a stream for the electric competition. That is next month. Mm-hmm. But So, Scott, be sure to if tune you want to in. let them down, We won't be announcing it, but we have some good replacements that'll keep Exactly. you informed and entertained throughout the day. all right. And here we go. And what a run by Texas A&M. I'm excited to see that result. Again, bear Oh with my us gosh, again. they just got that one spot. Texas A&M. We got to see them take over the one You spot know what it over was? South Dakota. That second run was. They felt comfortable. He knew it, and that is at a 5.2 time. Wow, That's the time. beautiful. Oh my gosh, That was great. That was incredible. Gig 'em, Aggies. You got it, Kyle. If And you again, bear with us a little bit. Little technical difficulties. Mm-hmm. But we're gonna get it figured out. And you know what? We got to show you that amazing run. All right, now let's hear a word from our sponsors. What do you think? Yeah, let's do it. Let's do it. You won't remember my name. This is the last time you will see me at the top. My doubts will destroy my dreams. The more I seem to learn, the more I seem to lose. I want to carry on, but not today. This is the point I give up. But not today. I want to carry on. The more I seem to lose, the more I seem to learn. My dreams will destroy my doubts. You will see me at the top. This is the last time you won't remember my name. Meet Violet. Every day, you can find her putting miles on her toy trucks. It doesn't matter if it's a teddy bear, a doll, or a stack of building blocks. Deliveries need to be made.
and Violet is the only one who knows how to get them from point A to point B. The SAE Foundation gives students like Violet the chance to experience, collaborate, and think about ways to move society into the future. It's what motivates all we do. Because we know that in a few years, she'll be showing her little sister how she built the winning jet toy car for Mr. Murphy's 6th grade science class. And a few years after that, she'll be working with her college classmates to build their very own self-driving car, which in turn will lead to a job as a junior and then lead engineer for an autonomous trucking company. The SAE STEM programs, which start in pre-K and go all the way through college, will put Violet on a path of discovery, innovation, and inspiration. While it might just be playtime for now, we know that someday Violet's going to walk confidently into her office. Deliveries will need to be made, and she'll be the one making it happen. Good luck, Violet. For many unrepresented students, the possibility of a career in STEM is either unknown or out of reach, but the SAE Foundation is determined to change that. Its partnership with Sevilla Elementary West is a great example of the impact these programs can have. I think what's so fun about being joined with SAE is that they kind of dream big with us. And, one of the reasons why we are able to say yes, every single one of our 5th through 8th grade students will participate in AWEM is because of SAE. And now we have an identity shift. No longer am I relegated to 85019. No longer am I a victim of circumstances. No longer am I a static receiver of what privileged people think I need to receive. Now I'm in the driver's seat as a 13-year-old, and this person in front of me is telling me that I can do and be and have anything that I want. That is priceless. I wanted to be in this program because when I was little, I've always wanted to create stuff when I'm older, and obviously when I was little, I would always create things and build things and all that. And now that I have an opportunity here at Sylvia to do all this, I am beyond grateful. These experiences build life-changing skills that support success in education, careers, and life. Corporate partners, individual donors, and supporters allow for programs to be offered at no cost. Please join the movement. Together we can ensure that all young learners have access to hands-on STEM programming. I'd say the team environment. This is something you can't find anywhere else in college. Staying around solving problems is always fun, but really the people, it's fun to solve problems with people.
Good evening, and welcome to SAE International's 2025 Awards Ceremony. It is my pleasure to welcome you to this celebration as we honor these prominent engineering professionals and students for their remarkable accomplishments and contribution to the mobility engineering community. To each one of you being honored this evening, I say thank you and congratulations. You are being recognized by your colleagues and peers, and I can think of no other higher praise. I'll tell you, of all the things that a SAE president gets to do, these kind of gatherings are absolutely my favorite. There's just nothing better than recognizing the best of the best. Your successes have left an indelible mark on the organizations and schools you represent, on SAE International, and on the industry at large. These awardees have turned bold ideas into transformative innovations that benefit their colleagues, industry, and society. You've set a high standard for all of us to aspire to, and we are proud to honor you tonight. Good evening, everybody. I'm honored to be here. You know, you hear everybody say that. I'm so honored to be here. I'm telling you, I am honored to be here tonight because we're soon going to be recognizing remarkable individuals and their outstanding achievements. Their work represents a core value of the SAE. The understanding that mobility innovations should positively affect not just the industry, but also real people. Your leadership, research, innovation. And we are back. I guess. Thank you for joining us for bearing through those little ads. We got some fixes going. We're gonna jump back, see some more cars running. Mike, we're almost 2.5 hours in. 2.5. Feeling good. Great. I'd say great, Scott. I'd say fantastic. There's only one thing that can make me even better. What? An Arizona green tea. You love them. Here's car 82 on skid pad. Talk to me, 82. 82, of course, is South Dakota State. South Wild Hair Racing. It was awesome to see Texas A&M before we went to commercial there. Take that one spot. And what a finish by South Dakota State. Mike, do you know anything about South Dakota State University? Well, I know that South Dakota, Mount Rushmore, attracts millions of visitors every year. That's kind of fun. Have you ever been around Mount Rushmore? I have not. Have you? Can you name the 4 presidents on Mount Rushmore? Don't do that to me. Don't do that to me. I can. I have to assume Lincoln's up there, right? I mean, he's got to be, right?
I honestly don't know. I would think Washington's got to be up there, right? You would think. There's car 8 running autocross with their tails. Let's see if we can do this. We're 2 out of 4, right? Yeah. We got at least 2 more guesses. Who are you thinking? I mean, Jefferson. Isn't he? Thomas Jefferson, I like that. Yeah. Teddy Roosevelt was a big, isn't he up there? Let's lock that in. Chat, let us know. Is that what we're going with? I think those are 4. I like that. So Lincoln, Roosevelt, Jefferson, and where did you said it? Washington? Washington. I think you're right. I think we're right. And there's car 9. Just spend it. I think that's Villanova. Beautiful look. Nova Nation. Wildcats. Nova Nation taking over the New York Knicks. Mm-hmm. Yeah, Villanova, car 9. Great run, great look. I like that the color scheme. They shouldn't be too far from Lehigh, if I recall. Shouldn't be too far. You know a lot about the Philadelphia area. Grew up in Philadelphia area. Oh, really? I didn't know that. Mm-hmm. Nova was actually founded in 1842 by the Order of St. Augustine. Cool. Mm-hmm. Nova Nation. Love the colors again. It's like their tail says, just spend it. Looks like they're trying to spend some money to get this sweet-looking car out there to perform like that on good work. skid pad. Coming after Texas A&M. The team to beat. With 5.0, 5.2, I'm sorry. Thank you, Clay. Y'all got Mount Rushmore right. Oh. People doubt us. I don't know why. You know, we deliver. You ask us a question, we know it. Or we think we do. Uh-oh. Knicks better close it down at the Garden. Nova. Who said that? Looks great. Deepak Aki. Deepak, I'm a Celtics fan. Mm-hmm. So, shout out Nova. I'd like to at least see a fun Game 7. Mm-hmm. Always put you on the edge of your seat. Mm-hmm. Just like these events today. Mm-hmm. And here we are back at skid pad. Something to look forward to. Lando fan, though. I hope to be on Madison's team in a few years when I go to college there. Ooh. We would love to do an interview with you. Yeah, we'd love to see you out there. I'm sure they'd love to have you. Mm-hmm. What year you plan on attending? Let us know. There's car 5, Texas A&M, the fastest. Texas A&M running again. Different driver, I suppose. Mm-hmm. Beautiful look, beautiful turns. Looks like this first run they are getting a feel for the car, for the skid pad. I'm excited to see what they do on their second run. You know what Colin McRae says, don't you? Yeah. Straight roads are for fast cars. Turns are for fast drivers. Oh, so we know Texas A&M had some fast drivers. Mm-hmm. And there's University of Texas Arlington. Nice work. Nice blue car. Beautiful. Did we know any fun facts about them? Of Texas Arlington? Yeah, I don't know if we said any yet. We've hit a lot of schools, but did we hit Texas Arlington? UTA Racing, I see. I'll tell you what, let's throw this one to the chat. Chat, any fun facts about Texas Arlington University? Let us know. And here we have Texas A&M. Second run. Let's see what they do. Off, you could tell it out of the gate. They are feeling confident. What do we think of Texas A&M at home? I think it depends on where they are at home. I'm sure Arlington's not too happy. I see Ricky's YouTube cheering for UTA. UTA. All right. Not Stretch, he says, wow, Texas A&M, so good. They are looking good out there. They sure are. Love to see their hard work paying off. And there goes Arlington for their second run. Looking to improve on that first one. And a nice finish. And you know, it is lunchtime for the event, so a little rolling. You only got a couple things going right now.
What's everyone at home eating for lunch today? Let us know in the chat. I want to see Caesar wraps, Italian hoagies. What are we having today? Ain't Texas A&M like the largest school or second largest behind UCF? Benny Boyd is asking. At this event, or I would assume he's asking about at this event. I think he's asking about in general. Benny, what are you asking? Benny, clarify for us. And yes, we do agree A&M is looking strong. Okay, Anthony with some trash talk. Anybody want to combat that? Oakland Grizzlies Racing will be eating up the competition. Anybody else think their team's going to combat that and eat up a little bit more? Who do you think, Scott? Who are you liking out there? I'm liking them all. They're all blowing my mind. Chicken and rice with a honey Greek yogurt. Well, it sounds super healthy. Here we go. Is that Sacramento on Autocross? 31, I don't know. Hey, check the standings here. It's the UTA currently first in skid pad. I think we had someone take over Texas A&M. Really? We sure did. Wow. Didn't even clock it with a 5.18 time. Love that. Love it. You know, we didn't give them the love we missed. But I like it. What a finish by Arlington. Battle of Texas and skid pad. And kind of something fun, too, about Texas Arlington, the university. They actually host traditions like the Ooze Ball tournament. It's mud volleyball and the annual bed races. And here we have a team from Brazil on skid pad. Chad should be blowing up right now. 148 on skid pad. What do you think, chat? That's Formula CFAT, CEFET, My goodness. Let's see them do that second round with this really nice looking car. You know what I've noticed? Texas really kind of holding, the state of Texas holding strong on the skid pad event. I actually said there's a real battle in Texas for skid pad, but you ignored me. Yeah, in one ear, out the other. Looks like there was a little problem from them, but won't let that affect their driving. We have some wind picking up. We'll see a second run from them, I'm sure. Again, get your feet wet, dip them a little bit, and then make the correct adjustments. Get a feel for the track. Here's 138. And that's Oakland. Let's see if they can eat up this competition. There was some talk. There was some talk in the chat. And Anthony, we 100% agree. We love how all these teams put all their work in, and again, just being here is an accomplishment. All school year long, they are working on these vehicles for this event. Very impressive. Very impressive. Very impressive. And there goes Oakland, ready to eat up that competition. Looks like a nice start. Let's see how they finish. Drivers locked in. Again, love getting your at-home quotes and motivation. If you were out there, what advice would you give to the drivers today? Mike, what do you think's running through their head? Well, we already know the one saying. Slow, smooth, smooth as fast. Of course. But let's say you're out there. I say, Mike, you got to get out there. You got to drive. What are you thinking? What am I thinking? Pedal to the metal. I'm thinking, I control this car. This car does not control me. I like that. I am in command, not the car. How about you? I would think, don't crash, don't crash, don't crash. I like that. That's hey, that's good too. And who do we have here? Car 48, Alabama. All right. Clemson Racing, CR25. There they go. Good start. Nice little adjustment you saw in that second. And
again, that second run is the best part. Having the opportunity to do another run. You know how your car handles it? You make the adjustment, and you go a little bit faster. And they're going to jump in for that second run. All right, Bama. You can see they're feeling a little more comfortable. Definitely a little more confident. Nice What a finish. finish. What a finish. Beautiful. Wind is picking up, am I right? It is. What are we in Chicago? Windy City over here. No, we're in Brooklyn, Michigan. Brooklyn? We're not in New York. Brooklyn? You know what? Turns out we're not. That's crazy. Yeah. I'm sitting here thinking I'm in New York the whole time. The bright lights. There's a Brooklyn, Michigan for all you folks that did not know that. We're out here on Michigan International Speedway where NASCAR competes. So this isn't just any racetrack. This is a NASCAR track. And these students are taking it over, showing them who is the best. Especially Texas as of right now. Oh, my. Yeah, battle in Texas, coming for that top spot. Everything's bigger in Texas. Including the wins. Give us a little standing update. Sure can. Well, here we are at Autocross real quick. Looks like we're getting this camera back up. There's Georgia Tech. Car 38. Now is Georgia Tech in Atlanta? I think that he said that is correct. They are. And University of Georgia, of course, is in Athens. You learned your lesson today, didn't you? Did. And here's Embry-Riddle, Aero University, Daytona Beach, car 32. Little Florida making a trip. Georgia Tech's finish in Autocross. And here's 48 on Autocross. Or 88, I apologize. Did you know Georgia Tech, their official motto is progress and service? I did, actually. You did. And Really, there's Scott? I don't think you did. When did you find that out? I forget. It's like so deep in my brain. Honestly, I feel like I was born knowing it. Back in 1810, right? Yeah. When I was around 10, yeah. Who's car 32 here we got pulling up? That was Embry-Riddle. Very nice. And then we had Kentucky on Autocross after we saw Georgia Tech's finish. And we are... A lot of love for Kentucky in the chat. Kentucky Autocross like a boss. Ooh, I like that. Looks like we have Georgia Tech at that one spot for Autocross. Okay. With 49.23 seconds. Followed by 49ers, UNC Charlotte. And again, we're streaming 3 different events today. We sure are. We have We'll let 'em know about it, Scott. Autocross, skid pad, and acceleration. Acceleration is on break right now for lunch, so we are watching a little skid pad Autocross. Especially when our signals are strong to these cameras. We like that. And here's South Dakota State doing their skid pad run. Wild hair racing. You have some wild hair. I do, especially in this wind. But it's a lot of people would kill for this hair, Scott. You're right. Enjoy it now. If you're bald, sound off in the chat. Let us know. What do you think of my hair? Scott, would you like to explain what autocross is? Autocross is to test the vehicle's speed and handling and turns and driving in general for one track. And it's a nice little warm-up for the endurance event tomorrow.
Benjamin B. summed it up nice as well. It's a fairly short agility track. Oh my gosh, he nailed it. Ben, we are hiring if you'd like to come join us on the chat. And that was a nice run from Oakland University, eating up the competition. And I think that's Wild Hair's second run right now. Have a request for an update on the top 5, if you don't mind, Scott, on each event. Absolutely. So acceleration, University of Missouri at 1, followed by University of Oklahoma. Then we have Purdue University West Lafayette. At 4, we have University of Texas Arlington. We've seen them crush it. And then at 5, we have Universidad Politecnica de Valencia from Spain. And right now we have car 106 on skid pad, Cyclone Racing. What's the... What does their back wing say? I don't know. Too fast to read. Got some Washington State fans in the chat cheering on Kelson Peters. We interviewed him yesterday. We did. Rocking an outfit, some cowboy boots, American shorts. Yeah, he was. That's what caught our attention to interview him. Top 5 in skid pad is University of Texas Arlington, followed by Texas A&M. Then we have Oakland University. Then we have from Brazil, CEFETMG, Formula CFast. And then at 5, we have University of Alabama. In autocross, at the 1 spot, we have Georgia Tech, followed by UNC Charlotte. Then we have Purdue University West Lafayette. At 4, we have Sacramento State. And at the 5 spot, Duke University. And if you want to see all of the standings, you can go to results.fsaeonline.com. And, of course, that link is pinned in the chat. And now we have Clarkson Knights Racing on autocross, car 50. Just a reminder. Twice, yes. Each team, each driver gets to do 2 runs. It looks like another autocross. 36. I don't know if we've seen 36 yet. You remember? We did not. That's Saginaw Valley State University. Okay. Saginaw. Cardinal Formula Racing. And here is... I believe that's Brazil, back on skid pad. Little trouble with the start, but I'm sure that won't affect their finish. And I know the chat is going nuts right now for Brazil, or they're all focused on the driving right now, and then they'll sound off. This is what they've been waiting for. And then we have car 30 coming up next on skid pad. Car 30 is Brown University. It looks like the Brazil team is having a little problem stalling on skid pad. Come again? Do you read me? And here is 88 flying through autocross. We've seen them a couple times. We sure have a lot of them. That's Kentucky. Or is that? I believe 88's Kentucky, if I recall. Yes. I'm just confirming that you're in skid pad. There's a 115. Yes, that is correct. 115 is University of Illinois, Chicago. Their way to relieve you. Over. Thanks so much. Oh. So there's no real set schedule for when these teams run. It is up to them to go to each event. So whenever they feel comfortable and ready to perform, they will go to one of the 3 events today. They'll hit all 3, hopefully. But the order and timing is up to them. It's part of the team management, which is another big part of this competition. And that was a great run by Brown University. First time we've seen them today. And here's Kansas State ready for their skid pad run, car 10. Again, love the look, love the designs, all the hard work these students put in. Good start. Look how smooth that is out the gate. Nice purple black. Mike, what's your favorite color scheme? Favorite color scheme? I love a good light blue with white.
I was gonna say a teal Almost and like orange. Ooh, you were rocking that outfit the other night at 80s night. Yeah, that's right. Had some teal and yeah, we some are pink and orange. cornhole commissioners. Mhm. We had a nice little theme night, Mhm. 80s night. Sound off in the chat. What's your favorite 80s song? Katie, I'm just as upset with it as you. No Akron this year. That is correct. One of my favorite schools. I believe they registered but did not make it out here. Mm-hmm. Maybe they'll be at the EV event. We'd love to see them. We have so much more in store today. Endless amounts of live entertainment for you folks at home. Make your workday a little more entertaining. Let us know who you're looking forward to seeing out there. Who you're cheering for, any individuals, any students, any teams. Any fun facts? Fun facts. What events can you not wait to see today? And there's Kansas State on their second run, I believe. Hey, looks like Yoda popped into the chat here. Yoda Okay. wants to know if University of Manitoba's run today. They have. Have they? I don't recall. If you let me know the car number, I might be able to recall. Could always check the log. Mike, do you know any fun facts about Kansas State? Kansas State. That's they're purple and white, right? Purple and black. Purple. I think they're purple, white, and black, if I recall. I just know their car. University of Kansas State. Fun facts. If you give me a second, I can definitely You can dig into dig this into a the little bit. deep brain. Yeah, because again, it's in there somewhere. You don't become a back-to-back champion on Jeopardy for nothing. That's So- right. You were a Jeopardy champion. I was. In your middle school. I do recall they were actually originally named Kansas State Agriculture College was their original name. Really? When did they change it? That I actually cannot recall. I'm sorry, okay. but I do know that was their original name. They're also the oldest public university in the state of Kansas. So Very interesting. kind of some neat things. Scott. Yeah. Somebody wants to know if we have other tasks as well besides being our commentators. Today, no, but usually we're running social media. We're helping students out. We are helping sponsors out. We're interviewing. I think I have a question for Benjamin B. Are you happy we're your commentators, or was that a question to try to get us out of here? Yeah, that's a really good follow-up question, Mike. Because I hope you're loving it. Do you have to be at the 2025 comp to get a comp shirt? Yes. Some more love for Georgia Unless you Tech. have some team members here who can grab one for you. Yes, you can definitely have some team members. Plenty of extra shirts when I last looked. So if you have some team members around, send them over to G1. Grab a shirt for you. Thank you. 2 very nice comments. Props to the commentators. No, you're great. We do work on tips. We should, we'll put our Venmo in the chat. Again, hoping to get the live feedback here of the cars. We appreciate all of your patience at home. And it looks like Kansas City's nicknamed the Little Apple, Manhattan, Kansas. And Scott, that is a very nice tip. And here's Virginia Tech 74 on skid pad. That might be the first time we've seen them today. Scott, just a little tip. Pronounce CFAT as a word, not letter by letter. Okay, CFAT. That's how they pronounce it in Brazil. Thank you. 74 Virginia Tech. Thanks for the tip. And good luck to CFAT out there. Beautiful look of that car representing school colors. Love the helmet. And there we have University of Victoria from Canada, I believe, lined up next. I can't miss that look. And they are off. Oh, British Columbia, I apologize. That's my third strike. Third strike. That's it for me, everyone. Sorry, Scott, we're going to have to let you get go. out of here. That's my third strike. Thank you so much for having me. Of course. And I'll see you next year. Good. Love the car. Look at the look of that car. I like to know what their Chad, Kale Link say. please don't gas up my colleague here. His ego is huge, as is all of these nice. It's not that big, guys. I love compliments. I don't get enough at home. That's awesome. And being on the scene, we are excited for you to see your brother.
compete in his first comp. That is awesome. That North is. Florida. That is great. Has car 84 gone yet? We see. Yes, I do know car 84 has. It was Northridge earlier. Yes, they were in acceleration, if I recall. Yeah, we might have seen them on skid pad as well, but I know we've seen them. Definitely check the link out. It'll show you the updated There's times. Valencia. How'd you say it? Valencia. Valencia. 65. I'm excited to see them. I like the international team making the trip out here. And then what a run though. All right. '54, nice turns. Car 54 is Tennessee Tech University. Next, we're going to have car 45. Beautiful, sleek look on this one. Maverick Motorsports, seen them a couple times today. Minnesota State. Mankato. Minnesota State finishing up here. Good run. Good run. That was a beautiful run. Incredible. By Maverick Motorsports. And here's Arlington again, that top spot on skid pad. They're trying to keep it up. Let's see if they didn't lose it yet. Now they're still in that one spot looking to improve their times. And here's Liberty on Liberty, 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 Liberty. The Emu. That's right. You know, I was up for that role as Doug. I thought you were up for the Emu. Yeah, that's what I landed on. I went in for Doug, but they gave me the Emu. And Liberty is doing pretty great on autocross. Maverick Racing, waiting for their second run. Again, absolutely love that yellow and purple look. Gorgeous. Gorgeous. Beautiful. Incredible. Immaculate. Amazing. Superb. You took my word. Well, you weren't finding it fast enough. Just elegant. And that's why we're a team. That's why we're a team. Always remember, just like these teams here, don't ever try to do anything yourself. If you have a team around you, use each other's strengths. That's how you be better. And that's why these events are beautiful. Everybody gets to work together, use their strengths, grow their weaknesses, and at the end, make these beautiful cars built from the ground up. And competing here in Michigan, showing off how much smarter they are than I am. They sure as heck ain't sitting behind here doing this at any time. Nice turn. That's Arlington. Everybody knows that, though. They ain't holding that one seed for nothing right now. Yep, and I see we have some questions and comments in the chat. You forgot to tell me all my compliments that I got in the chat. We're gonna pass those. don't want to get you too gassed up. Does the stream keep stopping? Again, we have been having some technical difficulties. Apologize if it has been. We are working on it, though. We are working on it. Hopefully our banter can help fill that time.
That's a great question. Why is it called skid pad? That is a great question. And I know Mike in his deep brain knows that answer. So, I don't know if I'm 100% right on this, but I just think because if I recall, the definition of a skid pad is a circular area of flat pavement, and that's what we're going in a circle. I mean, I would think that's right. I have to assume. Again, so, I apologize if it's wrong, but I think it's cut and dry. I think that's a pretty good guess. And here's University of Maryland getting ready for their skid pad run. Love University of Maryland. Let's see what the Terps are made of. All right. He got the thumbs up, ready to go, and he's off. Good start. Seems like they already have a feel for that track. Beautiful, beautiful work so far. Let us know what you think about this turn. Oh! Guess what? You get a second try. That is a DQ. Second so let's try. hopefully they get that second try, and because that looked good. They were looking good. And here's 98. We've seen them before. We have I believe seen them. that's School of Mines. School 98. Missouri. Missouri. S&T. Yep. So I was wrong again. That's my fourth strike. Good. Sponsored by Ford. Get yourself an F-150. Or a Mustang. I bet these students would like a Mustang. They're built for speed. Built Ford tough. It's amazing what marketing can do, you know? I know. Ingrained in our brains. And here's Oakland back on skid pad. Been love watching Oakland today. Doing a great job. Oh, gosh. They're eating up the competition, I've heard. Grizzlies. Who we rooting for today, chat? Let us know. Make it friendly. Make some friendly fire if you'd like. Let us know. A little bit of trash talking. A little bit of love. Yeah. Sorry about the wind. Like I said, We can't control everything. Mother Nature is undefeated. She sure is. Let's go, Anthony. Go Hawks. And we have Oakland running still. And what a run. What a run. Northern Florida swooping in hot. Let's go CSUN, Matador Motorsports. Go Sacramento Skate. Little WVU love in that chat. Anteater Racing. Washington State looking for number 5 out there. A lot of love. Texas A&M College Station. I don't believe they ran yet. Did the College Station one run yet, Scott? Should be another Texas A&M. Oh, that was Texas A&M. They were in first, right? They were. And then yep, Arlington they took them over. number 5 did run. They actually were in second. They are in second. They are in second. They were first, and Texas Arlington took over. There's a nice Kansas State run. Here we go. Nice and smooth. So smooth and smooth as fast. I don't recall seeing 57 yet. Do you, Scott? I do not. But they are looking Florida eager to get International University. Whoa. What do you think about them, Scott? What? Panther Motorsports? I think they have what it takes to take that one spot. Okay. And I like that energy they're bringing. I like the look of their car, too. FIU. How about you?
I wonder what their little chant is. You know they have one. Mike, what do you know about FIU? About FIU? Yeah. I do know they were founded it was 1965. Their doors didn't open until 72. Okay. And Turtle Pond is very popular among the campus. Kind of a fun fact about love, because who doesn't like love? Right. If you're walking across the bridge and you're with someone you love, you give them a kiss. That's the tradition. And if you do that, you'll be with them. They say you'll be together forever. That's over at Turtle Pond. Wow. Well, I got to bring someone over to Turtle Pond. Yeah, but let's be real. You'll be alone forever. There's nothing wrong with that, Scott. Anyway, I should really head down to Turtle Pond. I think you have to. FIU. And what a nice run. Beautiful run. Beautiful run. I wonder if this driver ever headed to Turtle Pond. I mean, with a run like this, I wouldn't be shocked. Maybe with their vehicle. Because that's how nice. In sync they look. Look how excited. Smith, crisp, smooth. 106 popping up here. Who we got, Scotty? Iowa State. A lot of love for Georgia Tech in the chat. Ralph, we agree. So proud of these young engineers chasing their dreams. Cannot wait to see what they accomplish after these events into their future endeavors. This is the future of engineering. They're going to make the world a better place. Mm-hmm. I can guarantee you that. I know one thing. If you and I were doing it, it would not be a better place. That's why we're not engineers. Mm-hmm. Mike, what's your dream job? My dream job? I'm already doing my dream job. If anybody needs a mattress, I do sell mattresses at a mattress firm. He'll give you a great deal. That's right. And I obviously love doing these announcing gigs with you. Well, you're great at it. Mm-hmm. 77, I don't remember seeing them yet either, Scott. Who we got here on 77? I believe that was North Florida. I am so sorry we have seen them because there's been a lot of love for Northern Florida. Yeah, and I believe that they have 50 unique bird species. That was 100% correct. And another great run from Iowa State. And as they finish, let's hear a word from our sponsors. You won't remember my name. This is the last time you will see me at the top. My doubts will destroy my dreams. The more I seem to learn, the more I seem to lose. I want to carry on, but not today. This is the point I give up. But not today. I want to carry on. The more I seem to lose, the more I seem to learn. My dreams will destroy my doubts. You will see me at the top. This is the last time you won't remember my name. And we are back on the track at Skid Pad, and I am joined by Ben from the Gene Haas Foundation. Ben, how are you doing today? Oh, it's good to see you again. I feel like I see you great to more see you. often than my own family. Yeah, right. We're at all these events together. You guys are a big supporter of all things SAE, and we really appreciate it. Yeah, well, it's great to be out here. Love to see the students build, and great to see them race as well. What's what event are you most excited watching today? So for me, probably autocross, and then endurance has a sore spot from when I was a student. But happy to see that again. Okay, where'd you go to school and compete? I went to Cal State Chico just about 2 years ago. And, so when I was out there in endurance, unfortunately our muffler had exploded. Shrapnel was all over the track, and ate a couple cones and broke some of the suspension parts, but it was all part of the fun of it. That's part of the fun, part of the experience. And it wasn't enough to not bring you back, because here you are as a sponsor. Exactly. I can't seem to get away from it. It's the passion runs deep, I like to say. Definitely. And can you tell me a little about the Gene Haas Foundation and what you guys do? Yeah, definitely. So the Gene Haas Foundation is essentially our way of giving back.
So we want to advance students in the manufacturing realm, right? It's a dying industry, so how can we bring that back? And this is one of the ways we do it. Help support those teams, compete in their builds, purchase materials, give software and training lessons to them as well. Very nice. So it's we're trying to make it as approachable as possible to get into manufacturing CNC work, everywhere from the middle school level to collegiate level. Oh, very awesome. And do you sponsor any teams specifically? So we have sponsorship open for every team, every SAE team, as well as other teams in FIRST Robotics and so on and so forth. Where could they apply for these sponsorships? So if you go to the Gene Haas Foundation website, you can navigate to the student competition portal. And essentially, you'll just submit a short essay, and from there, you can receive a monetary sponsorship. You can do this every single year, and the cutoff date is around July. So if you do that now or next coming weeks, you'll get a donation before the school year even starts. That's awesome. They still have some time to get in there. That's what we like. Yeah. And to get the name out there. Right. And so I know you're based in Southern California because we hung out at the SoCal event a couple months ago. You still part of the SoCal section? Yes, that is right. So I'm the student activities lead for the SAE SoCal section. So the second largest section in the United States. Okay. But we're coming for the #1 spot. You sure are. I know you have some big events. I got to go out there and go to one. It was super fun. We might have a video on our YouTube channel actually about it, so be sure to take a look, all you viewers out there. And are there any teams that you're most excited to see today? Well, the Chico team was supposed to make it. Unfortunately, they couldn't this year. But I'd say I'd support my colleague over here and sing the Cal Poly Pomona team out there. Okay. Have they been out there on the track yet? Oh, I think so. I haven't seen them yet, but okay, I'll they'll be looking out for there. them. We'll be out there. And you having fun out here? Yeah, it's great. Unfortunately, I think Ollie Behrman walked away from us last night. Oh, did that? Yeah, it's no longer at our booth, so we're wondering if one of the teams might have taken it. I'm sure they have. If they have, that's bad luck because he's probably going to come in last place. Oh, yeah, I agree. You guys also had a Formula car here, right? That is correct, yeah. Did that get a lot of students to come visit you? Oh, as you can imagine, the second we rolled it out, it was like a swarm coming at it. And yes, it is a real Formula 1 car, raced in 2022, the Abu Dhabi Grand Prix. So if you didn't know, most of the display cars are just fiberglass and just for show, but it's still cool. We keep it real. You keep it real. I like it. Did you get to drive it? Are you a racer? Maybe on the side I'll get to drive it. But, that's what I want to see. That's what I need to see. So I'm sure you talked to a lot of students this weekend. Oh yeah. What impressed you the most, or at all, with speaking with them? So we've been going around to every single school that we can possibly find, and what we're looking for is asking them about what they made on the car. Okay. So there's a big difference between designing a part and you making it, and designing a part and having a different company make it. Right. Now, obviously, time and money goes into that, but we like to see the students who actually do the whole process, right? Yeah. If you know how to make the part, you're going to design a better part. Absolutely. Yesterday, me and my co-host Mike went to speak with University of Washington in St. Louis, and I believe his name was Dan. He was the machinist for his team and built their parts. He undersold the work he put into it, but we were very impressed. And if you get a chance, or if you already did, go talk to Dan in University of Washington, St. Louis. All right, I think we did at one point. But, okay. Yeah, it's crazy the amount of work they put into these. I remember back when I was in school, you didn't have a life. No, this is it. But it's worth it, right? Oh, all worth it. And you get to build a race car. Right. I mean, who doesn't like that? That's something very few people can do. Right? Put that on the resume. That'll jump out. Very cool. What was your role on the team when you were on the team? So I was the suspension and vehicle dynamics lead. Okay. So all of the suspension, vehicle dynamics, tire modeling for the cars, kind of took on that role. We had a short number of people on our team, so wore many hats on that team. Okay, nice. But it was all part of the fun of it.
That is part of the fun, right? Yeah. And it looks like acceleration's back open. Did you see any acceleration runs? Oh yeah, yeah. We parked our service van right in front of it. Oh, so okay. got Nice. some good pictures of that. Maybe at one point we'll be able to race down the van, see if we can beat some of the teams. Okay, I like that. Do you think you could? I don't know. That thing's pretty powerful. Okay. I haven't seen the van, so I can't make any assumptions. Let's see what this car can do. I don't know what number we have here. Looks like Michigan Tech. Pretty fast looking. What do you think? 4.3 maybe? 4.4? There's a lot of runs here on acceleration. If you want to see the results and you're listening, you can go to results.fsaeonline.com. Bennett, do you have any final words before I let you get back there and start chit-chatting with the students some more? Well, if you're looking to get a career, this is the way to go. All so right. reach out to your alumni. It is the #1 way. That's how I got a position and where I currently am. And this is the best thing you can do. Everyone has a degree. Everyone went to classes, but doing something outside of it, building a race car, and maybe you get to drive the race car as well. Yeah. This is the place to be. It'll help you pop out on a resume for sure. Definitely. Well, Ben, thank you so much for joining me. It's always great to see you, and I'm sure I'll see you at all the other events. Yep, we'll be there. All right. A bold dream. To be a difference maker. A quiet determination to build better than before. The fearless focus that saves a life, mends a heart, or feeds a village. A simple quest to support a family, raise a child, or take a step. Every mission matters. Leading your world into a future of smarter, cleaner power is ours. Cummins, power onward. I'd like to thank Ben from the Gene Haas Foundation again for joining me. Always a great chat with him. I see him all the time, and just what a great person. And of course, I'm back with Mike and Gracia, my co-host. And we got to see that Tennessee Tech who just run, looking quick. Mike, Scotty, talk to me. How's it going, man? Oh, not so good. Why? 'Cause I'm ready to watch some races. And you know what? What? I haven't seen the Excel yet, and that's what I've been waiting forward to. We've been watching Acceleration all morning. I know. They just got playing. back from break. I love a good joke. Guys, I'm having a great time. I hope you are too. That was an awesome interview you had there. Thank Very you. cool. Of course, of course. Looks like there's a phone number on that tail wing for University of Wisconsin-Madison, and I need that number to call. Yeah? So if you know it, put it in the chat. We'll call on this live stream. All right. And there's Mississippi State with those flames. Somebody gave me a nice shout out. Oh, really? Who? Nick Fitz. Mike and Gracia for the win. The win for what? I just think they're appreciating talent when they see it. Simply. You know what's crazy, though? I get a ton of compliments. You don't read mine. You get one. Hold on, another one. Mike and Scott, let's go. I love this. Okay. Scott, I mean, people are loving it, I guess, you know? And we're happy we could do this for you. Mm-hmm. The number on the back of Wisconsin is a date. Okay. Do we know what the date represents? That's a great question. 124, Wisconsin. Here they are. Oh, the year of them running an IC car. Is this their last year in IC and they're heading over to EV? Well, oh, you are right. That's awesome. They're going to end with a bang. I know it. Thank you for the help. Yes. Samuel, thank you very much. Go Badgers.
65, Valencia. Beautiful work out there. Let us know what you're thinking at home. Love to ask the question over and over again. What advice would you give to these drivers? Let us know in that chat. We'll read a couple. And what a run by the team from Spain, Valencia. Who about to hit the acceleration track here? Looks like that's car 96. Is that Toledo? I'm not sure. It is Toledo. Rocket Motorsports. Let's see if they can put that Rocket Motorsports name to the test on this acceleration. Here they go. We a blast off. And landed. Beautiful. Love it, love it, love it. Somebody better call the cops because speed racers out there today. Valencia. Good adjustment. Absolutely. Best advice. Go fast. Can't beat it, Chris. Thank you, Chris. Another great run by Valencia. And here's car 8, Purdue, West Lafayette. Purdue. The Boilermakers, I believe. Portable ham sandwich. 1, love your name. 2, advice. Aside from being smooth, don't overdrive the car. Overdrive it, and you'll end up losing time. Good advice. I learned that tip from Mario Kart, actually. Yeah. Float like a Cadillac, sting like a Beamer. Ooh. D. Collins says, ka-chow. Lightning McQueen. He did what in his cup? Remember that? Is Lightning McQueen the most famous car? Good question. Is that Lightning, talks? What was the subsystem that you two were? Great question. Here's Manitoba. I know there was some interest in them earlier in the day, and now they're out there. Polar Bear Racing. Love the words of advice, guys. 101. I do not recall 101 yet. No, that's Manitoba Racing. That's because it's Manitoba Racing, Scott. Or Polar Bear Racing, I'm sorry. University of Manitoba. Love the, is that a Canadian flag there on the, the maple leaf? Love it. Sure is. Let's see what the Polar Bears are made of. Kind of getting their feet wet, it looks like, for the first run. Get a feel for this is the first time we've seen them today. So. Another tidbit. How you enter a corner can dictate how fast you come out of it. D. Collins, if you're not first or last. Purdue's rear wing message is quite suspicious. I have not seen it. I just saw it. What is it? I don't know if I can say it. Honestly, but you can read Lucas, good catch on the, you know, but you guys, these might be some of the smartest student engineers, but they're also college students. Let's remember that. Let's remember that. Oh, good catch. Pushing it. Love the speed. I mean, if there's one thing I know about Purdue, they are fast. And funny. That's a good one, Michelle. Just have fun. Said, have fun. Have a good time with this. It is, again, so awesome to see all everybody's hard work come to fruition, come to life. Built them from the ground up. What do you think, Scott? I think that's amazing. I wouldn't even know where to start. Beautiful. Georgia Tech doing their thing, making it happen out there on the track, followed by 29. As we know, 29's University of Victoria. And you cannot miss that look. I think we might have had the comment of the day so far. What do we have? Ralph Hall. You have the power to change one thing in your life every day. For your friend's sake, let it be your underwear. Okay, Ralph.
Purdue trying to take out that volunteer. OMG. Purdue has a need for speed. Love the look here. What do we got, car 7? Mm-hmm. Who's car 7? You know. You're right, I do know. And I'm going to give you all at home a prolong. Who is car 7? Obviously, it's the Institute of Mauá de Tecnologia, and they're out of Brazil. We have love out of Brazil all up in that chat. I told you knew. Brazil. And there you go. That Badgers date on the back is actually the date the team was established. Oh, very nice. That's very cool. Nice work here. I think I was around 10 when they got established. I think are you still 10? No. Okay. Thank you for asking. Man, I tell you what, Portable Ham Sandwich knows what he is saying in that chat. Taking a corner is like making a steak. You don't want to overcook it. That is right. Words to live by. Like, if you're out there on the track, what's running through your head? Running through my head. One, I think, believe in yourself, one. Believe in your team, all the hard work that you put in. And you know what? If I can't do it, no one can. You need the confidence. Confidence, right? It's good to be humble, confident. Right. And move in silence. I like that. Show them your power, but don't be a brat about it. Right. And there's Sun, Northridge. I think their tailwing says no sense of urgency. I disagree. You guys are flying. And there's Hartford. Has UConn gone yet? Only Hartford has that I know of out of Connecticut. I have not seen UConn. We had somebody else cheering them on earlier as well. Looks like I have UConn at acceleration in 7th place. So they did go acceleration. I know we didn't. We must have missed it, but they got themselves in the 7th spot. Can't complain with a top 10, huh? Win as a team, lose as a team. That is correct. How about you, Scott? What? Winning and losing as a team reminds me of when we were a team playing cornhole. It's a team sport, and we won back-to-back championships. We don't like to boast too much, but we do touch base on it every now and then. Anyone at home, if you think you could take us, keep on dreaming. And here we have. Can't read the numbers; they're too fast. 131. Who's 131? USC Racing, University of Southern California. Oh, USC. Yeah. University of Southern California, the Trojans. It's like you weren't listening to me when I speak. And there is North Florida. Here's something fun for I like you. their helmet. I don't know if I should tell people this fun fact. People can get upset. But when USC first opened in October 6, 1880, tuition was just $15 a term. I bet it's like, what, 20 now? Probably about 20, maybe 25. I think it was like 10 when they first opened. You love that number 10, huh? Well, I love a running bit. Has UTA gone yet? I believe so. Yeah, that's University of Texas Arlington. They're doing very well. They were number 1 in skid pad. If you go back in the stream, you'll be able to see their run. And as always, there's links in the description. There's one pin. You can check the standings. I'm sorry, we have a new top spot in skid pad. Man, who is it? It is Valencia from Spain taking over UTA Looks with like a 5.09 run. Wow. They did not fly here to lose, I'll tell you that much. That's beautiful. Is how we doing on all the other events? We Maybe a still quick have update? Missouri at that one spot. They regained it. Didn't somebody? No, that was something else. I apologize. Good to see Mizzou still there. And we have Georgia Tech at number 1 in autocross. Georgia Tech. I know there were some big Georgia Tech fans in the chat. Oh, yeah. From Atlanta. I think it was probably Ludacris in the chat. Might have been.
Might have been. Let's go Mizzou. Look at that alley V123. 77. Northern Florida. Making moves. 54. I believe that's Tennessee Tech. Sure is. I like their nice low wing. Rear wing. Huge fan of, again, that yellow-purple look. And what a run. Smooth. Beautiful. Who are we about to see pop off here? Good start. Come on, accelerate. Boom, 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 move. Push it, push it, push it. Here we go. I didn't get that number, but it's like they heard us. There is no number for fast, Scott. It's just quick, fast. You're right. Here's 99. That's the number I was going to pick. 99. I don't recall Wayne Gretzky yet. Who's 99? That's Colorado Mesa. Okay. And what a run. Great run. Beautiful. Mike, what do you know about Colorado Mesa? Colorado Mesa? What's their phone number? If I recall, I've had this deeply rooted in my mind since 03. It's 970-248-1020. Okay. So if you're looking to call Colorado Mesa, give them a call. Something cool about them. They offer lower tuition than other colleges in the state. Very nice. And here's Kansas State Power Cat Motorsports with a really fast acceleration run. Love the flames on 75 Mississippi State. We talked about that earlier. Beautiful design. Looks like Missouri's still in that one spot for Excel. I think 4229 is the time to beat today. Early in the day, too. Early in the day. They were confident, came out hot. They said, let's get this one spot and do what we do. Number 77, best helmet in the race. And here's that car again. Is that 117? Oklahoma State Bullet Racing. I think I hear sirens, Scott. They're getting pulled over for that speed, baby. Woo, woo, woo. Pull over, please. Step out of the vehicle. License and registration. Officer, did I do anything wrong? You were speeding. I was? Yeah. And anyway, we were back here at Skid Pad with Valencia. They have the one spot. Let's see if they can improve on that time. Love to see them in the one spot. 5095, right? Yes. Awesome. A really nice run. And there's Mississippi State. Oh, hitting cones. Finish strong still. Oh, yeah. I just lost my thing. Here we go. Nice. Of course, they did hit cones. Probably maybe went out of bounds a little. Could be a DQ run, but. Attention in the paddocks, attention in the paddocks. Paddock 20. Who's about to take off? Looks like that's 10, Kansas State. Kansas State. Power Cat Motorsports. I like Power Cat as a name. That should be like a tractor company. Power Cat. Get your next tractor here. Will meow all your grass and needs. That's pretty good. It's not bad. That's pretty good. What do you think the slogan would be at home for Power Cat tractors? That's right. And while you think about it, let's hear a word from our sponsors. After this run, of course, we want to show that acceleration.
are back, and I am joined by Amber from Cummins. Amber, how are you doing today? Great, actually. Yeah. Great. What makes it so great? I just love the sheer energy that the students bring to the Oh, yeah. competition, and not being a student now, I'm way more relaxed. Oh, so were you a student back in the day? Back in the day, yeah, it made me feel really old when I was thinking about it yesterday during tech inspections, but it's been about 9 to 10 years since Oh, wow. I had been a student. But I went to University of Minnesota Mankato. Oh, we've seen them a couple of times. Yeah. They're looking good out there. Yeah, I'm really proud of them. They should be proud of themselves too. I'm sure they are. You set a great foundation for them to improve upon. Yeah, my husband, we met at school, so we both did Formula in different years. So yeah. Nice. Ok, estamos And, de volta. did you get to speak to that team or other teams today? Yeah, so I've been messaging back and forth with the team throughout the year, pretty engaged with professors as well, just kind of giving them tips and tricks, so to speak, on those things. And then also I have a soft spot for UW Platteville. Alô, alô. Because I got my master's through them too. So, all right. Yeah, so those are the two teams that I'm slightly more biased to than all the others. Fair. And would you say your experience at Formula helped you start a career or get a career at Cummins? Ok, acredito que estamos de volta para a nossa transmissão aqui no Brasil. Vamos ver como estamos nas nossas equipes brasileiras. Very nice. And for those who don't know, what is Cummins? What do you guys do? Oh, that's the loaded question of the day. O pessoal tá conseguindo me ouvir bem? Como é que tá aí na live? Deixa eu dar uma olhada aqui em vocês. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, telespectadores. So I work on things that don't move but need to be able to be run. So typical applications are data centers or hospitals. But I had spent about 9 years in the RV generator business. So like the ones that go in your RVs that are green. I've been spending most of my time with that and understanding the full life cycle of all those products. So you like it? You're having fun? I love it, yeah. Good. It's my second year here as a non-student, so it's really nice. Perfeito, acho que estamos de volta, já estamos todos muito bem colocados aqui. Deixa, vamos repassar então aqui os resultados de até então das equipes brasileiras, Cefet e Mauá. Na aceleração, eu acredito que a Cefet só fez uma passada ainda com o piloto, não tenho certeza, mas temos já resultados oficiais, pelo menos válidos, não finais ainda, mas praticamente tanto da Cefet quanto da Mauá. A Cefet tinha feito 4.8, deixa eu achar eles aqui, 4.897, e a Mauá fez agora há pouco, se eu não me engano, 4.429. São dois tempos que não são muito bem perto, lá perto, né, do que a gente está acostumados aqui no Brasil para essas duas equipes, mas a gente já viu aí no passado que o tempo lá fica bem diferente quando a gente compara aqui no Brasil, então não tem parâmetro, é isso mesmo, pessoal, às vezes fica um pouco defasado aí, e se eu não me engano nenhuma das duas equipes rodou ainda com o segundo piloto. Vamos acompanhar aí para ver se eles vão andar. Eu tava vendo agora há pouco também, a Cefet estava fazendo skid pad. Já fez o skid pad, se eu não me engano, até com os dois pilotos. Quando eles rodaram a primeira vez, eles estavam pegaram até pódio, chegaram a ficar em terceiro quando eles rodaram. Agora eles estão em sétimo, tá com tempo aí, final médio das duas pernas de 5.292, hein? Tempo muito bom. Tempo muito bom. Isso estão ocupando a 7ª colocação. Pelo menos até agora, pelo que eu sei, a Mauá ainda não rodou, nem skid pad, nem autocross. Estou acompanhando aqui no site oficial também da FSAE para saber se tanto a Cefet quanto a Mauá já rodaram
as provas enquanto a gente vai ouvindo aí também. A gente deixou esse fundinho aí da transmissão dos Estados Unidos para vocês, para a gente conseguir ouvir o barulho dos carros, porque senão fica muito monótono aqui para vocês. Tá com um fundinho ainda da narração deles, mas acho que a gente consegue levar assim ainda. Vamos ver se amanhã a gente consegue separar os áudios, mas por enquanto ainda não. Como eu estava explicando no começo da live, esse ano a transmissão está sendo um pouquinho diferente, mas a gente ainda assim quer trazer algumas imagens inéditas para vocês, separadas aqui, exclusivas para o Brasil, tanto da Cefet quanto da Mauá. E é por isso também que a gente está fazendo essa transmissão e não só deixando com eles. A ideia é trazer mais imagens tanto da Cefet quanto da Mauá. No Autocross, por enquanto, a Georgia Tech está levando 49.231. Deixa eu aqui só checar se a Cefet ou a Mauá já rodou. Não rodaram ainda. Relativamente poucas equipes aqui já rodaram Autocross. O pessoal, por enquanto, tá só se dedicando para aceleração e para o skid pad, né? Estava comentando um pouco mais cedo aqui também sobre as finais de design que vão ser hoje, logo após as dinâmicas, né? Então as dinâmicas elas vão, se eu não me engano, até às 5 horas da tarde do horário de Michigan, ou seja, 6 horas da tarde aqui do horário de Brasília, tanto São Paulo quanto Minas aqui. Para o pessoal da Cefet, acho que a gente vai provavelmente até mais ou menos nesse horário, tá? E depois tanto a Mauá quanto a Cefet tem um compromisso marcado aí com juízes para detalhar muito bem o projeto deles. Vamos torcer aí pelas duas. E a Cefet também trouxe a possibilidade da final de presentation para eles, né? Então a Cefet aí tá também na final de presentation. Eles têm tradição aí já tanto aqui quanto lá fora. Sempre vão muito bem nessa prova. E vamos dar uma acompanhada aí. Coste não tem jeito, coste é só no final da competição que a gente fica sabendo, a gente fica ansioso. Vale bastante, né? Mais aqui do que lá fora, né? Mais aqui do que lá fora. Durante a pandemia, né? O pessoal trocou um pouco as pontuações para deixar um pouco mais valorizado essa parte das estáticas aqui no Brasil. Eu acho que é bem justo, dado que a gente não tem essa tamanha competição das provas dinâmicas aqui no Brasil. São muito menos equipes que conseguem rodar todas as provas, até menos ainda. Então valorizar um pouco mais a parte das estáticas é um pouco mais condizente com o que a gente tem aqui. Claro. Acaba sendo um pouco mais equilibrado também, né? Vamos aí acompanhar o carro de número 84. Rapaz, é matador isso aí também. California State University. Vamos ver como é que eles vão. Parece rápido, hein? Foram na pegada. Foram saindo de lado. Vamos ver aqui. Já vai entrar algum carro depois? Não? Tem apontado ali. Carro de número 57. Carro de número 57. Vamos ver aí de quem que é. Saiu um pouco mais lento. Veio parando. Já saiu já pra... Não sei porquê, mas saiu. Parou, né? Panther Motorsports. Universidade Internacional da Flórida. Quem tá levando aí o skid pad por enquanto é a FSUPV Team. É a Universidade Politécnica de Valência. Estão levando aí, fizeram um tempo 5:117. Seguidos aí da Utah Racing e da Cyclone Racing. Um pouquinho mais atrás agora, em oitava, tá a Cefet com 5.292. Isso aí, aqui o pessoal
do staff aqui já me informando que a Valência é a única equipe europeia que está fazendo a competição aí de Michigan. Tá aí. Né? Vamos dar uma olhada aí como é que tá a aceleração. A aceleração que tem informações que ficou parada agora mais cedo, durante o almoço deles ali também, mas porque teve alguma bagunça média ali, leve também, de um carro que estava acelerando, acabou saindo, se eu não me engano, pegando no muro ali, estavam limpando a pista, aproveitaram para fazer a pausa do almoço ali. Vamos lá, Minis Fórmula do Colorado. Foi bem também, hein? Bom. Os carros lá fora são muito parecidos, cara. Sempre achei. Sim. Eu tinha a impressão também. Aqui no Brasil o pessoal faz um pouquinho mais diferente. Um carro, pelo menos quando a gente olha as que conseguem andar aqui, fica um pouco mais diferente. Lá eu acho que eles copiam muito um ao outro, por isso que... Porque lá tem bastante carro diferente também, se for ver, né? E eu acho que assim, eu vi pelo menos nos últimos anos uma crescente dos carros que não tem asa na frente, tanto atrás, né? O próprio carro da Mauá nos últimos 2 anos. Então acho que também, do meu entendimento, é porque também a velocidade média ali do autocross e do enduro das pistas do exterior é um pouco mais alta, justifica um pouco mais essa aerodinâmica, né? Aqui no Brasil a gente acaba sendo um pouco melhor, a gente não tá com esse pacote aerodinâmico, pelo menos nos últimos anos as equipes foram em direção a isso e parece ter ido bem. Vamos ver aí mais uma alinhando para aceleração. Cyclone Racing. Iowa State. Essa tem a asa diferenciada ali atrás, traseira ali, ó. Agora tá vindo... Nossa, agora tá vindo esse temporal bom também. Vamos ver quanto que tá se fazendo esse pessoal aí. Tempo mais rápido aí da aceleração até agora é 4.229 da Missouri University, seguida da Oklahoma com 4.264. Muito próximos também os 4 primeiros. 4.229 a 4.286 é a diferença que tem do primeiro ao quarto aí na aceleração. Agora vai começar, pelo visto, a se formar bastante fila ali na aceleração, para o pessoal acabar de rodar tudo e conseguir rodar todas as provas aí, viu? Logo o pessoal já tem que se preocupar já com o setup do autocross, né? Claro. Já começa. Tem que acabar a aceleração logo. Exatamente. Vamos ver. O pessoal tem que aproveitar o tempo de aceleração que teve por conta da parada, né? Então imagino que a fila deva estar se estendendo mesmo. Rodou o carro 88 aí da última equipe, eu não cheguei a conferir que número que ela, pareceu ser meio lento. Não sei se eles tiveram algum problema, saiu meio engasgado, pareceu ir meio lento pro final. E aí terminou o carro de número 23, eles não estão mostrando aí os... Enquanto isso aí o skid pad aí do 76. Tivemos alguns erros no skid pad esse ano, hein? Pelo menos por hora já tivemos gente engolindo cone, alguns passaram reto. É uma coisa que não tem. É verdade. Teve gente que rodou. E o pessoal, pelo que eu me lembro ali também, a logística lá nesses Michigan Speedway é bem complicada, porque é longe pra caramba uma coisa das outras. As provas são bem longe uma das outras, os boxes também são bem longe uns dos outros e das provas também, então é bem complicado quando a gente compara aqui com o Brasil lá no ECPA. A gente tem as coisas bem mais perto, dá tempo de ir, fazer, voltar pro box, mexer no carro, mexer no setup, voltar para lá. Sim. Lá em Michigan, nesse Speedway aí, fica complicado, segundo relatos aí do pessoal, a logística fica prejudicada. E parece que tá um dia bem quente, né? Inclusive, vamos conferir aí
o que a gente tiver de informações sobre as condições da pista. Eu já vi uma outra barraca voando, indica um certo vento, inclusive tem uma jogada venta ali no bastante. fundo. Todo mundo conta que venta bastante ali. Se não tiver uma jaqueta boa ali, você passa frio. Vamos ver aqui como é que estamos. Tá apontando aqui por volta de 27 graus. Bem quente, assim. Acho que depende do referencial, né? 28 graus. Então que venta muito lá, né? Então, e pelo visto o dia tá bonito. Sim. Dia limpo, bem limpo. Então, dizem que pelo que o pessoal fala que a noite fica, quando o sol vai embora, fica muito frio. De dia fica quente. Tá mais quente que ano passado, se eu não me engano, ano passado tava bem frio. 30 graus de dia, 11 graus de noite, de madrugada. Tá me lembrando bastante Piracicaba, até meio nostálgico, hein? Piracicaba faz um pouquinho mais que 30. Faz 5 de manhã e 35 à tarde, né? É. Agora os carros estão todos enfileirados para fazer suas provas, né? E sem falar ainda da logística, que é uma coisa longe da outra ainda, você ainda acaba tendo que lidar com as filas. Sim, claro. Então você atrasa mais ainda. Fica complicado de fazer e refazer uma prova quando não dá certo de primeira, né? É importante lembrar pro pessoal que talvez não saiba disso. As equipes são proibidas de andar com o carro rodando fora das provas, né? Evidentemente. Pode parecer meio óbvio em primeira mão, mas eles são todas obrigadas a empurrar o carro. Isso. Certo? Então torna essa logística ainda. Os 30 graus talvez, pior ainda. Fica uma coisa, não sei como é que é o autódromo lá, mas se tiver algum tipo de inclinação, alguma coisinha, uma curvinha que tiver que fazer mais fechadinha, assim, já se perde um tempo só de transportar o carro do lado A pro lado B. Com certeza. Aí teve um errinho aí na transmissão do pessoal. Alguém chutou a câmera ali, ó. Voltaram. Carro número 4, é isso? Número 4. Pareceu rápido, hein? Pareceu rápido. Deixa eu pegar aqui a relação dos números dos carros aqui. Bom, é isso que eu ia fazer. Tá aqui no aplicativo do FSAE. Recomendo para quem está em casa, viu? Formula SAE, aplicativo. Sempre número bom 4, também, né? Universidade de Connecticut. Bom pra evitar aquele delay, né? Quando vai que o vizinho dá um grito antes, você toma um spoiler. Sempre bom você checar com o melhor, mais rapidez possível, né? Sabe como é que é? Esse daí eu conheço. Esse não é o Bulldog aí, não? E aí, passaram a entrada. Eu tô querendo saber quando é que o pessoal vai começar a andar no Autocross. Vamos ver. Aí o número 66, fazendo só um reconhecimento no skidpad aparentemente. Tentando fazer o mais rápido que pode, sem sair de lado. Olha lá. Tô sentindo falta também do tempo que a gente tem aqui, que a gente teve no passado, que a gente tem lá no Brasil também, de ficar mostrando os resultados na tela, hein? Pior que faz falta Esse mesmo. ano tá fazendo um pouquinho de falta, o pessoal lá de Michigan assumiu um pouco mais essa parte. A gente ficou um pouco defasado com isso. Mas pode ter certeza que no Brasil vai voltar para ter. Ah, sim. Que a gente não brinca em serviço, não. Eu não sei se você reparou ali, Godinho, no fundo ali, não sei se você viu, tinha um rapaz com umas calças bem bufantes ali. E elas pareceram estar se jogando bastante ali na aceleração ali. Então parece estar com bastante vento ali. Isso deve dar uma atrapalhada no skidpad, rapaz. Pela oscilação da calça ali, ele me pareceu estar pegando meio lateralmente em relação à pista de aceleração, naturalmente.
Então, assim, o que vocês vão fazer com essa informação aí cabe a cada um. Eu só tô dando ela aqui, eu trabalho com os fatos. Você quer calcular? Não, eu trabalho só né? com os fatos, eu não Entendi. consigo. Coeficiente de bufância da calça do rapaz ali, eu desconheço. Olha aí, o 86 também mandou bem. Muito seguro do que tá fazendo ali. Uma fumacinha leve atrás. Eu né? vi também ali, hein? Olha Meio que eu não sou bom azulada. de ver. Meio azuladinha. Olha que eu não sou bom de ver. Carro aí de número 74? E Isso aí, acredito que 74. Aí, ó. 34. Muitos estilos de aerodinâmica. São muitos carros 148, se eu não me engano. Geralmente, até um fato curioso, se eu não me engano, os carros do Brasil, quando vão para lá, dos ganhadores, já acabam ficando com os últimos números. Então, o ano passado, se eu não me engano, a maior era 147. Esse ano a própria Cefet é 148, porque eles entram meio que no final da fila dos números. Por isso que eles ficam com um número tão alto aí, entendeu? Mas de resto, geralmente, eles seguem mais ou menos a mesma lógica aqui do Brasil. Então, esse 73, por exemplo, pode ser que tenha sido o 73 do ano passado, na competição. A própria Mauá, se eu não me engano, que está usando o número 7, porque ficou em 7º ano passado na competição. Ah lá, ó. Falei, ó, as calças do rapaz ali no fundo. Agora parou, só porque eu falei. Mas elas estavam ali, lateralmente ali. A fila da aceleração parece ter dado uma reduzida, né? Estamos com 2 carros aí, pelo que a gente Agora deu uma ver. reduzida, acho que passou muita gente aí, né? Na aceleração, vamos ver, acho que provavelmente o pessoal que ganhou... o pessoal que estava na frente vai manter o tempo, hein? Vai ser difícil de bater o Missouri. 4.229. Opa! O que rolou Tivemos aí, um rapaz? padrão de cones, rapaz. Levou um, deixou mais um ou outro no chão ali, ó. Esse aí vai levar o troféu cone, hein? Bonito de ver, hein? Será que eles têm troféu cone lá fora, pô? Pô, se não tiver, acho que é uma falta de personalidade, eu diria, até certo ponto. Tinham que copiar a gente isso daqui, hein? Será que eles gritam baja lá fora também, quando saem da pista? Não sei. Aqui quando saem da pista já é grama, né? Lá ainda tem asfalto pra caramba. Vamos ver aí. Se não me engano, esse carro 73 é da Universidade de Washington. Não me lembro ao certo agora. 73? 73, 73 eu tenho aqui pra você, ó. Washu. 73 é o Washington State University. Ela mesmo. Washu, ela mesmo. Bela sigla, hein? Washu, ficou bem legal. Ficou bom. Vai bem. Ó, a plaquinha ali atrás, você já vê lá no fundo os tijolinhos e só a perna da tenda que tava ali, entendeu? Então estamos trabalhando com uma certa quantidade de vento aí. Ah, com certeza. O pessoal que tem aero aí vira uma vela, né? Ó, lá no Skidpad a Cefet continua no top 10. Continua em 8ª no Skidpad. Eu acho que eles vão se manter ali, viu? Pelo visto, nem a Mauá nem a Cefet tá voltando para fazer alguma outra prova deles. Pelo menos ainda não apareceram aí nem na aceleração. A Mauá nem Skidpad ainda fez. Pra quem não acompanhou ali também, antes da parada do almoço da aceleração, a Mauá tava alinhada. Era a segunda da fila ali, aí pararam no almoço ali, mandaram o pessoal embora. Eles devem ter ficado meio bravos, estavam com o setup pronto de aceleração para fazer. Não avisaram, ficaram ali à deriva. Se não me engano, foram até lá pro Hot Zone por informações ali que eu fiquei sabendo. Olha lá, 22. Migu, é isso? Mizou? Eu tinha a impressão que era Mizou. Será que é do Missouri? Pode ser do Missouri. Vamos dar uma olhada aqui.
22. O pessoal tá gostando É de do varar. Missouri. De varar a É reta da aceleração. o Missouri, que é que são os ganhadores até aqui da aceleração, não é? Não tô enganado. Eles mesmos. Carro de número 22, University of Missouri. Acabou de fazer o skid pad, então vamos ver como é que eles foram. Fizeram aqui 5.440. Estão em 12º, estão atrás da Cefet. No Missouri? Sim. Qual que tá o tempo do primeiro carro, então? No skid pad? No skid pad, primeiro carro, rapaz. Fez temporal a Valência, hein? 5.08. Rapaz, representando a Europa aí, nossos amigos portugueses. Valência. Português? Tá de sacanagem, velho? Foi mal, vamos Agora a gente sabe que você fez estudante de engenharia, engenharia, amigo. me Meu Deus do desculpa, céu, cara. Não, inclusive tive ótimos professores de geografia ao longo do meu tempo aí. Olha, nada a que esses ver, caras veem isso por aí, incompetência da minha parte, negativo. Não, Os pelo professores, amor de Deus. As referências de ensino de geografia foram sempre ótimas. A gente vê que o nível dos Regina narradores Mara, aqui não ó, tá nem um pouco bom, viu? Não, eu vou até aproveitar esse tempo pra pegar o meu computador ali pra fazer um fact-check um pouco melhor, né? Vai lá, vai lá. Só um segundo aqui. Vamos ver, ó, mais equipes aí se alinhando ali pra fazer a aceleração, então. Aparentemente você não pode mexer no carro ali na fila, né? Tem até um sinalzinho proibido mexer ali na direita, ó. Isso aí no Brasil dá um problema, rapaz. Dá um problema. Vamos ver aí quem tá se alinhando, que eu não enxergo bem, hein? 112? Tô louco. Vamos ver quem que é. Se é 112, Carro número né? 81, 112? Peraí, temos que checar essa informação aqui. 112. Número 18? Talvez. 113? Não sei, tá muito ruim de ver, pô. Não vi nada. 118 aqui, o nosso staff soprou pra gente. Liberty University. Aí o 71 fazendo skid pad, parece bem, hein? Tá bonito o carro dos caras, hein, ó. Bem nacionalista para eles, hein? Ave Maria. University of South Florida. Mais um aí que tá se alinhando para aceleração. Vamos ver o tempo. Saudades, tempo na tela. Eu tô puxando eles aqui com uma pequena dificuldade aí, novamente, por minha incompetência. É, o tempo na tela aqui eu tenho na minha, mas também ela não vai... Ainda era mais legal. Vamos lá, puxei o chat da transmissão aqui. Acho que se eu colocar um notebook aqui no meio, ele acaba tampando demais a gente, hein, Godinho? O que você acha? Tá de boa, tá tranquilo. Você tá olhando aqui? Você tá olhando aí? Eu tô olhando aqui, tô olhando aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E desistiram, olha lá. Número 104 desistiu. Opa, número 35. Aqui vamos, número 35. Começou devagar ali. Começou pra esquerda, né? A maioria tava começando pra direita, eu tô louco. Não, eu tive essa impressão também. Vamos lá. Então, parece... Isso é curioso, na verdade, tá? Eu posso ter errado, mas isso parece até uma regra... Ah, não, foi embora lá. Tipo... Acho que ele tinha engasgado antes. Só acabou terminou. Desistindo. Olha lá, começando aí o 79. Vai começar a volta valendo aqui. Não começou nada também. Aí eu tô parecendo palhaço aqui.
Não tá dando pra entender. Olha lá, o 118 de novo aí, ó. Agora eu sei o número dele, pô. Ó, no skidpad... Ih, ficou preto. Ih, perdemos a imagem. Perdi a imagem. Opa, voltamos. 118 pareceu bem agora. Olha só, curiosa a mufla desse carro. A mufla, deixa eu ver. Ih, rapaz, quase pegou. Curioso. Ah, tá legal. Bonito. Achei interessante. Olha lá. Diferenciado. Não sei se vocês perceberam, mas teve um cone aí que sambou e não caiu, acho, hein? Se o cone... Ou caiu, caiu sim, ó lá. Caiu 2. Mas esse é uma coisa interessante também. Se o cone sambar e não cair, não é cone, viu? Negativo. Se tiver dentro do quadradinho aqui no Brasil, pelo menos, se cair dentro ainda e tiver de pé... Segue o jogo. Segue o jogo, não conta o cone. Vamos lá, carro de número 69. Tô tentando puxar... Opa, temos uma câmera exclusiva. Temos spoiler aí de uma câmera exclusiva. Enquanto isso, o carro 71, o grande nacionalista, rodando de novo mais uma perna do skidpad. Vamos ver se eles conseguem melhorar o tempo deles. Opa, temos informações Agora na tela temos aqui. informações na tela. Bem quando eu consegui olhar o link aqui. Olha lá. Agora sim, olha lá. University of Missouri. Que é isso? Eu não entendi, não. Ih, já perdemos a imagem, já. 4.03, estava errado aqui. Ah, puxei aqui. Puxei bonito. Pera Puxou aí. o quê? Algumas informações aqui, ó. Vamos ver. Vou disponibilizar pra você, meu amigo Matheus, que de longe tem muito mais propriedade aqui. Primeiro essa primeira aba aqui, ó. São essas 3 abas que estão abertas aí. Ah, sim, claro. Eu tô vendo elas mesmas, mas é mais fácil de ver. Isso aqui mais maior, né? Opa! Ah. O que é isso aqui? Isso aí é autocross. Parece um autocross? O autocross tá aberto desde de manhã, né? O pessoal começou agora a entrar na fila pra alinhar. Um ou outro, só se você pegar aqui o autocross, o pessoal que fez. Aqui o autocross. Só Georgia Tech. Temos quantos que fizeram? 24, até que não é tão pouco aqui ainda. Vamos ver quem que já fez. Algum querido aqui do Brasil? Acredito que não, nem Cefete nem Mauá, não estou vendo. Não lembro de ter visto também, não. Não vi nada, então segue o jogo. Então aí estamos com pendência em Mauá, precisa rodar... Mauá ainda está precisando rodar um skidpad pelo menos. Sim, temos uma aceleração. A Cefete e a Mauá tem pelo menos o segundo piloto da aceleração. Não sei se a Cefete rodou o segundo piloto ainda do primeiro, aliás, segunda perna do primeiro piloto de aceleração. Ok. Mas, com certeza, temos alguma coisa aí para rodar. A imagem está congelada aqui, já faz um certo tempo. Ali na pista do skidpad. Temos aí o tempo para fechar ali na esquerda em cima, sobreposta pelo nosso queridíssimo logo da FSAE símbolo da FSAE Live. Bonito de ver. Georgia Tech aí então liderando o autocross com 49.231. Opa, câmera exclusiva. Temos uma câmera exclusiva na tela. Mariana Becker ao vivo, é isso mesmo. Olha lá, bastidores de como que é lá no Speedway para você de casa ver. Ó o vento, como é que tá quase subindo as coisas aqui, se não segura ali no pé da tenda, sai voando ali, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que vai ser difícil alguém
ganhar da Politécnica de Valência no skidpad, viu? Ó, tem bandeira do Brasil na tela, hein? Temos aí uma bandeira do Brasil. O pessoal da Mauá, aparentemente, fazendo setup aí, ó. Pessoal da Mauá fazendo setup aí, seja pro skidpad provavelmente, hein? Acho que teremos áudio. Nosso correspondente brasileiro nos Estados Unidos. Manda lá, Gustavo. Vamos ver se a gente consegue de novo aí as câmeras e o sinal do nosso correspondente lá em Michigan. Enquanto isso, vamos dar uma olhada nos comentários aqui, ver se temos... Vamos dar uma olhada. Temos alguma interação com os fãs. Fala pra gente aí. Ricardo Ervilha, bota a lente aí, Matheus. Tá complicado, amigo. Eu já falei que eu não sou bom de ver. Não sou bom A de primeira enxergar. coisa que apareceu pra mim aqui. Boa tarde, Matheus. Bela análise do vento valente, muito obrigado. E aí, por hora é isso aqui, ó. Explica as regras e o objetivo aí, não sei como funciona. Bom, vamos lá. Bom, no momento estamos divididos em 3 etapas que estão abertas para as equipes entrar. Então nós temos aqui a prova de aceleração, certo? De 0 a 75, a ponto 75... 0 a 70, como que 75 é? metros. 75 metros. 0 a 75 metros. Aceleração. Tomou a bandeirada, pode sair. Arrancadão Saiu, mesmo. Chegou arrancadão, simples, objetivo, não tem muito o que se pensar, né? Quer explicar o skidpad? O skidpad, ele funciona assim, cara, ele é um pouco mais diferente. Como você pode ver ali, a câmera estava um pouco mais de baixo, não deu para ver exatamente direitinho, mas era 2 voltas, uma para a direita e uma para a esquerda ali, né? E o que acontece? Ele é um 8 mesmo. A equipe começa dando uma volta para um lado e na segunda volta para o mesmo lado ele conta um tempo, da outra volta para um lado e na segunda volta para o outro lado ele conta o outro tempo. Esses 2 segundos tempos ele conta uma média desses 2 segundos tempos para fazer o tempo final que está valendo aí. Popularmente conhecido também como figure eight. Famoso Como figure eight. É? Figure eight, nunca ouviu? Nunca ouvi falar. Figure eight é exatamente esse formato de 8, infinito, que seja o 8, enfim. Entendi. É o termo utilizado para definir isso aí, até eu já ouvi alguns Olha lugares aí, disso. mais uma curiosidade que eu não sabia. Fun facts, não é só sobre o vento que faz o homem. E aí, então, a gente tem a aceleração, o skidpad. A aceleração, por óbvio, o objetivo é para medir o quanto que o carro consegue fazer a aceleração o mais rápido possível. O skidpad, na teoria, falando assim um pouco mais, seria uma condição mais de steady state do veículo, em condição de curva, para entender aí se a dinâmica do veículo tá bom ou não, tá? Então, se você tiver uma boa suspensão bem ajustada, uma aerodinâmica na teoria bem ajustada também, é questão de travar o volante para um lado, acelerar até uma certa velocidade e fazer a prova inteira numa única velocidade que você vai conseguir fazer mais rápido, né? Exatamente. Na teoria é isso, na prática o braço do volante conta muito. Conta, muita gente traseirando, já vemos novamente gente rodando. O que mais tem no skidpad é o pessoal rodando, principalmente aqui no Brasil, que o chão não é nem um pouco liso, você vai quicando mesmo, é horroroso. Engole cone, joga cone longe. É coisa doida. E por último, também temos o Autocross. O Autocross ele tem 2 funções, tanto como uma função de volta rápida, aí para avaliar o carro num circuito aberto, que a gente fala. Então ele começa e termina em pontos diferentes. Ele é um circuito aberto, ele não é um circuito fechado. E ele conta, além do tempo mais rápido, e contar os pontos dessa volta rápida de um circuito aberto, ele também é classificatório para a posição do enduro que começa amanhã, que rola amanhã. Importantíssimo. Opa, voltamos para o nosso correspondente e depois vamos responder a pergunta Olha do Arthur lá. Neves, hein? Sobre os resultados dos brasileiros. Vamos ver aí então o carro da Mauá saindo aparentemente do setup.
Pessoal correndo aí para levar o carro a tempo ali pro skid pad, porque ainda tem que voltar e fazer setup pro autocross, cara. Eu acho que a Cefet vai direto pro autocross, hein? Não vai voltar lá pra aceleração, não. Bom, então vamos aproveitar esse momento para falar dos resultados dos brasileiros aqui, que já perguntaram pra gente. Manda aí. Vamos lá. Então temos aqui... tem que ver qual que é o evento aqui. Olha lá todos os cuidados aí da mão A. Então, Autocross até agora não temos resultados de equipes brasileiras. Como muito bem falou o Matheus, temos 24 equipes aqui que conseguiram já completar pelo menos uma tentativa do Autocross. Na prova de aceleração, nós temos Instituto Mauá de Tecnologia em 15º. E... cadê, meu Deus do céu? E a Cefet em 35º. Acho que é isso mesmo. 35º, eles fizeram 4.8. Então, pode ser que tenha tido algum problema ali quando estavam fazendo a passagem. Mas, querendo ou não, lá, como o tempo, os pontos para as provas são normalizados, eles fazem uma certa normalização do primeiro até a última equipe que faz o tempo. Então, você conseguindo um tempo mais ou menos decente ali, você garante bastante ponto até. Então, não é importante, em questão de pontuação, você ser primeiro, segundo, terceiro. Óbvio, é uma glória a mais, né, para trazer para casa quando dá para fazer. Mas não é exatamente obrigatório. Olha lá um pilotinho. Vamos abrir o áudio para ver ele falando aqui. Português. O que vocês vão fazer agora? Qual prova? Muda um setup de aceleração, um setup de skid pad, um setup da dinâmica, um setup de autocross. O time agora está correndo, vamos agora para a prova de skid pad. A gente teve alguns problemas com o sistema de combustível, mas já devem ter sido resolvidos. Vamos para o nosso menor potencial, vamos mostrar que é Brasil, vamos lá. Bora, Mauá! Da Mauá, falando aí que eles vão fazer o skid perto. Sabe as palavras do Pedro Armando, hein? E assim, devo admitir que essa felicidade, esse entusiasmo, realmente, cara, bonito de ver, motivador. Muito bom, muito bom. Sorriso, a gente sabe pôde ver ali também, olha lá a torre do Speedway. A gente pôde ver ali também que tinha um outro colega também da Cefet ali perto. Mas como eu estava falando, então não é exatamente tão importante assim você ficar primeiro, segundo, terceiro para pontuar bem. Um tempo decente ali já te dá uma pontuação decente também, e é o suficiente às vezes para somar pontos o suficiente. E deixa eu comentar aqui sobre os tempos, né? Eu acabei falando as posições e não falei do que importava. Então a Cefet está com o seu melhor tempo, como você falou, com 4.858. Quanto tá o último, você viu? Me parece, deixa eu ver se ele atualiza aqui quando eu aciono, mas me parece ser isso aqui, hein? É isso aí. Adjusted time, é isso aqui. Me parece ser isso aí. Não, o último tempo, o último colocado mesmo. O último colocado, o último tempo tá 7.833. Então, Colorado School of Mines. Então, se a prova tem, acho que se eu não me engano, a prova vale 100 pontos ou 125, depois a gente pega aí. Mas você faz a normalização dos pontos, você vai ter alguma coisa ali quase na metade, entendeu? Não é tão ruim assim, você não zerou o ponto. Aliás, bem para cima da metade, você não zerou a prova, muito pelo contrário, vai fazer uns 80 pontos, 70 pontos para mais, então tá ótimo. Não precisa voltar para fazer, não. O melhor tempo atualmente é do Missouri, como você mesmo falou, 4.229. E o tempo da Mauá, que ficou faltando aqui eu comentar, 4.429. 4.429, olha lá. Isso aí. 0.2 segundos abaixo do primeiro. Positivo. Lembrando que isso é aceleração, hein, pessoal? 0.2 vai do primeiro ao 15º. 16º agora. Ao 16º agora, acabou de passar olha lá. Quanto mais tempo passa, vai esquentando lá a pista, né? E vai também melhorando um pouco das condições para as equipes passarem. Exatamente. E eu não sei se a tabela aqui está atualizada da forma correta, mas a última equipe
Então, aceleração, que fez o 7.833 sem nenhum cone, viu? Aceleração, né, amigo? Ah, é verdade, né? Porra. O fio da meada tá... Não, tá... Pelas hoje minhas tá... palavras. Mas, vamos lá. Skidpad, faltou falar do Skidpad. O Skidpad, a Cefet tá muito bem. Com 8.280, hein? 5.280. 5.280. Se a gente for comparar aí até com o tempo que o pessoal faz aqui no Brasil, é melhor que até a própria Cefet aqui no Brasil, por causa dos motivos que eu falei agora há pouco para vocês. É um asfalto muito melhor, condições muito melhores aí enfrentadas por eles, mas vocês podem ver que provavelmente foi um piloto experiente que fez aí, já acostumado a fazer e bem treinado. Fez com calma, fez bem e vai trazer um resultado legal aí para a Cefet. 5.280 aí, comparando com o tempo da melhor equipe, que ainda é da Politécnica de Valência, que é 5.043. Eles abaixaram o tempo? Tava 5.08, pô. 5.08 é o final, normalizado. Não, é isso aí mesmo. Ah, você tá me enganando. Eu tô te enganando, não tô te enganando como tô lendo as coisas erradas. Então na Cefet aqui não estamos falando de 5.280, não, é 5.292. Ó lá, 5.292. Exatamente. Ó o pessoal da Cefet aí. Ó lá, Cefet. Tá alinhando para aceleração, então, hein? É isso? E por enquanto, sem sinal do Instituto Maior de Tecnologia no Skidpad. A Cefet ali, antes de cortar a câmera, tava mostrando eles alinhando para aceleração, hein? Então, vão tentar buscar aquele tempo que a gente falou. Vamos ver enquanto a gente tenta recuperar nossas imagens das câmeras principais. Vamos acompanhando aí. Teve gente perguntando aqui, pessoalmente, sim, no meu privado, perguntando qual que é a chance de colocar esse carro na minha mão. Rapaz, a quantidade de gente que entra na equipe querendo brincar de carrinho. Vou te falar um negócio, viu? Concorrido aqui a brincadeira. Então, chance nenhuma aí, tá? Não, tem chance. Não. Presta vestibular lá na Cefet, aqui na Mauá. Tem essa chance aí. Entra, presta processo seletivo das equipes, faz processo seletivo de piloto, estuda a dinâmica veicular, briga com os outros pilotos, aí você consegue entrar, pô. Não é tão difícil, não. Exatamente. Você nasceu do tamanho e peso certo, inclusive ajuda legal. Ajuda, tem essa Temos também. algumas questões. Eu, por exemplo, só consigo entrar confortavelmente no carro de 2017 da Mauá. É um pouco mais permissível nesse quesito, né? E também confortavelmente, claro, cabendo aí a interpretação. Right. And now you do and know. now everybody listening knows. Como estamos aqui. Oh, this is beautiful. Let's go to my fiance, Jackson Rose of Oklahoma State. Bullet racing. Love to see love out here in the chat. Aparentemente ainda continuamos com a maioria das equipes fazendo aceleração e skidpad. Temos aí então 2 horas e 3 minutos para fechar. And I tell you what, just as I thought Stuart Little was losing love, Chicken Little has nothing on Stuart, and Stuart Little is the best from LM. Por exemplo, que ainda tem que fazer o... Guys, anyway, I love here we the have fun. car 79 on Skidpad, Florida Atlantic, Al's Race. Maybe they were the one with Turtle Vamos ver se tivemos mais equipes no Autocross number aqui. Estava com 52, go Hornets. 24 Love equipes, to see the certo? Hornets make a Sacramento move. State, Agora lots já of estamos love com all day. 33 equipes. Here no the Olha, o Autocross. pessoal começou a rodar então. Olha lá como é que tá a Politécnica de Valência no skidpad. Só não tá com os tempos certos ali, ó. Tem um que tem até a data ali. Texas A&M. Tudo bagunçado. Foi hoje, aparentemente. Tá tudo bagunçado. Mas em defesa de quem tá montando essa tabela aí, foi eu que montei no passado. And to answer your question about the car numbers, that is just based on when they registered. Absolutely. Not on last year's final position. Assim como nós, eles são mortais. Claro. E não são profissionais. Aqui só tem voluntário fazendo live tanto de lá quanto de cá. Então a gente tá entregando o melhor que a gente pode, meus queridos. Com muito carinho, sempre com muito Built carinho. by us, raced by us. Vamos dar uma olhada nos tempos do Autocross, que não faz tempo que a gente dá uma olhada?
Vamos ver. Getting ready I for believe some that's action. Oklahoma State University. Georgia Primeiro Institute of Technology. OSU, Georgia Tech baby. ainda. 49, 231, Only positivo. fiance, Jackson, Distante do Rose, segundo, hein? Tão competing. difícil. Ano passado, se Shout eu out não to me him. engano, eu vi até outro dia. Eu Near lembro University, que Kentucky. do There's some oitavo, Wildcats do I know in nono that chat. pro terceiro, Speaking of eram Wildcats, 4 what about segundos the a High School diferença. Musical E Wildcats? depois do Gotta terceiro pro primeiro era mais 4. Head in the game. Sure Rapaz, do, estamos and aqui that's what trabalhando these com um drivers pouco are mais de doing. 2 segundos, right. 3 segundos aqui. That is Entre o right. primeiro e o segundo, They're University of soaring and they Victoria. are flying. Olha lá, E a então Georgia isso Institute vai of mostrando aí que é uma diferença They're gonna- boa. they're ali gonna do bop to the top, pessoal, I'll se eu tell you não me engano, that. Ano passado, Here's 117, that was Oklahoma o State. primeiro fez 46 Here's segundos. 108. Lembrando aí que a distância do Temple autocross é mais University, ou menos padronizada também. Mike, I know you're going to jump in about Então, where é Temple's mais ou located. menos Temple's located in Philadelphia. Good How to do see you know that? How do I know that? I'm actually from originally out that way. Mais ou Brother menos went to tem Temple. They are the uma noção se ele tá Owls. rápido ou não, menos de 50 It's segundos, awesome to com see certeza sempre Lehigh, vai ser rápido. Temple, Nova. Entendeu? É, e A um little bit of carro menos de Eastern 50 Pennsylvania segundos make aqui. their way Agora out this quero ver way. bater. What's a fun fact you have about Olha lá. Temple besides they're the Owls and your brother went there? Conseguimos So perceber what? That's também. not enough. You O always mais want more, aberto Scott. é ali o I'd circuito like em something relação ao actually Brasil, né? Você fala, interesting. That's not interesting. No shot to your brother, but nobody knows him. O pessoal pedindo pra baixar o volume da live principal, da live gringa. Confirma isso aí, produção. Temple again. Sometimes I gotta think because Dá pra baixar um pouco. it's not just. And Tá here's gostando de US. ouvir a gente, Godinho? Isso é bom de ver demais. O dia que o pessoal gostar tanto assim de me ouvir, eu vou me candidatar, pô. Que isso? Pra ficar falando aqui, eu sou bom. Coisa linda. De graça? Quer dizer, se fosse, né? Se pagasse ainda. Pô, Né? Esse carro aí pra mim é o mais diferente que tem, olha isso. carro de número 54, não é isso? 54, vamos confirmar aqui, ó. É 54, estamos trabalhando com a equipe Tennessee Tech University. TN Tech Motorsports. Com essa asa baixa aí, você acha que tem algum downforce? É, bom, o povo lá atrás costumava pendurar as asas bem altas, né? Foi proibido, inclusive, fazer isso, aqueles carros antigos, eu esqueci o ano. 2014, aí Não. você tá chamando o pessoal de 2014 de antigo. Como é que é isso aí, velho? não, pois eu vou pesquisar, vou trazer mais. Pode ter certeza, trazer é mais 2014. Não, calma aí. É 2014 no Brasil, pode ver, pô. Então eu tô me explicando mal. Você falou antigo. 54. Eu falei o quê? 54? Aqui, ó, 1969. Ah, você tá falando Fórmula 1? Fórmula 1, Ah, exatamente. não, eu tô falando de Fórmula SAE, Não. pô, é muito melhor. Não, sim, não tô querendo comparar os dois aqui, eu tô... Mas é na época que, assim, talvez fique um pouco não muito prático mostrar, mas estamos falando disso aqui, ó. Compartilhar de uma forma um pouco... Meu Deus. Então. Vou mostrar pro pessoal do que eu tô me referindo aqui. Estamos se referindo a isso aqui, pessoal. Tá complicado, você não tinha nem de plate ainda, ó. Ó. Nem de plate tínhamos. Só que isso aqui ficou, como os jovens diriam hoje em dia, ficou roubado demais. E aí, corte. Aí pro pessoal entender também, quanto mais alto é a asa, é o aerofólio ali, mais limpo é o fluxo de ar que ele consegue pegar. Uhum. E mais downforce ele consegue gerar por causa disso. Quando ele se coloca assim muito baixo, ele vem com o ar todo sujo, que a gente fala, né? Todo turbulento. E ele acaba não tendo uma eficiência tão legal. Então eu duvido um pouco daquela asa estar sendo eficiente, viu? Especialmente em situação de corrida, né? Que tem o carro da frente ali mexendo, deixando Sim. aquele ar na frente bem turbulento. Isso faz uma diferença absurda. Botaram, abaixaram o CG do carro e falaram que é racing. Então a gente tem que acreditar, né, E pô? vamos ver, eles estavam rodando skid pad ali? Eles estavam no Autocross. No Autocross, vamos ver como é que eles foram então. Equipe 54. Equipe 54. Ih, rapaz, já desci bastante. 24º lugar com 1:59.236. 10 segundos atrás aí, hein? Inclusive, bem próximos de 10 segundos aí. 236 para 231. Então, né, dos 10 segundos. Então, realmente é uma diferença absurda. Parece que a asa não tá pagando não, hein? Teve cone? Não teve cone, eu acho, hein? Sem cone. Pelo menos a asa da frente era toda estranha também. Você viu que o bico deles era reto, era quadrado? E embaixo ainda tinha dois finzinhos assim. Era todo estranho eles. Vai entender, né? Assim eu nunca vi. Numa dessa eles sabem de algo que a gente não sabe, mas por enquanto os números aqui estão esperados. Eles só esqueceram de avisar o relógio.
Aí a equipe de número 35 fazendo skid pad novamente, aí já é o segundo piloto. E a equipe 71, os nacionalistas fazendo o autocross aí, ó. Opa! Parece que tá vindo bem, vamos ver. O carro faz curva bem, pô. Aparentemente temos atualização no tempo da Cefet aqui, hein? No skid pad? Na aceleração. Na aceleração? Aceleraram? Subiu para 11º colocado com 4.356. Olha lá, passaram a Mauá, hein? Passaram a Mauá. Passaram a Mauá. Que no momento se encontra 4.300? em 17. Então, para ser faixa aqui, 4.356. Para Mauá, 4.429. Caiu para 17º. Estava no 15º. Caiu para 17º. É. Interessante. Ainda assim, 4.300 é bom, mas a gente pode ver que perto do que a gente faz aqui no Brasil ainda está um pouco diferenciado. Né? O pessoal do chat ainda comentando a respeito do volume da live principal. Corrigiu isso aí, produção? Corrigido. Deve ser questão do delay só. Aí o pessoal da Cefet em loco, fazendo alguns ajustes no carro. Acredito que seja. Será que ainda tem mais uma perna desse segundo piloto para fazer? Vamos ver. Eles não disponibilizam informação de quantas vezes eles foram aqui. Tava tentando procurar aqui para ver se eu trazia um pouco mais de embasamento aqui, mas não temos. Temos só os melhores tempos aqui. O pior é que o pessoal sai daqui, vai pra lá, sai do México, vai pra lá, sai da Europa, vai pra lá. E aí você vê que no decorrer do caminho aí acontece várias coisas, né? Nunca chega o carro do jeito que saiu, tem que fazer ajuste de cá, ajuste de lá. Sim. Ainda tem que deixar bom o suficiente para competir, né? Quando é aqui no Brasil fica mais fácil, o pessoal fica mais confortável, consegue tirar mais suco do carro. Sempre o desafio, né? Tirar o carro aqui da oficina em casa, desmontar ele, colocar numa caixa, enviar ele para fora, remontar, deixar ele em condições apropriadas novamente. Com certeza, claro, a própria Cefet e a Mauá, que tem começado aí um pouco com mais frequência lá para fora, acaba adquirindo um pouco de experiência nisso, claro. Vai melhorando a performance a cada ano, mas, querendo ou não, ainda é um incômodo. Aí o carro de número 89. Passando uns replays, né? Ou não? Não, sem replay por enquanto. E apontando aí para aceleração, carro de número 30. Vamos ver de quem que é. Brown University, que tá com 5.167 como tempo. 45º lugar. Lá vão eles. Ih, cortou de novo. Cortou porque tem coisa mais importante na tela. Temos brasileiros ali, vamos ver. Devem estar se preparando para fazer a última passada desse segundo piloto. Ou até a passada do segundo piloto já a primeira, porque não sei se eles tinham passado já segunda passada do primeiro piloto. Fazendo alguns últimos ajustes ali. Aí o pessoal da equipe da Cefet, com certeza muito felizes. Olha lá. Será que vem temporal por aí?
pergunta aqui que talvez seja até meio cretina eu jogar ela pra você, porque é uma pergunta que deve ser difícil de responder. Por que tanta diferença entre aceleração no Brasil e Michigan? Como que responde isso de uma forma objetiva? Complicado, hein? Objetiva nunca tem, mas a gente consegue ponderar uma coisa ou outra, né? Para começar, não sei como é que é o asfalto lá, não sei a temperatura do asfalto lá. Sem falar também que essa questão da temperatura do asfalto e temperatura do pneu aqui e lá muda bastante. E a outra coisa até um pouco mais direta que pode ser talvez a não padronização do método de... Mais algum pino, alguma coisa pra tentar vir mais, pra conseguir correr atrás do top 5, top 1, alguma coisa assim. Tamo junto! Fala aí na live. Na mão. Aparece aí, fala o que você tá achando. É isso aí, velho. Vamos pra Finals hoje. O Brasil no comando. Voltamos? Bom, estamos com nós novamente. O áudio. Tudo certo, produção? Tudo beleza. certo. Acho que o pessoal da Cefet estava dando uma palavrinha pra gente. Enquanto eles esperam aí as próximas passadas na aceleração. Então, como eu estava falando, essa parte da diferença também da padronização de tomada de tempo, com certeza é uma grande questão. Ano passado, eu fiquei sabendo que eles colocaram o reloginho um pouquinho mais para frente, a gente teve todos os tempos muito mais abaixo. E aí temos tempos decentes, hein, para ver. De autocross, hein? Autocross. Georgia Tech Georgia. continuando aí o 49, com 49 segundos. Muito difícil de bater, hein? Vai ser difícil ali. Mesmo as últimas equipes ali tendo feito, uma fez 5,29, 5,291. 5 o quê? Realmente. Isso aí tá errado. Praticamente um teletransporte ali, né? Não sei se é 55, tá complicado de entender. Deixa eu checar aqui. Autocross, estamos falando... Ih, sumiu ali de quem que é. Mas, mesmo assim, acho que ano passado, se eu não me engano, na aceleração, eles colocaram o reloginho um pouquinho mais pra frente no início da passada. Tivemos todos os recordes brasileiros quebrados, umas 5 vezes. Então, isso com certeza também influencia no tempo da aceleração. Então é sempre bom comparar competição com competição. E no próprio ano também, se for comparar Brasil 24 para Brasil 23, vai dar muita diferença e com certeza não teve essa evolução aí. Provavelmente esse ano a gente vai ter uma regressão nos tempos aqui no Brasil de novo. E até o pessoal que já foi em competição, participou de equipe ou foi só assistir, consegue perceber que assim, em Piracicaba, cara, você chegou cedo, tá um frio, passou-se um certo tempo, já tá um calor insuportável. Nos últimos anos de competição foram assim. Isso com certeza. Isso já muda por si só. Eu acho que aqui no Brasil a gente deve fazer mais rápido mesmo. Acho que a temperatura ali de gripe do asfalto com pneu, até por onde a gente faz, né? Ali às vezes no borrachão ali no ECPA acaba fazendo uma consideração bem grande, né? Um grip do torque ali maior do pneu, mas todo ano muda o padrão e fica um pouco complicado. Então é isso aí, pessoal. O importante é comparar dentre os padrões da própria competição, dos parâmetros do próprio ano. Agora. Exatamente. Por evento. Mesma coisa quando a gente está falando aí do skid pad, né? Uhum. Que nem eu estava falando agora há pouco. Aí o asfalto é bem melhor. Onde a gente faz skid pad aqui em Piracicaba é um asfalto bem judiado, então não tem grip suficiente para fazer no tempo que cada carro conseguiria fazer. Exatamente. E naturalmente no autocross, né, se tiver alguma alteração, apesar de a distância dele tentar ser essencialmente a mesma ali, qualquer alteraçãozinha no circuito já muda infinitamente o tempo, certo? Então... Bom, enquanto isso, nossos colegas da SAE Live. Opa, fui dado água. Eu acho que isso aí não é água não, hein? É água, Tomara que seja. Achei que fosse um copo de... Não tem patrocinador, não tem propaganda, entendeu? Bebida gaseificada de cola.
É isso aí. Fica a sua interpretação qual que é, tem diversos tipos. Mas a produção aqui tá esperta no gatilho. Muito obrigado. Vou deixar aqui para não atrapalhar vocês. Eu deixei isso aqui embaixo porque eu com certeza ia derrubar isso aqui, amigo. Você pode deixar. Não, aqui, tranquilo. Eu me conheço. O pessoal comentando aí que ano passado a pista da Acceleration tava com bastante borracha aqui no Brasil. Também. Então... Isso influencia muito. De ano para ano muda tudo, cara. Então é bom entender a cada ano e a cada lugar, comparar um com o outro. Senão não tem como. O pessoal falando que tem mais uma do Rossoni para aceleração na Cefast. Opa, comentando segunda que... passada dele? Então, rolou uma confusão aqui, se eram 2, 3, se foram 3, aparentemente pararam a discussão no 3 aqui. Eu acho que é 3. Eu acho que o comentário interessante aqui, e eu posso falar isso que eu tenho um pouco de propriedade, né, Godinho? É que aparentemente o nariz do piloto ajuda bem com a aerodinâmica que o pessoal tá comentando. Ah, com certeza. Fundamental, né? Acho que a proporção também, a questão da própria aerodinâmica, né? O aumento de massa. Não sei o quanto tem essa influência aí, mas aparentemente ele tem essa vantagem aí. Enquanto isso, então, ainda não tivemos nenhuma passada no skidpad, hein? Saíram do box já faz tempo. Será que estão na fila? Acompanhando aí no Autocross o carro de número 76. Washington University. Ih, rodou. Rodou? Ih, rodou, rapaz, mas tá voltando pra pista lá, ó. E rodou perto do pessoal ali, hein? Rodou perto da câmera ali, ó. Rapaz. Então, atualmente, se as minhas informações estão corretas aqui, o carro de número 76 da Washington University tem como seu melhor tempo 55.725. Lembrando aí o pessoal que está assistindo, que entrou agora, que o melhor tempo é da Georgia Institute of Technology, 49.231 famosa tempo. Georgia Tech. Muito bom tempo, hein? Difícil de bater. Vai ser difícil de bater por enquanto. E a Missouri ainda continua campeã lá da aceleração, 4.229. Vamos ver. Ó, 4.229, Missouri. E Valência no skidpad. Valência no skidpad. Rapaz, tá mais rápido que eu, hein? Aparentemente sim, deixa eu só dar um refresh aqui, positivo, com 5.080. Isso aí, pra Politécnica de Valência. São, olha a Mauá no skidpad, só porque eu falei. Vamos ver como é que ele se sai, hein? Aparentemente já tá... Bom, tomara que tenha sido rápido ali. Já vai sair para fazer talvez a segunda perna. Vamos ver se já alinha de novo. Aí tá difícil. Perdemos o comecinho ali. Vamos ver se teve alguma atualização aqui no tempo, hein? Acho que não é atualização, né? Foi o primeiro tempo de skidpad da Mauá. O que foi a primeira passada da Mauá. Primeira passada de skidpad da Mauá. Colocou a Mauá em 45º lugar, com 5.803, comparado aí com nossa outra referência brasileira, né? Que é o pessoal da Fórmula Cefast. Tá em oitavo ainda. 5.292, em nono lugar neste momento. Acabou de fazer segunda perna do primeiro piloto. Vamos ver se eles ainda fazem com outro piloto ainda ou não. Vamos fazer um refresh aqui na página para informar para vocês como é que tá. O pessoal perguntando se comentaram da Cefast em Business Finals. Eu estava comentando agora há pouco. Eu comentei do final de design das duas equipes e também do final do presentation. A Cefast já tem aí alguma bagagem, alguma tradição no presentation, tanto aqui no Brasil, que está sempre bem, quanto lá fora também, que já ganhou também, se eu não me engano. Tá no final de novo do Business Presentation. Se eu não me engano, não lembro, acho que é hoje ainda. Não lembro exatamente, mas eu sei que a Finals de Business Presentation lá, ela é apresentada para todo mundo. Então, é uma cerimônia bem legal e bom para todo mundo, né, das equipes verem como é que as melhores equipes estão se desenvolvendo assim nessas frentes. Claro. Então, é um costume bem legal.
Teve mais uma passada na aceleração da Cefast aqui, vamos dar uma olhada. Aqui, se eu não me engano, a segunda perna do primeiro piloto da Mauá deixou em 27º com o tempo médio de 5.495. Então 5.495 a Mauá. Com o primeiro piloto ainda teria o segundo. Vamos ver aí se eles conseguem melhorar esse tempo. Enquanto isso, a Cefet está tranquilona lá no top 10. Olha lá a onboard da Mauá. Ao vivo agora para vocês, hein? Foi só um gostinho, daqui a pouco ela Só um volta. gostinho. Então, aparentemente aqui, a Cefast fez a terceira passada na aceleração. Subiu para um 4.356, foi isso mesmo? Firmado. 12º colocado. Já não tava com isso? Tô louco. Então, essa foi a dúvida que eu tive aqui. Eu não sei se o comentário entrou com delay e eu acabei vacilando com o número aqui. Mas o fato é 4.356 com o melhor tempo na aceleração. 12º colocado para os colegas da Cefast. Alguém já fez acima deles, que quando eles fizeram estavam em 11º. Positivo. Estavam bem. E a Mauá fez a segunda passagem do skid pad. Do primeiro piloto. Com 5.495. Vamos para 28º. O pessoal vai fazendo aí. Quando fez, tá 27º, até já desceu. O próximo fez, já fez menor que eles. É muito dinâmico essa posição lá em Michigan, hein? É muito competitivo. Tem que estar com um carro impecável, com um setup impecável. É muito longe de uma prova para outra. Você vê a diferença de tempo aí de uma prova para outra que as equipes brasileiras têm feito, pelo menos. Tem que ter uma prática um pouco mais bem feita aí. Vamos ver como é que as equipes terminam o dia. Opa, e teve um salve do Just Formula aqui pro pessoal da FSAE Live. Opa, fala Just Formula, André. Sempre bom. Vamos ver aí, enquanto a gente vê os patrocinadores da SAE International. Por enquanto tem sido uma competição mágica aí para a Cefet, hein? Será que eles vão buscar a melhor colocação deles em Michigan? Será que a gente consegue buscar aí qual que foi a melhor colocação da Cefet em Michigan? Vamos ver. Às vezes alguém aí do chat sabe, vamos ver. O chat está interagindo bastante aqui. Acabei não comentando tanto, tava tendo algumas conversas sobre quantas faltam, quem já fez não sei o que, quantas faltam. Eu acabei não tomando posição porque eu não sei qual que é o correto aqui, pessoal. Mas a interação do chat está bem boa. Vamos ver enquanto eu tento achar esses dados aqui. Vamos ver se alguém tem ele pra gente também. E aí, produção, melhor colocação da Cefast na história do Internacional? Vamos ver. Vamos ver. Temos aí a aceleração novamente, um pouco de fila ali. Enquanto que o Autocross vai somando alguns carros a mais. Seria um 18º lugar geral na Fórmula SAE Lincoln 2018? Pode ser, foi uma informação que eu encontrei aqui, mas não sei o quão correta ela está. Enquanto isso, os primeiros tempos aqui das nossas provas... Quem foi seu informante? O meu informante foi... Foi o Gepeto, né? Foi o que pode ser considerado o estagiário, né? O estagiário. O estagiário. Entendi. Acabei recorrendo ao Gepeto, sim.
Então, agora que você já explanou, vamos falar de tudo. Então, ele falou que aqui foi um 18º geral em Lincoln em 2018, seguido em 2019 já em Michigan, não mais em Lincoln, um 44º, e em 23 foi 40º lugar geral, com destaque em 5º lugar nas provas de design e apresentação e 7º lugar nas provas de custos. Olha lá. Pode ser uma especulação grande do nosso colega aqui, mas... Não, acho que tá certo, porque... Informações... A Cefet, que nem eu tava falando agora há pouco, sempre teve alguns problemas na hora de mandar o carro. Eu falei, é muito difícil mandar o carro para lá, né? Não é nem sempre todo ano que o pessoal consegue mandar, é bem complicada a logística. Mas eles têm se tornado aí experts, com certeza, porque tem ido para lá bastante. Então, tomara que esse ano aí eles estejam indo para buscar a melhor posição deles. Um exemplo que a gente tem disso é o pessoal do Formula SAE elétrico, né? Da SAE elétrico, que foi competir lá fora e acabou ano passado não conseguindo competir no Brasil, se não me engano. Não sei se a produção consegue confirmar pra gente. Não SAE elétrico competiu. acabou não conseguindo competir no Brasil porque o carro ficou preso. Demorou pra voltar, inclusive, o que é curioso, né? Geralmente ele demoraria pra ir, pra voltar, demorou. Não, para voltar demora mais. Demora mais? Demora mais. Rapaz. As experiências que a gente teve aqui na própria Mauá é verídico isso também, demora mais mesmo. Caramba, isso não tá aí, não sabia. O pessoal acho que faz uma inspeção um pouco maior lá pra mandar pra cá. Volta com umas rodas novas, né? O pessoal coloca umas coisas novas aí. Uns pneuzinhos mais... que tem mais carne. Pra prevenir isso, né? Ninguém tá falando, pelo amor de Deus, ninguém tá falando que o pessoal traz coisa de forma ilegal aqui, né, Godinho? Pelo amor de Deus. Nem um pouco. De forma absolutamente nenhuma. O que eles levam, eles trazem. Exatamente. É assim que funciona. Vamos ver. Eu acho que a Cefet acabou não passando mais na aceleração, hein? Comentário aqui que fez uma quarta passada. Fez a quarta passada? Vamos ver. Fez um 4.897. Então acabou não melhorando o melhor tempo deles aí, que segue sendo 4.356. Entendi. Que é um tempo sólido. Tá Muito ótimo, bom. pô, tá ótimo. Muito tá bom. bem ali, tá quase no top 10 ainda. 12º ainda tá garantindo eles. Muito bom. Tá ótimo. E por enquanto nenhum dos nossos carros brasileiros no Autocross. Não, Eu não sei. Eu acho que a Mauá ainda vai voltar pra fazer o skid pad, hein? Vamos ver. Vamos ver quem tá se alinhando aí. Olha só, o pessoal tinha me passado a dica no chat aqui. Eu não ignorei, tá, pessoal? Só demorei um pouco mais de tempo para processar. Tem uma aba aqui no site que facilita bastante ver o resultado pelo número do carro. Então, vamos lá. Vamos dar uma passada por cima das equipes que a gente tem enquanto isso. Result by car. É isso aí. Não é como se tivesse escrito na minha cara, meu amigo Matheus. Não tá, não. Não tava, foi impressão minha. 148, gol. Vamos ver. Então vamos lá. Quer olhar aqui? Tá aberto aqui. Cefet MG. Não, tá aqui não. Tá aqui. Vamos ver. Vamos lá. Tá a aceleração. Uai. Mas tem mais coisa aqui que eu não tô vendo? Tô louco. Só Temos falou aqui... tudo que eles rodaram. Não fala aqui como... Não, aqui tá aparecendo pra mim 4 eventos de aceleração, 3 de skid pad. Isso. Então tem dos 3 de skid pad, 2 estão aparecendo DNF pra gente, né? Então DNF sendo Did Not Finish. 3 skid pad pra você? Pra mim pareceu, mas não mostra esse seu aí. Então olha aqui, ó. Tá bugado. Então tá aparecendo 3 aparições do skid pad com 2 DNFs. Pode ser que esteja bugado também. Não sei se realmente teve esses DNFs por parte da Cefet. Um teve, que eu vi.
O carro morreu no meio e o outro rodou. Não foi? Ah, pode ser aquele que o cone entrou embaixo, foi com eles? Impressão minha. Foi com eles. Mas eles fizeram o 5.292, tá ótimo. Tem um válido aí já. As acelerações fizeram as 4 mesmo. Então aqui foi 4.897, 4.857, 4.603 e 4.356. Então garantindo essa última aí o melhor tempo da Cefet e dos brasileiros também. 2 posições muito boas, hein? 12º na aceleração, 9º no skid pad. Sim. E vamos ver nossa Mauá. Aqui, ó. Essa outra aba aqui, ó. Já tá na outra aba. Tá no jeito sempre. A Mauá tá um pouco diferente. Ah, tem que trocar aqui, ó. Esses são os elementos estáticos, dinâmicos. Ele mesmo. Ah, é por isso que na minha tabela estava diferente. Ah. Vamos lá. Então, a Mauá realmente fez 2 acelerações e 2 skid pads. Somente a passada dos primeiros pilotos, não fez nenhum segundo piloto. E garantiu as posições de 17º na aceleração com 4.429 e 28º no skid pad com 5.495. Então aí a Mauá não foi nenhum segundo piloto. Não sei se eles estão economizando algum piloto. Olha eles aí de novo. Olha só essa câmera que bonito. Vamos ver, tá pra sair aí pro Autocross, tô louco? Acho que é Autocross ali, hein? Ah não, é skid pad ali na frente ou não? É isso mesmo. É skid pad ainda, então. O pessoal da Mauá alinhando aí pra fazer o segundo piloto do skid pad. Vamos ver se eles melhoram aí essa posição de 28º. Já foi dado aí o ok para eles se alinharem. Então tá rodando um carro, eles vão ser os próximos. Vamos de carona aí com eles para ver como é que eles vão fazer a volta. Essa câmera on-board aí é um sonho, hein? Sempre que a gente tentou fazer, a gente nunca conseguiu fazer. Vamos ver se agora de lá dos Estados Unidos a gente consegue melhor que aqui de Piracicaba. Olha aí ostentando os adesivos de aprovação. Olha lá. E vamos lá. E vamos com o pessoal da Mauá. Vamos ver. Deu uma desacelerada. Impressão minha. Ah, ele queimou. Rapaz, vamos atualizar aqui as informações. O que ele fez, rapaz? Rodou um para um lado, outro para o outro. O que aconteceu? Já reduziu de novo a velocidade. Acho que o piloto errou ali, aqui, hein? Já apareceu o DNF aqui. Piloto errou. Já apareceu o DNF para Mauá. Acho que imagino eu que correspondente a essa ida do skid pad. São 4 no total, né? 2 para cada piloto. Isso, ele fez uma para um lado, outra para o outro lado já. São 2 para o mesmo lado primeiro. Vamos ver se eles vão de novo, vamos ver. Última passagem que eles têm. O piloto ficou nervoso ali. Sendo o melhor resultado, colocando a Mauá em 28º. Olha lá. Aí continuando pro mesmo lado. Agora acertou o lado, pelo menos. Agora tem que trocar. Joga pra esquerda, começa, trocou bem. Vai bem. Aí agora que começa a contar no segundo cone, ó, como vai acelerando, tá vendo, ó? Bem. Me pareceu bem. Pareceu bem. Me pareceu bem. Vamos ver aqui. Não pegou cone, pelo menos não vi. Vamos ver se entra aqui. Vamos ver. Ainda não atualizou aqui pra gente. Boa câmera em produção. Esperando o resultado. Transmissão limpa. Subiu, hein? 18º pro skid pad da Mauá, tava em 28º. 28º, 10 posições com 5.393. Melhorou, Mauá, melhorou. Bom. Bora. Então tá em 17º, 18º. 17º na aceleração, 18º no skid pad. E a Cefet tá melhor. A Cefet tá em 12º na aceleração
E Positivo. nono. Nono no skid pad. Top 10, Positivo. ó lá. Top 10. Faltando aí, tem mais uma ida no skid pad. Não sei como é que tá a dinâmica de quantos pilotos, quais pilotos fizeram quais, mas... Olha, se eu fosse a Cefet, eu não ia tentar mais no skid pad, não. Tá nono bom, lugar, tá top 10. De ótimo tamanho. O Autocross. tempo tá bom. Tempo do skid pad na Mauá, quanto que foi? Skid pad da Mauá, que colocou em 18º, foi 5.393. 5.393. 18º lugar. 18º. Aí, então, agora o próximo desafio das duas equipes brasileiras vai ser o Autocross, hein? Eu duvido aí quanto que a gente tem faltando de tempo pra fechar. Fecha 5, né? Deixa eu ver se eu tô louco. 1 hora. 1 hora? Falta 1 hora pra fechar as dinâmicas. Acho que é isso. É isso mesmo, produção? Na teoria, faltam 1 hora, produção. 5 horas de lá, então... 5 horas de lá. São 6 então... horas para nós, é isso? É, então faltam 2 horas, é isso? 2 horas. 2 horas de... Eu acho que o relógio ali em cima tava errado, então, agora há pouco. Por isso que eles tiraram. Então, 2 horas. Quem sabe dá tempo até da Cefet rodar mais um skid pad, né? Que eles podem rodar. É, então se eles têm 2 horas ainda, se a Cefet quiser e for rápido pra fazer o setup, dá pra tentar um skid pad a mais. Tem Apesar direito. de estar em 9º colocado, que é uma posição muito boa. E a Mauá, do mesmo jeito, tem direito de fazer aceleração aí, dá tempo. 2 acelerações ainda com o outro piloto que não foi. Aceleração, o setup, se é que dá pra falar isso, é mais fácil. Tudo depende da padronização da equipe, né? Vamos ver. Pô, e bacana que a câmera do carro funcionou aí, a gente também vai conseguir ter uma visualização melhor, caso tudo dê certo, da pista do Autocross, né? Que você acaba ficando... Rapaz... Olha a Valência aí. Já consertou. Oh, eita, que quase fugiu. Foi umas 2, hein, antes. Quando eu olhei já tava... Vamos ver se teve alguma atualização aqui nos tempos do Autocross. Eu acho que atualizaram a gente aí, hein? Atualizaram? Atualizaram a gente aí no chat, dá uma olhada. Vamos ver. Eita, que rodou no skid pad esse. E saiu de trás, ó. Não tem aí, já era. Volta, vai pra casa, amigo. Por favor. Onde tá o mouse? Cefet finalista de presentation. Nós já tínhamos falado isso, que tem alguma coisa nova que saiu aí, não sei. Tive a impressão que eu já tinha comentado. Não, mas aqui, ó, Fábio Delator, o retorno por opção da FEI foi voltar por frete marítimo, por isso que demorou mais, por ser um pouco mais em conta. Outra dificuldade que tem para voltar o carro é o término do FSAE Electric. Fica muito perto do feriado nacional de 4 de julho, complica tudo lá. A logística embola tudo, não é só no Brasil, rapaz, que o pessoal não trabalha perto de feriado. Pois é. Então, realmente o elétrico não tem jeito, o elétrico é em junho, lá nos Estados Unidos, e tem que sair de lá pro final de junho. É muito difícil. Tá aqui na primeira semana de agosto, tá? Então, pô, a logística é bem complicada. Demora um pouco mais, não tem jeito para voltar mesmo. Muito bem colocado, Delatore, nosso querido amigo. Aí o carro de número 70 tentando fazer a sua segunda passada desse piloto. Conseguiu completar, aparentemente sim.
cone e sem rodar dessa vez. Ali temos o relógio da FSAE Live. 3 horas e 3 minutos da tarde em Michigan. Eles estão 1 hora atrás, nós estamos 1 hora à frente deles. As dinâmicas terminam às 5 horas de lá. Por isso aí a gente tem aí o relógio contagem regressiva de 1 hora e 56 minutos para acabar as dinâmicas. Tem tempo aí para as duas equipes fazer o que elas têm que fazer. Dá tempo até de fazer os segundos pilotos que precisam, se quiserem, ou gastar um pouco mais de tempo aí no setup do Autocross para tentar tirar boa colocação no Autocross e uma boa colocação também no Enduro de amanhã para começar um pouco mais tarde, não pegar trânsito quando estiver fazendo a prova do Enduro. Porque tem muito disso também, né, Valente? Quando você começa o Enduro depois, você pega os carros mais rápidos e não pega muito trânsito, que a gente fala, né? Sim. Então não tem ninguém lento na sua frente, você está mais livre para fazer as suas voltas rápidas e meter o tempo que você conseguir no Enduro. Se você, por um acaso, tem algum problema no Autocross, seu carro pode ser rápido pra caramba, você vai acabar largando no começo da prova, junto com os carros lentos, e isso vai te complicar absurdamente, vai tirar seu potencial muito alto. Então é por isso que é tão importante assim o Autocross. Então, lembrando o pessoal de casa aí que entrou agora, então a Cefast ainda tem uma rodagem de skid pad para fazer. Já completou suas 4 de aceleração, fizeram 3 de skid pad. Se quiser. Dá pra fazer história, hein? Apesar de ter. Leva um troféuzinho pra casa se for fazer. Tem margem. E. Quer dizer, né? Se decidirem fazer, né? Ainda tem as duas equipes que ainda precisam rodar o Autocross. E eles estão com resultados muito bons no skid pad de aceleração. Eu imagino que nesse momento a prioridade deva ser fazer o setup pro Autocross. Garantir um tempo bom lá. Até porque 9º lugar no skid pad com 5.291 é um resultado muito bom por si só. E a Mauá precisa ainda rodar 2 acelerações, o resto já completou tudo. Ainda teria o segundo piloto aí para rodar. Não sei se eles vão rodar, vamos ver. Às vezes estão com outra estratégia aí. Positivo. E a Mauá em 17º na aceleração com 4.429 e 18º no skid pad com 5.393. Lembrando também que temos limites de pilotos por prova. Então cada piloto pode rodar no máximo 2 provas, né? Então para a equipe conseguir rodar todas as provas dinâmicas, tem que tem que ter um número mínimo aí de pilotos. São 2 provas ou são 3 provas? Confere isso aí pra mim. Porque o Enduro roda junto com eficiência, né? Conta 2 provas com eficiência. Se não me engano... Dá uma olhada aí, porque se for...
Aqui nas opções dos leaderboards a gente tem Sales Presentation, Cost, Design, Document Penalties, que deve ser, enfim, né? Onde checa as penalidades, é meio autoexplicativo, autoexplicatório. Enfim. Aceleração, Autocross e Skid Pad. Não consegui encontrar pelo menos nada nas tabelas aqui do Deixa evento. eu perguntar pro Stag. Vai perguntar pro Stag? Eu não tive coragem de perguntar pro Stag dessa vez. Vamos ver se ele responde certo. Porque na minha cabeça era 2 provas. Na minha cabeça também. Seriam 2 provas diferentes. Eu acho que são 3, mas quem pilota o Enduro só pode pilotar Autocross e Enduro, se não me engano, porque já conta a eficiência junto. Agora você me pegou, hein? Deixa eu ver. E você vai acompanhando aí a equipe de número 80, Fórmula Hard Rocker Racing, de South Dakota. Fazendo autocross aí. Vamos dar uma olhada se ele já tem algum tempo. Carro de número 80. Tava com 54.805 no autocross, colocando eles numa 15ª posição. Não sei se esse é o tempo que eles fizeram agora, se já tá atualizado, vamos ver. 86? Carro de número 80. 80. Vamos checar aqui na abinha. O Wolverine Racing. É cada nome lá que é criativo, cara. Agora, uma pergunta que será que eu tenho, que é bem sincera. A gente vê tanto carro rodando lá. Será que tem tanta equipe que não participa também? Que não consegue passar da inspeção? Lá quanto aqui? Boa pergunta, hein? Aqui uma porcentagem, na verdade, dadas algumas circunstâncias, para algumas equipes a própria competição é passar na inspeção técnica, que é muito rigorosa, né? Para garantir também que tudo seja muito seguro para todo mundo, como sempre é. Então é muito comum aqui no Brasil você ver cenas de pessoal vibrando muito quando passa na inspeção técnica, porque realmente você fazer um carro ali, dependendo da situação da equipe, do pessoal, é um verdadeiro duelo para fazer um carro que passa, que cabe dentro do regulamento. Por si só, é uma grandíssima vitória. Nos últimos anos a gente tem visto aí mais equipes brasileiras passando na inspeção, conseguindo rodar pelo menos o Enduro no domingo. Então passa na inspeção até aí sábado, no finzinho da tarde, o pessoal penando para passar na inspeção, mas acaba conseguindo aí pelo menos o Enduro, eles conseguem, né? Então com certeza aí a gente tem melhorado esses números. Como eu falei, olha lá, a Missouri tá mantendo
o seu tempo. Diminuíram ali, tá estranho esse tempo, viu? Tá estranho esse tempo, mas eu já corrijo pra você. Então, Missouri tá 4.229 em primeiro lugar no evento de aceleração, seguido de Purdue que tá com 4.260 e terceiro a University of Oklahoma, que é 4.264. Rapaz, olha só, tá tudo 4 muito milésimos perto. atrás de Purdue. Muito perto. O Purdue tá bom também, que eu tinha visto que tava bem no skid pad, é isso? Vamos dar uma olhada aqui. Purdue em sexto no skid pad, com 5.226. São aí algumas das equipes a se bater. Purdue, a Universidade Politécnica de Valência. Estão muito bem se destacando aí na competição. Purdue, inclusive, aí o fun fact de Purdue, sabe quem estudou em Purdue? Quem estudou? Neil Armstrong estudou em Purdue. Neil Armstrong. Aluno de Purdue. Olha lá. Olha só. Alunos notáveis de Purdue. Será que algum dia teremos uma pista aberta dessa maneira no Brasil? Seria um sonho, fantástico. Fantástico. E o pessoal lá da gringa mandando ver no Arizona Esta ali. Mandando ver. Já é a quinta ou sexta latinha que eu vejo ali desde hoje de manhã. Ah, mas tá patrocinando eles, né? Tá patrocinando, né? Então, pelo visto, se não tiver, eles são bem amigos, eu fiz o né? sem querer aqui, inclusive, aí de nada, viu, Arizona Esta? Aí então, provavelmente, Cefet e Mauá se preparando pro Autocross. A Cefet tá vindo com kit aerodinâmico um pouco mais pesado, com asa, tem asa dianteira, asa traseira, tem difusor, se eu não me engano também, tem side pod. E a Mauá tá vindo mais peladinha, tá vindo sem nada. Tá vindo bem com... Bem do levinho. Bem mais para redução de arrasto, redução de massa, do que aumento de downforce para conseguir aumentar o grip nas curvas. Bonito esse carro, hein? Que passou tá aí na legal, frente, né? 119. Os carros são muito diferentes lá, os liveries deles. Por mais que alguns deles acabam ficando muito parecidos em relação ao pacote aerodinâmico, a roda, pneu utilizado. O livery deles são bem criativos. Ano passado, se eu não me engano, em homenagem até ao Senna, tinha 2 ou 3 equipes que fizeram... Opa, rodou! Que fizeram uma livery aí bem parecida, na verdade, em homenagem à McLaren MP4 do Ayrton Senna no ano passado. Opa, temos a câmera da temos Mauá, Mauá. Com um capacete que não é com a bandeira atrás. Não sei se eles removeram, não sei se me dá a entender que é. Com certeza Trocou é o piloto, meu querido. Trocou o piloto, exatamente. É o que eu imaginei e a nossa produção confirmou com a gente. Agora sabe dizer quem que tá na mão aqui, produção? Olá, nosso colega Pedro Werner dando uma chacoalhada ali. Uma chacoalhada no piloto para ver se ele não vai sair voando. Exatamente. Sempre bom, né? Estão alinhando aí para qual prova? Aceleração? Aceleração. Será que é piloto novo? Vamos ver. Tem 2 instintos de aceleração a Mauá ainda, hein? 2 passadas desse piloto aí. Enquanto isso, olha quanto carro, cara. Meu sonho é ter isso aí aqui no Brasil. Bonito de ver, cara. Bonito de ver de verdade. A gente chega lá. Vamos contribuir para isso. E não posso deixar de convidá-los a se inspirar nessas liveries dos carros gringos também para fazer aqui pro Brasil. Vamos fazer as liveries mais bonitas que eles. Pelo amor de Deus, a gente tem mais criatividade. Tem. Então pronto, Bastante livery roxa, inclusive. Não sei se você reparou nisso. Tem uma roxa e amarela bem legal. Tem umas muito bonitas, cara. Tem uma que tá... Não sei se é um raio, tem uma estampa na lateral. A hora que aparecer aí eu dou uma olhada. Tem uma que é um tubarão aí. Tem o time dos animais, né? Aí no Brasil tem alguns times que usam os mascotes nos próprios carros, como a própria UFMG, que usa sempre o cavalinho. Tem a Cheetah Racing. Exatamente.
Deles que eu ia comentar. Tem a Puama. Sempre temos nossos times da fauna brasileira. Sempre com muita personalidade nas liveries, nos uniformes. Por enquanto, meio estático aqui, hein? Difícil de destronar a Georgia Institute of Technology aqui no Autocross. Vai ser complicado, eles fizeram um temporal logo no começo, cara. University of Southern California, carro de número 131, colocou um segundo lugar, tá? Com 50.599. Lembra que eu comentei? Chegou perto. Que o próximo tempo do segundo colocado era da University of Victoria. Era 52. 52.385. Pouco mais de 3 segundos e um décimo, né? Pouco mais, assim. Vamos ver aí as próximas movimentações dos carros. Agora, olha o sidepod desse carro. Olha lá. Dá uma olhada. Tá vendo? É legal, hein? Achei bonito. Esse carro prateado. É interessante de se ver até o posicionamento de cada um dos componentes. O pessoal coloca em todos os carros de todas as partes do mundo. Cada equipe tem sua peculiaridade com algum componente. É sempre bonito de ver. A Mauá por muitos anos rodou com 2 radiadores atrás das rodas traseiras. A FSAE faz isso, certo? A FSAE não. Não, mas é diferente. Assim, o não que era nas rodas costuma atrás, né? se fazer nos elétricos é ter 2 radiadorzinhos pequenos atrás das rodas traseiras. A Mauá rodava com 2 gigantescos atrás das rodas. São peculiaridades aí bem legais. O próprio packaging da mufla da Mauá para frente já não é muito comum de se ver. Geralmente já tentam fazer para trás. Pessoal perguntando se está disputado aqui, ainda está complementando aqui com que apresentadores bonitões, hein? Meu Deus, o também não pessoal precisa mentir, não precisa de uma dessa, né, cara? Estamos aqui. Devem estar falando do pessoal, dos nossos amigos lá de Michigan. Com certeza não é da gente. Pode ser. O pessoal ali é. Acho que assim. Pois é da gente sim, viu, Matheus? Você me dá licença aqui, eu vou falar. É da gente sim, cara. Que pessoal de Michigan, o quê, rapaz? Tá de brincadeira, pô? Olha a produção ali atrás aqui. O pessoal não tá vendo a produção aqui. Bonito pra caramba, cara. Brasileiro, pô. Que isso? Mauá tava apontando pra aceleração, é isso? Ainda não temos atualização aqui. Imagino que vai entrar a câmera em primeira pessoa ali no momento que eles forem entrar. Por hora, nada. Vamos seguir acompanhando de pertinho aí. 5 minutos. 5 minutos. Tô ficando maluco. 1h40 praticamente pro final das provas. Temos tempo, ainda tem chão. A maior parte das equipes agora indo pro Autocross. Então imagino que talvez essa decisão da Mauá de ter ido pra aceleração ou possa ser pra uma intenção de, obviamente, melhorar o tempo, né? Ou aproveitando talvez uma fila mais curta, um setup com certeza que já tava no jeito. Vão querer melhorar o tempo, mas se tivesse com o tempo um pouquinho melhor, não iam arriscar não, viu? Imagino Eu acho que não sei. É porque agora, provavelmente o próximo que a gente vai ver brasileiro ali no Autocross vai ser esse FET. Já devem ter começado ali o setup deles. Já devem estar próximos de acabar, já para se direcionar lá pro Autocross. E aí a equipe de número 36 na aceleração. 36. Sabe o que eu gostaria de ver, Valente? Eu gostaria de ver um mapinha das provas em relação aos boxes. Tá aí, hein? Será que o Autocross é mais perto dos boxes? Tá aí, uma boa pergunta, hein? Isso influencia bastante. A equipe de número 36 que rodou agora na aceleração tinha como seu melhor tempo um 4.876. Estava em 40º. Olha a Cefete aí. Opa! Acompanhar de perto aí. É replay? É replay? Ou é a última passagem do É a última passada do skidpad que eles têm, hein? Acho que é a última passada, olha lá. Vamos ver se será que faz melhor? Será que vem pra pegar a história, rapaz? Com aquele dry sump deles ali do lado, bem característico da Cefete. Quem que não sabe que é carro deles, pô? Será que tem atualização no tempo? Vamos ver. Se não me engano, entrou uns 5.338. Eles tinham 2 DNFs no skidpad e aquela única que colocou eles em 9º lugar, é isso?
Sim, mas era melhor que essa. 5.291. É, exatamente. Então, entrou 5.300? 5.338 para ser feito. Muito bom o tempo também. Muito bom. Ainda não conseguiu vencer eles mesmos, mas muito bom o tempo. Quer dizer que o carro tá muito bem colocado ali. E agora não sobra opção para eles, hein? Autocross. Agora não tem mais jeito. Não dá dá mais para negar. Agora é lá. Agora é para lá. Setupzinho e autocross. E a Mauá esperando no line-up da aceleração. Até agora não vimos. Será que teremos também uma onboard na aceleração, rapaziada? Sua última passada, ou melhor, suas duas últimas passadas, tendo a sua melhor até agora, um 4.429, colocando eles em 17º colocado. Será que eles conseguem? Vamos ver, olha lá, falando neles. Olha só, tem Mauá na tela. Eles aí devem ser os próximos depois daquele cara ali, ó, que vai, aquela equipe que vai sair agora. Será que eles são os próximos? Dá tempo de uma perguntinha, Matheus? Ou não? Não, manda aí. Acho que eles vão antes, exatamente. Peraí. Vamos esperar. Não, acho que vão depois. Aceleração isso aí ou é Não autocross? tá aparecendo a pista da aceleração, hein? É autocross, hein? Autocross. É autocross, não é aceleração não. Mauá no autocross. Estratégia diferenciada, viu? Opa, vamos nós. Silêncio. Lá vai a Mauá, no autocross. Vamos ver como é que se sai no primeiro piloto. Ó, o ronquinho do carro. Esses 3 cilindros são inconfundíveis, hein? E dada a largada! Ai! Começa aí muito rápido o carro da Mauá, um pouco de dificuldade ali para fazer a primeira curva. Escorrega um pouquinho, mas parece vir bem. Olha lá como que vai. Opa, que salvou Segurou. uma rodada histórica agora, hein? Ok. Limpo. Acabou, limpo. Me pareceu Parece sem cone. Sem cones, me pareceu sem cones. E assim, pode ser impressão minha, pode ser sempre tem a lente da câmera, né? Primeiro tempo, quando você tá ali em primeira pessoa é mais rápido mesmo, viu? Não tem jeito. Pareceu uma pista bem rápida, hein? O primeiro tempo da Mauá colocou ela em 51, na posição de número 51, 51º, com um tempo de 79,085. 79,85. Teve um off-course, hein? Teve um off-course. Então o tempo raw é um 59,085 e o tempo corrigido por conta do off-course foi para 79,085. 59 foi para 79. Positivo. 20 segundos. Um tempo de 59, vamos projetar aqui numa... Um tempo de 59 colocaria a Mauá aí, para dar uma olhada em como tá o pace do carro também. Foi um 59,085, não, 59 praticamente cravado. No autocross, um 59 praticamente cravado, inclusive, 0,85 da University of Toledo é 0,90, coloca eles na posição de número 39. 39, ainda tem chão aí pra gastar, viu? Tem que melhorar bastante. Deu uma pequena saidinha de frente ali naquela primeira curva. Uma pequena traseirada, assim, de forma alguma, querendo tirar mérito de quem tá atrás do volante. A gente sabe que isso é... O pessoal não é profissional, né? Mas... E eu recebi uma figurinha no WhatsApp, inclusive, aí do senhor Matheus dirigindo o carro do Fórmula da Mauá. Aí eu me perdi. Inclusive, só pra provar pra você, o Matheus é um ótimo piloto, entendeu? Um ótimo Mas piloto. uma figurinha ali ótimo piloto de Beyblade. Exatamente. Exato. Custou uma asa? Ah, custou. O piloto sabe muito bem disso. Então. É que eu já tava falando desde a época que não funcionava, entendeu? Queria tirar, tava me atrapalhando. Foi a solução pra remoção rápida da asa. Foi rapidinho. Pô, maravilha.
Custou ali talvez uma pequena relação com parte dos integrantes da equipe ali. Não, aquilo ali já era desejado por todo mundo, viu? O pessoal comentando aqui que aparentemente é longe, hein? Tá longe o autocross. Foi a hora que a gente comentou sobre a distância do boxe pro autocross, né? E vamos lá. Então, a Mauá, aí não sei se adotou alguma outra estratégia. Não fez o segundo piloto aí da aceleração. Não sei se vai tentar fazer depois, vamos ver. Mas esse carro aí parece estar rápido também, vamos ver. Tá contornando bem. Em comparação com o próprio tempo da Mauá do ano passado, por exemplo, no Autocross eles fizeram 54 segundos, se eu não me engano. E esse off-course da Mauá, eu acho que eu até vi qual foi, viu? Eu acho que ele foi fazer um slalom achando que era slalom e não era nada. Eu não reparei, hein? Foi isso mesmo? E não era nada. A produção confirmou pra gente aqui. E é um erro até que frequente. Foi um erro juvenil. Não necessariamente, não da Mauá no caso, né? Mas nas competições o pessoal interpreta mal o slalom de vez em quando, se né? eu não me engano, a UFSM fez o contrário 2 anos seguidos. 2019 e 2022. Então... E eu acho que eles não tinham rádio, porque o cara fez 11 voltas passando reto no slalom. Não é possível. 11 voltas passando reto no slalom e tava sem rádio, eu acho, pra avisar. Às vezes acontece algum imprevisto, o rádio para de funcionar. Sim. Enfim. Mas é um azar. Depois, o segundo piloto... e se eu não me engano, essa vez foi até o segundo piloto que fez. Ele viu o primeiro piloto fazendo e fez as 11 últimas voltas erradas. Aí não teve jeito. Uma sobe pena. o nervosismo, né? Bastante adrenalina. É Uma pena. complicado. E eu vou reclamar novamente do calor de Piracicaba, entendeu? Vou listar contra os nossos pilotos que estão ali. Você que sofre mais com calor, meu valente. Não, sofro calor, sofro com frio, é um sofrimento. Mas eu adoro, eu não trocaria por nada, não. Tanto que até depois de não fazer mais parte da equipe, nós estamos lá tomando um sol ainda. Olha lá, essa equipe aí, ó, tá vendo essa equipe? Essa equipe é a faculdade que abrigou a Mauá Racing lá nos Estados Unidos. Grand Valley State University. Eu acho que é eles, eu não tenho certeza. Eles mesmo. Já é o segundo ano consecutivo que eles abrigam a Mauá lá nos Estados Unidos. Devem estar fazendo uma amizade muito interessante. Vamos para 2 perguntas que eu tinha deixado aqui para trás? Manda bala. Uma delas é se está disputado, se tem equipes que estão claramente liderando. Acho que a resposta correta, isso depende da prova, né? No geral, a gente nunca tem como ter... Mas aí é que tá, que aqui no Brasil a gente está acostumado a ver poucas equipes aí liderando todas as provas. Uhum. E lá nos Estados Unidos, pelo que a gente consegue ver, não é muito bem assim. Até porque, por causa da logística de levar o carro para cá, o carro para lá, eles acabam tendo que acelerar um pouco no setup, não conseguem se dedicar tão bem. E a gente vê aí que eu acho que não tem nenhuma equipe que está nos 3 pódios das estáticas, das dinâmicas de hoje, se não me engano. Pode dar uma olhada aí, então com certeza lá é mais disputado. É difícil a gente olhar sem fazer o somatório de pontos, sem fazer uma tabelinha aqui no Excel, por exemplo, falar, eu acho que tal equipe vai ganhar, porque não dá para saber. Assim por fora, eu acho que a Universidade Politécnica de Valência deve estar um pouco mais ali à frente nas dinâmicas, pois foi bem em 2 delas, e a Purdue também deve estar muito bem, mas fora isso, eu acho que é bem complicado de apontar, assim, sem ficar vendo número por número a número e tempo a tempo, viu? É bem isso que você falou, viu, Matheus? Tá bem variado os top 3 aqui de todos os eventos que estamos tendo agora. No Brasil, a gente sempre vê ali a Cefet, a Mauá, a FEI, ficando nos top 3, só trocando posição ali nas estáticas muitas vezes. A própria ESC USP também,
a UFMG, dependendo do ano, vem muito bem, muito forte. Então, a própria Unicamp também. Então, geralmente, quando vai bem em todas as provas aqui no Brasil. Uhum. E não é muito bem assim lá, não, né? Temos mais uma pergunta muito boa aqui também, que é uma pergunta bem comum de aparecer. É permitido remover as asas dianteiras para realizar algumas provas específicas? Cara, eu vou te falar categoricamente que não, com um pesar exemplo da nossa queridíssima Cefet em 2019. Eles tiveram um problema na asa, a asa quebrou, se eu não me engano, enquanto eles estavam fazendo o Autocross em 2019, ou o skid pad, se eu não lembro agora exatamente, mas eles tiveram esse problema na asa e para o Enduro eles pediram autorização para a SAE Brasil para tirar a asa dianteira. Houve um desentendimento, aparentemente eles tinham dito que poderiam aparentemente tirar, tiraram, competiram o Enduro sem asa, completaram e foram desqualificados do Enduro, porque não correram o Enduro como passaram na inspeção técnica. Então, talvez, se você tirar a asa para fazer alguma prova, você possa fazer outras provas, com ou sem, mas talvez você tenha que passar na inspeção técnica novamente. Seria isso talvez mais uma das medidas adotadas para balancear o playing field, o jogo, o nível? Não, acredito que não. É uma regra bem técnica mesmo, então as asas elas são encaradas como uma estrutura, não como estrutura do carro, né? Não como algum setup especificamente. Então você pode mexer no ângulo de ataque das asas, você pode fazer algumas coisas nesse sentido. Então até para aceleração, com certeza as equipes que têm asa com certeza abrem as asas, a gente fala, né, para ter menos arrasto aerodinâmico. Sim. Na aceleração, com certeza. Dá para você ter algum setup diferente, por exemplo, do skid pad para o autocross e para o enduro, em relação ao ângulo de ataque das asas, para ter mais ou menos downforce, por exemplo. Ou você pode simplesmente adotar a questão de ir sem asa para, sei lá, tentar não pegar cone ou achar que a asa não funciona. Existem muitas controvérsias em relação a isso. Fato é que a asa funciona, por óbvio, mas depende muito da velocidade da curva que você está fazendo, né? Uhum. Então, dependendo do quão fechado é o circuito, não adianta que não vai funcionar. E seriam as pistas do autocross e do enduro lá fora, teriam elas uma velocidade média maior? Com do que aqui no certeza, acho que a Brasil? gente consegue ver já por aqui, não só, enfim, porque o pessoal aqui no Brasil é chato, não é exatamente isso, pô, não é isso, é porque lá a pista ela é feita, olha, muito mais aberta, ela não é um circuito já pronto, que você vai basicamente mudando um pouco mais a curva aqui, outra ali. Ele é um circuito, é uma pista muito ampla, e o circuito é feito num pedaço dessa pista que é amplíssima, né? Então, eles têm muito mais formas de brincar, digamos assim, com o circuito, sem comprometer a segurança dos pilotos também, que não são profissionais, tá vendo? Uma coisa totalmente plana. Enquanto que aqui no Brasil a gente está correndo ali num autódromo e num kartódromo que tem altos e baixos, tem valetas, tem bumps, tem grama de um lado, tem grama de outro lado, tem pneu aqui, tem pneu ali. Então não é assim tão seguro você deixar um circuito totalmente aberto, né? Sim, e eu acho que então, até por uma segurança, eles deixam um pouco mais fechado, eles vão abrindo ano a ano, testando os limites dos carros brasileiros na competição. Mas o circuito já foi muito mais fechado. Hoje em dia é um pouco mais aberto em relação aos anos, uns 4, 5, 10 anos atrás. Com certeza hoje é mais aberto. Tá aí, vamos acompanhar agora o carro número 45? 45? 45. O carro de número 45 na aceleração. Carro de número 45 que corresponde a Minnesota State University, Maverick Motorsports. Tá aí, Maverick Motorsports. É uns nomes legais lá que eles têm, né, velho? Warrior Racing apareceu aqui também, Wayne State University. Mas a gente não fica pra trás, não. Não, de forma alguma. E o carro de número 45, então, que passou na aceleração agora, tá em 35º com 4.673.
Lembrando aí que então para nossas equipes brasileiras estão faltando para a Cefest, tá faltando os 4 autocross, né? Fizeram as 4 acelerações, fizeram os 4 skid pads, a aceleração pegou uma ótima posição de 12º com 4.356 e no skid pad estava com 9º e agora foi para um 11º, hein, Matheus? Com 5.291 no skid pad. Saiu do top 10, poxa. Saiu do top 10. Que pena, velho. Mas, pô, tá com temporal aí. Se faz isso aqui no Brasil, bate recorde até dizer chega. E a Mauá rodou um autocross, colocou na posição de número 56, o que acabou tendo um off-course ali, que somou 20 segundos no tempo, que era de 59.085 e virou um 79.085. Rodou os 4 skid pads, ficou em 30º lugar do skid pad, hein, Matheus? 30º. Caiu. Foi caindo muito. Tava em 28º. 27º, 8º. Fez 27º, já caiu pro 8º e assim foi. Com 5.393, e é a colocação final, pelo menos por hora. Não tinham feito 18º, na verdade? Tô louco. 17º na aceleração. Na aceleração. Não, mas no... 17º e 18º, caiu pra 30º. Caiu pra 30º. Segundo as informações que temos aqui, caiu pra 30º. Caiu pra 30º, caraca. Rapaz, o pessoal deixou pra trás. Eita, acho que a Mauá está fazendo setup. Positivo. Recebemos a dica da nossa produção. Setup. Se não tivesse, agora tá. E para complementar a informação que eu tava passando, então faltam 2 acelerações, para Mauá, com um piloto que ainda não foi, se não me engano, o segundo piloto. E o setup aparentemente é para aceleração, é para melhorar esse resultado dessas 2 acelerações. Vamos ver então como é que vai ser, né? Já fez já fez uma passada aí com um piloto pro Autocross, ficou lá para trás, 51º, não foi? Deve ter baixado já. O Autocross da Mauá ficou na posição de número 56. Então a Mauá está em 56º no momento, mas está fazendo setup, seja para aceleração ou não sabemos exatamente ainda. Eu tive a impressão que o piloto que fez o skid pad agora, o Autocross, foi o piloto que não foi ainda na aceleração. Então eu imagino que eles devem estar... Não sei, até porque eles só fizeram uma passada no Autocross, né? Positivo. Uma passada no Autocross, 2 na aceleração e as 4 no skid pad. Falta um piloto completar as acelerações. Falta uma passada ainda no Autocross desse piloto. Positivo. Que por hora não sabemos. Já sabemos quem que são os pilotos? Quem que tá faltando? Olha, não sei. Geralmente, vou te falar o quê? Geralmente quem faz aceleração é o capitão Lucas Modena, que faz também o skid pad. E o autocross e o enduro, quem faz é o Armandinho e o Kevin, se eu não me engano. Então, não sei se tem mais um piloto, talvez. Eu sei que tem mais algum piloto, mas não sei se eles vão usar todos os pilotos que eles têm à disposição. E o José de Castilho Neto comentou uma coisa que eu percebi aqui. O carro laranja me lembrou o carro da Poli, se não me engano, é o carro número 118. Com certeza. Vi ele ali, me lembrou na hora o carro da Poli. Não tem como eu ver um carro laranja e preto e não lembrar da Poli. Me lembrou na hora, a hora que ele apareceu aqui, Não tem como. Dá mais uma passadinha aqui, então, pro pessoal que chegou agora, ou que não estava na hora que a gente passou lá atrás. Os top 3 de cada evento no momento. Autocross, Georgia Institute of Technology, está em primeiro lugar com um tempasso de 49.231. Olha só, teve atualização do tempo do Autocross, hein? Ih, não era a Georgia Institute of Technology que estava em primeiro, era a Valência. Bateram o tempo de Valência no Autocross. Não, a Georgia. Era a Georgia? Então a Valência foi para segundo, com 49.711. Rapaz! Ponto 5 atrás, que é assim, já é a sua diferença, né? Pra quem gosta de automobilismo sabe que ponto 5 de vez em quando pode ser até uma eternidade, mas nesse caso, cara, 49 é um tempasso.
Jogou a University of Southern California, que estava no segundo com um tempo de 50,599, que já é muito bom. Jogou eles para o terceiro lugar. Olha lá. Politécnica de Valência aí, que, no caso... Para quem perguntou se tem alguém que está despontando aí, claramente, Neste eu acho momento. que a Universidade Politécnica de Valência, até o momento, tem se destacado aí, então. Pois eu já te digo aqui, top 1 do Skidpad no momento, Politécnica de Valência, com 5,080. Top 2 no Autocross. E top 2 no Autocross. Na aceleração não tá muito diferente, tá lá pelos 15. Politécnica de Valência tá em sexto na aceleração, Olá. com 4,306. Então, assim, vai resultado, hein? Ali tá perto. Ali tá perto. Então, revisando de novo o top 3 agora do Skidpad, Politécnica de Valência com 5,080, University of Texas com um 5,180 e Iowa State University com um 5,197. Isso para Skidpad. E o último, aceleração. Primeiro lugar, University of Missouri com 4,229. Segundo lugar, Purdue com 4,260. E terceiro lugar, University of Oklahoma com 4,264. Tá aí. Entendi. Bem próximos, hein? Lá é muito disputado, é o que eu falei. 4 não tem milésimos jeito. separando. Lá é tão disputado quanto a aceleração é disputada aqui no Brasil. Se você for pegar o tempo de aceleração aqui no Brasil, você vai ficar bem surpreso. Viu? Sim, claro. Olha lá, Mauá. Tá pra rodar então. É Autocross. É ainda o primeiro piloto. É o replay? Replay. Ah, não, isso é replay, A hein? produção informou aqui que a gente é replay, então vocês... Vamos conferir aí, vamos ver se a gente consegue identificar qual que foi o motivo. Acho que o Matheus tá certo, hein? O motivo desse off-course da Mauá. Vamos ver os erros. Eu lembro que teve uma traseira, uma saidinha de frente. Não, eu acho que é live, viu? Não sei. É ao vivo. É ao vivo? Só esperar a confirmação da produção aqui se isso é ao vivo. É ao vivo, é ao vivo, não é replay. Vamos lá. Vamos ver. É ao vivo. Com certeza, passou é ao vivo. perto do cone ali, hein? Não sei se pegou, mas passou perto. Vamos ver. Aí acompanhando o primeiro piloto da Mauá na segunda passagem. Vem muito bem. Será que consegue fazer melhor do que 59 que tinha feito antes? Ainda tinha um off-course. Vem bem. Aí vem. Foi aí que tinha pego um off-course. Naquele slalom que não tinha feito. Tá pra terminar, fechou. Foi limpo, hein? Vamos ver aqui. Agora eu acho que não teve off-course. Aí o piloto da Mauá vibrando. Subiu pra 25º lugar com 55,189 limpo. Aquele primeiro cone não pegou, Matheus. Aí foi bem. Passou perto, ele chegou a ver a vida inteira dele passando. 29º. 25º? 55,189. Vocês verem essa diferença. São 6 segundos que muda do primeiro pro 25º. Positivo. Positivo. Será que é competitivo lá? Será que é disputado, pô? Pô. Tem mais 2 passadas no Autocross, então a Mauá, com outro piloto que não foi. E 2 na aceleração. Agora não sei dizer certo com qual piloto foi. E por enquanto a Cefest, imagino que fazendo setup pro Autocross, porque já fez as suas 4 acelerações e os seus 4 skid pads. Então 12º lugar na aceleração para a Cefast, com 4,356 e 11º no skid pad. Com Olha lá, 5,291. nosso pilotinho Kevin. Esse é o Kevin. Esse eu reconheci. Esse a gente Ele virou para trás, eu reconheci. Pelo olhinho puxado a gente vê. E aí? E esse carro roxo com laranja, hein? Ó lá, tem bastante carro roxo lá, eles gostam dessa cor lá, hein? Se não me engano, eu vou trazer um embasamento diferente. Eu acho que a cor do ano da Pantone do ano passado foi o roxo. Cor do quê? De quem? Exatamente. Agora você me pergunta como é que eu sei isso. Não sei te dizer porquê, mas... Pantone, exatamente. O que é a Pantone? Não faço a menor ideia, mas aparentemente eles definem qual que é a cor do ano de
24 foi um... Pera aí, teve um que foi roxo, hein? Foi 23? Aí eu falei que ia trazer um embasamento, mas não cheguei nem perto, rapaziada. Vocês podem desconsiderar os últimos 30 segundos de comunicação aí. O que é Pantone, gente? Uma boa pergunta. Pra mim era aquele negócio que tinha no final do ano lá, que tem uns que gostam com frutinha, tem uns que gostam só do chocolate. Pantone não é tinta de cabelo, tô louco? Pantene? Ah, é diferente. Tá aí, agora eu não sei. Estamos fazendo ad de graça aqui também. Não, pra mim, Pantone era aquele que no final de ano dá briga quando o pessoal compra com frutinha ou compra só com chocolate. Não, que era vira Chocontone. Aí é panetone. Quem não sabe é louco. É louco. Inclusive, aquelas frutinhas ali, eu não vou dar minha opinião aqui, entendeu? Mas... Eu não gosto. Uma ofensa. E eu não vou nem começar a falar sobre arroz com uva passa, hein? Para. Isso aí, estão num ambiente family friendly por enquanto aqui. Aparentemente... 2022. 2022. A produção corrigiu aqui, me evitou essa vergonha aqui, ó. Tivemos roxo como a cor do ano da Pantone. Tá aí, ó. Falei? Tenho certeza aqui, ó. Agora, o que é Pantone? Boa pergunta, vamos ver aqui. É uma empresa e um sistema de cores, conhecido mundialmente por sua padronização e precisão na reprodução de cores. Faz tinta? Brincadeira. Não sei. Empresa especializada em cores que desenvolve e comercializa o sistema de cores para diversas áreas, como design, moda, impressão e indústria. Tá aí. As informações... Eles fazem consultoria sobre cores aqui, segundo a nossa produção. Rapaz, eu faço também, viu? Faz? Eu só não faço muito bem. Pra mim, ó... Ah, é verdade! Esqueci. Vai, desculpa, te interromper aí. Pode ir. Pra mim, azul é azul. Há quem diga que esse azul é diferente daquele. Eu não vejo a diferença. Não vê, não tem. Não, mas é pouca também. Não, eu consigo ver a diferença. Só não sei falar qual que é. É um pouco mais acinzentado ali. Eu imagino que ele é um pouco mais acinzentado ali atrás. Mas até aí, existem civilizações que não tinham nomes diferentes para cores como azul e verde, porque não havia necessidade. Tá aí. Como a própria civilização grega. Não tinha? Não tinha. Caramba, olha. A civilização grega enxergava o mar e as árvores como tendo a mesma cor. E isso, sabia? Não sabia? Caramba, não sabia, hein? Pois é. Tá aí, tá parecendo transmissão de WEC isso aqui, rapaz. Por causa das informações aqui, você vai acompanhando aqui, torcendo pelo seu país, pelos seus colegas, talvez não de equipe mais conhecidos, e vai aprendendo, pô. Quer coisa melhor do que isso aí? Pois é. Opa! Foi impressão... Pera aí, impressão minha, teve uma atualizaçãozinha aqui. A Cefest subiu pra 10º lugar no Skidpad? Eles estavam em 11º. 12º aceleração, 11º Skidpad. Quem? A Cefest. Tava em 12º na aceleração, 11º no Skidpad. Isso. Então alguém foi desqualificado ou algo aconteceu, porque eles subiram pra 12º aqui. 12º? 10º pra Skidpad. No Skidpad? Eles estavam em 11º. É. Alguém foi desqualificado, algo do Acho tipo. que teve algum DNF aí no meio que pegaram depois. Tanto que na Mauá, que tava em 30º no Skidpad, foi pra 29º. Teve alguma desqualificação. Alguém se desqualificou então do Skidpad. Então entrou no top 10. Entrou de novo no top 10 Cefet. Tá aí. Vamos que vamos, top 10 do Skidpad. Por volta de 1 hora restante aí na nossa transmissão, nas provas dinâmicas. Ih. Olha esse carro que legal. Marrom e preto. Bonito, hein? Eu sou fã, sou suspeito. Que número que era o carro? Puta, nem vi. Temos que... Ih, não vou mostrar de novo.
Que pena. Eu lembro de ter visto um carro marrom e de ter procurado que equipe que era. Eu falei há um pouco tempo atrás, mas... Aí a equipe de Michigan, né? Carro 138? Carro 138 seria então o carro da... 138? Eu não achei aqui em produção. Será que não rodou o Autocross ainda? Peraí. Carro de número 138, Oakland University, Grizzlies Racing. Olha a Politécnica de Valência no Autocross. Desbancou, hein? Não é possível. Desbancou. 48. Nossa, 48,878. temporal. E eu ainda paguei língua, hein? Rapaz. Falei que era difícil de melhorar. Paguei língua. Aí, ó. Primeiro Autocross, primeiro skid pad. Primeiro Autocross. Ah, tá difícil de desbancar, hein? Mas a pergunta é... Tá no Finals de Presentation de Design? Não, aqui não apareceu não. Eu não sei, na verdade. Então, ó lá. Deixa eu confirmar aqui. Pera aí que agora sumiu o resultado deles do... Rodinho, eu acho que eu entendi quem que saiu do skid pad aqui, hein? Quem? Politécnica de Valência. Não, tava com 5-0... Não, pode ter acontecido algum erro, né? Provavelmente aconteceu algum... O que aconteceu? Rolou uma atualização grande aqui na... O que rolou? Olha aqui, dá uma olhada nesses dados aqui. É que deu uma embaralhada aqui, pelo menos no site. O melhor tempo tá com um 3.242 no skid pad aqui. Ah, não, porque mas ele pegou 3 cones, pô. Mas ele não... Ué. Mas tirou o ajuste aqui, ó. Porque era, dá um refresh aí, vê se é isso aí. Porque era a Politécnica de Valência com 5.080 que tava em primeiro lugar. Que era o segundo primeiro lugar da Politécnica de Valência. Então, mas vamos ver então, aqui ó, qual que é o número da Politécnica de Valência? Puxa ali. 65, carro de número 65. 65, vamos ver. 65. 65. Dynamic Events. Politécnica de Valência. Olha aí. Desceu pra 11ª. Foi quem concedeu a 10ª posição pro pessoal da Cefest. Por quê? No skid pad. Não tô entendendo isso aqui. Com 5.080, que é um tempo. Não, é o tempo que tava deixando eles em primeiro. Exatamente. Pô. Não tem penalidade, não tem off-course, não tem cone. Alguma coisa aconteceu aqui. Provavelmente eles vão voltar pra primeiro, viu? Vamos esperar a correção dos tempos Acho que aqui. teve alguma mal entendida aí só, mas... Isso tá valendo o top 10 da Cefast, hein? Tá valendo o top 10. Mas talvez justamente esse carro aí que tá em primeiro aí, ó, que você tá vendo. Lehigh University. Vai sair porque pegou 3 cones. 3 cones, exatamente. Ficou com um tempo ajustado aí de 3.242. Meio milagroso. Claramente a ordem aqui das posições com os tempos não tá batendo com enfim, não tá fazendo sentido, então vamos ter que aguardar aí uma correção em relação ao tempo do skid pad. Com certeza. Para ver a situação dos nossos amigos da Cefast aí também. Tabela do skid toda errada no site, tá toda errada no site. Vamos ter que esperar aí pra ter essa atualização aí. Temos informações sobre a temperatura da pista, hein? Com certeza. 27,2 graus Celsius. Não sei se foi o nosso pessoal aqui que disponibilizou, o pessoal americano. Acho difícil ser o pessoal americano, né? Sim. Estamos falando em graus Celsius e km por hora aqui. Então, vento de 23 km por hora, sentido sul. Novamente, aí uma informação que
cabe ao telespectador utilizar ela para o que quiser, entendeu? Ela só está jogada no ar, longe de mim. Literalmente está jogada ao ar. Oh. 35% de umidade na pista. Baixa, hein? Baixa. And here, I know the chat really was looking for Yukon. Here's Yukon running Autocross. It's a nice looking vehicle, wouldn't you say? It is a nice looking vehicle. It's quite the spoiler they got on there. The front spoiler. Oh, they're getting a little oversteer. Oversteer is when your rear tires. Aí dá uma travada na imagem do Autocross do número 4. Número 4, inclusive, que é... Com licença. Acho que ele não tinha feito Autocross ainda, hein? Número 4 é University of Connecticut. Vamos ver como que vem o tempo deles aí. Fechou a volta já? Acho que já fechou, né? Fechou. Vamos ver. Fechou University of Connecticut no Autocross, 35º lugar, com 53.896. 53. Não. Então, Mauá desceu mais ainda. 35. Não, ela tem um cone, foi 55.896. A Mauá, neste momento no Autocross, se encontra em 29º. 29º. Tava em 30º, subiu para 29º. Não sei se alguém foi desqualificado com 55.189 limpo, viu, Matheus? Limpo, sem né? Cone, sem off-track, limpo. E de boa performance do nosso piloto Kevin aí. Vai a equipe de número 4 novamente aí para tentar a volta do Autocross. A imagem tá meio travada. E vamos bater 1 hora de tempo restante, hein? A Mauá tem... Eita. 1 hora aí, a Cefet ainda não apareceu na fila ali de Autocross. Pelo menos não vimos nada. Devem estar fazendo o senhor setup. Vai fazer um temporal, tenho certeza. Já fez bonito já nas outras 2 provas, só falta uma hoje, hein? Acho que corrigiram o skidpad aqui, hein? Como é que tá aí? Ih, rapaz, não se corrigiram nada. Não. Corrigiram nada. Não, se bem que na tabela oficial do skidpad estão dando aquele mesmo problema, mas agora olhando os tempos da Cefest, especificamente, botar ele em 11º de novo, tá apresentando aqui no skidpad como 10º, tá uma bagunça. Vamos aguardar aí, é a única coisa que nos resta. E a Mauá caiu para 30º no Autocross, hein? Tava em 25º quando setou o tempo de 55.189 e desceu para 30º. Olha o carro da pole aí. Olha o carro da pole aí, o 117. 117, falei 118, tá errado, é o 17. Perdemos a câmera, hein? Já vamos trocar em instantes. Probleminhas técnicos, a bateria duelou fortemente esse tempo todo. Acabou nos deixando neste momento, mas fiquem tranquilos. Já estamos de volta. Back. I am joined again by Mike for the final hour of Dynamic Day here at Formula SAE IC. Guess who's back? Back again. Guess who's back? Backstreet Boys, right?
It's whoever you want it to be, Scott, for this last hour. What I miss? What I miss when I was gone? Nice conversation with Roberto. Yeah. And now we have car 119. I think there's a new car running. 119. Anybody touch base with the chat? Anything good happened since I've been gone? Kennesaw State on skid pad. Apesar de um pouco Microfone e câmera. com um FPS um pouco baixo aqui. Mas está ok. Não, morreu não. Eu mutei o microfone do Matheus aqui, ó. E agora ele não quer desmutar, hein? A quem interessa calar Matheus Godinho. Eu faço aqui, agora ó. Foi. Foi. Havia me mutado aqui. A quem interessa. Fui sabotado. Agora estou de volta. E mais um carro roxo, ó lá. Isso é um roxo, né? Não é azul. É um roxo. É um roxo, mas quase lilás. Mais um com a mufla apontada pra trás, assim, meio hostil. E uma antena meio caída ali, ó. Acho que é pra cortar a linha de pipa, hein, Matheus? Rapaz, se passa uma ali, já acabou com tudo, hein? Antena ali é pra cortar a linha de pipa. E a Michigan State aí, ó. Número 92. Equipe da cidade, sede da competição. Esses estão em casa. É isso aí, temos no momento 107 pessoas nos assistindo nessa transmissão aqui, hein? 107 pessoas nos assistindo. Olha que coisa mais linda, hein? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos que estão aí vendo a gente, acompanhando essa transmissão. Espero que estejamos fazendo o dia de vocês mais feliz e a live um pouco mais essa tarde informada. Exatamente. Esse carro é legal. Eu gosto particularmente dessas cores com uma base preta, com detalhes vermelhos e brancos. Parecido com o da UFMG, não? Ou tô falando errado? Da UFMG, talvez, vai depender do ano. Acho que do ano passado ou retrasado, vamos ver. Talvez do retrasado, do passado era azul. Do retrasado, acho que você tá certo, acho que do passado era azul. Vamos ver. A própria Unicamp já teve essas cores algumas vezes também. Do 2023, vamos ver. Ou tô falando, não, é verde, não sei. Ah, não era da... A própria Unicamp já Unicamp. Falei, não, foi o FMG. Mas a Unicamp. UFMG já teve sim algum carro com detalhes vermelhos. 23, se não me engano, era esse carro verde aqui, inclusive, bonito, hein, eu gosto. Bem, ó, bonito de ver. Legal. Acho bonito. Unicamp, ele mesmo, corrigiu aqui o nosso amigo José de Castilho Neto no chat. Como? Nosso amigo corrigiu aqui. Que é da Unicamp, eu tava falando do FMG. Ah, claro, com certeza. Novamente, problema de competência. Vamos lá, o carro de número 4 rodando a terceira passagem no Autocross, é impressão minha? Não sei se é replay, eles deram umas cortadas, tem gente no skid pad. E esse ponto aqui eu já não entendo mais nada. Só aguardando os nossos colegas brasileiros aí. Donde estão? Ó. Estão passando aí de novo pro pessoal que chegou agora. Então, dos nossos amigos brasileiros aqui, temos a Cefest e a Mauá. Cefest com todas as provas de aceleração e skid pad concluídas. 12º em aceleração. Voltou para 10º no skid pad, vai para 11º e volta para 10º. Essa tabela do skid pad tá uma loucura. Está uma loucura. Tá uma loucura. Eu prometo que a gente tá tentando, pessoal. Olha lá. Estão torcendo aí, então, pro pessoal da Cefest pegar um 10º lugar, pô. Pegar um 10º colocado ali, um top 10 em skid pad. Mauá indo para segundo piloto, hein? Olha só. Segundo piloto do Autocross. Seria tá ele. Alinhado para partir. E foi dada a largada. Começou. Cortando um pouco, vamos ver como é que se sai o segundo piloto na primeira perna, se já consegue tirar do primeiro piloto já de primeira. Deu uma travadinha. Ou vai precisar da segunda perna para isso. Deu uma travadinha. Eu achei o mapa da competição. O Autocross é
o mais longe que tem. Opa, voltou a transmissão da Mauá aqui, hein? Voltou já Voltou no com final eles da finalizando, live, hein? já no final da volta. Vamos ver aqui qual que é o resultado Já da Mauá. tentando se alinhar para a segunda passagem. Terceira passagem do Autocross foi um 54.963. Já melhorou em relação ao primeiro piloto. Melhorou, apesar de continuar ali 54 quanto? 963. 54,963. Tá aí, 29ª na posição. Melhorou uma posição. Melhorou uma posição. A diferença de tempo também, ela foi de 55.189 para 54.963. Falta aí confirmar quem que é o piloto. Tivemos as duas voltas do Kevin. Te garanto quem que é o piloto. Armandinho? Armando. Gosto, hein? Mais uma voltinha do Vamos nosso ver piloto como que o Armando se sai. Será que ele tira mais 5 segundos igual o Kevin na dele? Eu duvido. Será? Se ele fizer isso, eu dou um beijo nele. Ah, eu também. Desculpa aí a minha patroa que tá assistindo, mas não tem condição. Como será que vai? Como será que vai? Agora a transmissão tá boa. Tá indo mais limpo, tá indo Vem sem bem, derrapar muito, hein? Vem bem, hein? Será que vai melhorar? Passou pertaço do cone. Tá indo para a parte final aí do autocross, último slalom. Faz essa última, foi aí que o Kevin perdeu na primeira passagem. Tá para acabando. Finalizou. Atualização de tempo. Parece aqui. limpo, hein? Pareceu bem limpo, hein? Não atualizou aqui ainda no site. Vamos ver. 23º, com 54.366. 54.300. Tá Olha aí, lá. 0.6 melhor do que a última volta, hein? 0.6 melhor que a última. E com isso a Mauá fecha o Autocross. Bom tempo. Eu achei um ótimo tempo. Não, mas olha a diferença. 23º para 29º. Por conta de 0.6. 0.6. E para Mauá, então, resta só as duas provas de aceleração com outro piloto que não foi ainda. Não temos a informação de quem é, mas temos ainda, então, duas acelerações para Mauá e para Cefest. Ainda faltam os 4 Autocross. Será que a Mauá vai tentar aceleração? Tem 50 minutos, hein, Matheus? O que você acha? Dá tempo de trocar o setup? Dá tempo, é o que eu falei. A aceleração, eu tava vendo o mapa aqui, tá, pessoal? Peraí, depois mande ele pra mesa da produção ali, que eu faço os dois. Vocês me dão licença. Ah, com certeza. Aí fica um pouco complicado. Pera aí. Vou mandar pra mesa da produção. Vou dar um jeito aqui. Vamos ver, vou mostrar para vocês em primeira mão como que é o mapa da competição para vocês entenderem. Isso era uma dúvida muito grande minha, viu? Será que a produção consegue fazer essa para nós? 39, Knights Racing, and I tell you what, the chat, if I had a dime for every time I said I love Knights Racing, I'd sponsor Knights Racing. Oh my gosh, what a run. That was awesome to see. Beautiful. UCF Knights out there. UCF is going off right now in the chat. Bom, vamos ver. Enquanto isso, então, temos a Mauá. Primeiro tempo da Mauá, se eu não me engano, foi 59 com um off-course, mais 20 segundos, vai para 79. Depois fez 55, 300, foi para com o Kevin ficando em 25º. Depois, ao longo do tempo, já subiu para 30º. Com a primeira perna do segundo piloto da Mauá, fez 54.900. Foi para 29º. E a última perna do último piloto fez 54.300. 0.6 segundos de diferença foi suficiente para jogar de 29º para 23º. Então é muito disputado aí, com certeza. Mas muito bem ao mesmo tempo também o carro da Mauá. Estamos visualizando aí então o mapa da competição. A gente pode ver que o paddock é muito longe do Autocross, né?
muito longe do autocross. E a prova mais perto ali é a aceleração. Novamente lembrando pro pessoal aí que esses carros têm que ser empurrados até o local de prova, por uma, no máximo 2 pessoas, dadas as limitações de como eles podem empurrar o carro. Não é só chegar lá e... O que eu tô... Ah, não. O que eu ia falar... O mais longe é o skid pad, né? Tá lá no canto esquerdo ali, ó. Tava até procurando ele. Tá ali. Mas é longe pra Carlinhos, hein? Nossa senhora. Voltamos pro... Bom, muito obrigado, produção. Deu pra ter uma noção aí de como que é o mapa lá do Speedway. Muito grande, como vocês podem ter uma noção. Boa aula, produção. Muito obrigado pelo suporte. É o estudo, é o progresso, entendeu? E é isso aí. Boa aula, produção. Obrigado pelo suporte. E aí, a equipe é de número 4 fazendo um skid pad ali. E será que a Mauá ainda dá tempo de voltar pra aceleração? Imagino que agora o suor é em cima disso, né? Será que era uma tática? Como é que será que tá a temperatura da pista agora? Será que tá mais quente? Pode ser, hein? Agora acabou, já deve ser por volta das 4 horas, deve ter esfriado um pouquinho a temperatura da pista. Mas eu duvido ali que das pessoas que eu conheço daquela equipe, duvido que vai ter gente que vai querer ficar esses 40 minutos sentado esperando. É o desespero para fazer o setup com a aceleração, eu aposto nisso. Com certeza, não tenho nenhuma dúvida. Enquanto isso, a Cefet deve estar preparando, acabando seus últimos detalhes aí do setup deles para fazer o autocross. Já cumpriu todas as outras provas que tinha para cumprir, né? Já podemos perceber, eu acho, se eu não me engano, a Mauá ano passado não fez todas as passagens com todos os pilotos nas provas. E a Cefet também, se eu não me engano, nunca fez todas as passagens com todos os pilotos. Agora você me pegou, Godinho. Eu li um comentário aqui que me tirou de centro. Aparentemente, este microfone aqui não está funcionando. Um dos dois não está funcionando. Depois eu vou fazer o trabalho de produção novamente, aí vocês me dão licença. Vamos lá, eu vou testar aqui, hein? Ó a Bulldog Motorsport. O Valente agora está na produção. O Valente agora está fazendo o trabalho da produção. Agora foi. Vamos ver. Acho que agora foi. Esperar aí o pessoal do chat confirmar. Se puder, por favor, alguém me confirmar se o meu microfone está funcionando devidamente. Se não tiver, também não tem problema. A gente aumenta o volume aqui. Vocês me escutam pelo do Matheus. Aqui não tem erro. Então é isso aí. No aguardo aí das nossas equipes brasileiras. 2 acelerações pendentes para Mauá. Os 4 autocross para Cefast. Vamos dar uma olhada no nosso top 3? Olha lá. Deixa eu fazer somente um negócio. Vai narrando aí, Valente. Perfeito. Obrigado aí, pessoal do chat que colaborou. Então, temos o microfone funcional. Enquanto isso, eu acho que o do Godinho tá... Vou dar uma mutada nele aqui. Não mutei. E é isso aí. Vamos dar uma passadinha no top 3 aqui. Vamos ver se resolveram os tempos de skid pad. Enquanto o Matheus vai na produção ver se ele consegue disponibilizar pra gente um ângulo de câmera exclusiva. Só o pessoal do Brasil tem acesso a esse ângulo da câmera. O pessoal que está assistindo a nossa live aqui, que é a nossa câmera Mariana Becker. Vamos ver se a gente consegue cortar para ela já por hora. Vocês vão ser obrigados a ficar me encarando aí. Vamos falar de autocross. Top 3 autocross. Universidade Politécnica de Valência, como apareceu para vocês aí na tabela. 48.878, um tempo muito bom. Muito bom. Eu paguei língua lá atrás, falei que o tempo de 49 prévio deles
Era um 49 alto, se não me engano. Falei que era difícil de bater, pois eu paguei língua. Paguei língua de verdade. Em segundo lugar, a Georgia Institute of Technology, com 49.231. Também muito bom, abaixo dos 50, assim. Realmente, como o Matheus disse muito bem mais cedo, é surpreendente por si só. E em terceiro lugar, a University of Southern California. Então estamos falando aí de 50.599. Ótimos tempos também. Da aceleração tem em primeiro lugar a University of Missouri, com 4.229. Purdue em segundo com 4.260, separado por 4 milésimos de segundo da University of Oklahoma, que está em terceiro com 4.264. É uma margem minúscula, inclusive. E em relação aos tempos de skid pad, seguimos com alguns problemas técnicos aqui, então não vamos poder confirmar, no caso, o top 3, ou como é que está a situação da Cefast em relação a isso, que está aí esperançosamente aguardando para ver se entra num top 10 aí do skid pad. Então, neste caso, vamos ter que aguardar um pouquinho. E é isso aí. Vamos acompanhar aí agora no momento o carro de número 9, se não me engano. Meio difícil de ver, também inventei de pegar o microfone na mão aqui sem necessidade alguma. Carro de número 101 fazendo skid pad, vamos ver. Apesar da ordem das equipes aqui não tá correta, a gente tem os tempos. O carro de número 101 é da University of Manitoba Polar Bear Racing, com 1.6085. Esse tempo de antes dele estava com 2 cones, então imagino que este outro tempo, se limpo, deve melhorar dele. Number 4. Unfortunately, we drank them all. We drank them all. We did. Who's your money on the way? Tomorrow we'll be back up and ready to go. We will be back tomorrow. Aí na tela a equipe de número 106 com um capacete meio Homem-Aranha, não? Realmente, eu achei inspirado no Homem-Aranha ali. Tinha até uma puxadinha pra cima aqui na viseira. Bem maneiro, bem interessante. E a gente, enquanto isso, tá tentando fazer a câmera Mariana Becker, que é a câmera, nossa câmera, do pessoal da FSAE Live, daqui do Brasil, né? E vamos ver se a gente consegue fazer essa câmera funcionar aí para dar esse ângulo exclusivo para vocês que estão acompanhando aí com a gente. Scott. 40 minutos restantes, hein? 40 minutos restantes, lembrando que esse tempo é correspondente para todos os eventos que estão acontecendo simultaneamente, que são eles o Autocross, a aceleração e o skid pad. Então, temos 40 minutos aí para qualquer uma equipe que queira fazer um tempo em qualquer uma dessas provas. Elas acontecem simultaneamente nos Estados Unidos. E estamos no aguardo aí dos nossos brasileiros novamente. Bastante atividade nas 3 provas, né? Bastante gente fazendo autocross, bastante gente ainda fazendo aceleração. Tem gente fazendo skid pad. Os tempos do skid pad não voltam ao normal, mas nem ferrando. Então, tá criando-se um drama de incerto. Entendeu? Não é... É um adicional de emoção, colocamos assim. Entendeu? E é isso aí. Alguns problemas técnicos, alguns cortes na imagem. O carro 103 da equipe que tá aparecendo na tela, inclusive um carro bonito, as cores bonitas, ainda não fez seu tempo de autocross. É o carro da University of Colorado, Buffs Racing, que deve estar aí se posicionando, se não me engano, para fazer o primeiro autocross. É isso? Não. Quem saiu no autocross lá é o carro de número...
43. Carro de número 43 que corresponde à equipe... Ih, rapaz. Não fez autocross também. Carro de número 43 é a University of Nebraska, em Lincoln. Lembrando aí, pessoal, que a gente também vai transmitir os eventos de amanhã. Ó, o capacete do Homem-Aranha que eu falei aí, ó. Tô falando, pô. É até puxadinho aqui pra cima pra fazer os olhinhos. Fora que, assim, a livery do carro, por si só, muito linda, hein? Eu gostei bastante das cores. Ó, vamos ver se dá pra ver um pouco melhor o capacete do rapaz na hora que ele passar aí. Deu pra ver. Quem tiver realmente interesse, pausa o vídeo aí que dá pra ver. Mas é um capacete inspirado no Homem-Aranha. Teve personalidade, eu gostei. Voltei. Tá ligado? Até agora, o que eu fiquei sabendo aqui é que a Cefet estava se alinhando, estava começando a entrar lá para a região do Autocross, hein? Em instantes, provavelmente teremos resultados ou imagens da Cefet. Brasil de volta na pista. Olha aí nossos amigos anfitriões do carro de número 64 da Grand Valley State University. Laker Racing. Grand Valley dos GVs. Faz sentido. Você vai me desculpar, mas aquele bico do carro 71 ali atrás, que ele dá uma quebradinha assim, eu achei feio, hein? Nossa senhora, cara. Que a gente fala bem, a gente fala mal, a gente trabalha com dados e honestidade, entendeu? Assim, achei esquisito. Bonita essa livery também, bastante rosa, bastante roxo. As equipes estão... bastante equipe roxa. Capricharam bastante nas liveries esse ano. Essa livery marrom também, bem bonita. Se não me engano, o nome da equipe é Grizzly, é 138, né? 138 Grizzlies Racing, né? Grizzly Bear, aquele ursão marrom, né? Isso, ele mesmo. O urso marrom. Oakland University. Ah, eles são da Oakland. Então aí, uma corzinha marrom em homenagem aí parece bom, pô. Ao urso. Aí uma aceleraçãozinha, mais. E o tempo vai passando. E a gente vai tendo aí cada vez mais carros completando seus circuitos. É isso aí. Vocês me dão licença um segundo, eu vou pegar um carregador pro notebook aqui, hein, que tá caindo. Perfeito. Vamos lá. Aí o carro de número 104, que é essa livery prateada, muito bonita, difícil de fazer. A Cefet ali alinhada ali no fundo com seu característico macacão vermelho, como confundir? Tá para entrar aí a Cefet. Olha lá. Bonito, hein? Será
que eu consigo passar isso aqui no meio da mesa? Vamos ver. Dá pra mim aqui. Acho que vai aqui, ó. Dá pra mim, dá pra mim. Dá pra mim. Bonita essa pintura do carro do número 128, hein? Um vermelho meio magma, meio... Vamos ver de quem que é essa equipe. Carro 128, North Carolina State University. Peck Motorsports. Tá aí. Capricharam no carro. Muito bonito. Vai ficar assim. Tá ótimo. Perfeito. Enquanto isso, ficamos aí com com AD. Comercialização da SAE International. Tá aí. Nesse momento, isso aí eu fico pensando o que será que a gente pode fazer para interagir com o pessoal, hein? Será que a gente joga umas perguntinhas? Não tem nenhuma pergunta pra gente aí, não? Bom, no chat, por enquanto, pouco de silêncio. Deixamos o pessoal meio sem palavras, né, Matheus? Mas, pensando o que a gente pode fazer aí para enquanto a gente aguarda as equipes brasileiras, apesar de faltar, né, meia hora aí para o final das baterias, né? Da bateria, que é o geral para todos. Isso aí, ó. Essa Cefet rodando Autocross? A Cefet está rodando no momento Autocross. Vamos ver como é que eles se saem. Quando finalizar a volta, a gente vai dar uma olhada aqui no tempinho deles. Como faz diferença ter uma onboard. Parece ficar muito mais rápido quando você tem onboard, né, cara? É, cortaram a nossa imagem aqui. Que raiva. Uma pena. Olha eles aí de novo. Devem estar acabando já, finalizando a volta. Vamos ver aí. Um pouco picotada a imagem, voltou pro... Devem ter acabado já. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Autocross, 23º lugar. 23º aí. 23º com 53.499. Botaram aí 1 segundo na Mauá. É isso aí. 53.400. A Mauá tinha feito 54.300. Foi 54.963. Não, 54.900. Foi o melhor tempo da Mauá. Foi 56.300. A primeira volta, se não me engano, com um cone. Não, a última volta. A última volta que a gente fez foi 54.963. Colocando a gente em 20º. Não, essa foi a primeira volta do segundo piloto. A última volta tinha sido... Só se pegou cone aí. Pegou cone algum? Não. Ah, pode ser... Foi o... Isso, tá certo. Você tá certo. Foi um 54.366 que teve um cone. Ah, pegou um cone? Pegou um cone e subiu pra 56.366. Certo, perfeito. Colocando legal. a gente... Não. Então, a Cefet aí fez a primeira passada. E limpa, aparentemente, hein? Limpa com 53.400. Ué, acabou de atualizar aqui, calma aí. Aqui você deixa o narrador maluco, subiu pra... Quer dizer, desceu pra 53.085. Colocaria eles num 17º lugar, isso aqui. Não, mas aí... Acho que eles fizeram a segunda passagem, não. Fizeram a segunda passagem, esse é o tempo de segunda Ok, passagem. então segunda passagem da Cefet, atualização 53.0... Quanto? 53.085. Uma pena que não apareceu a imagem aí do pessoal. 17º. Infelizmente, por essa transmissão, a gente está reproduzindo ela, a gente acaba não tendo tanto controle das imagens. A gente tem imagem das câmeras que a gente levou, que é a câmera Marina Becker, que no momento não estamos disponibilizando, e da câmera onboard, que está no carro da Mauá. Uma pena que não mostraram a segunda volta do carro da Cefast. Muito boa volta, 53.085. E esse carro aí, número 100, olha o que ele tem do lado ali, ó. Que é isso, cara? Nossa, mas eu nem reconheci. Pessoal da Cefast vibrando bastante no chat aqui. Com razão. Estão indo muito bem. O carro tá voando, hein? Voltaça aqui. Constantemente atualizando aqui os dados.
Então, se tudo isso estiver correto, 17º lugar no Autocross para a Cefast, com 11º no skidpad e 12º na aceleração. E eles ainda têm 2 voltas do Autocross, duas tentativas do Autocross, imagino que com outro piloto que não foi ainda, né? Em relação a Mauá, a Mauá está com as 4 tentativas. Olha. Rapaz. A Mauá está com as 4 tentativas do Autocross e do skidpad feitas. Autocross em 34º lugar, skidpad em 32º e a aceleração está pendente de 2 tentativas aí com outro piloto que ainda não foi. E atualmente em 18º lugar. É isso aí. Temos aí ainda 26 minutos das provas dinâmicas abertas. Queria ressaltar também, pessoal, viu, que esse tempo que a gente está colocando aí é um tempo bem teórico. A teoria realmente é até das 5 horas lá, tá? E eu não estou lembrado se quando fecha as dinâmicas lá, eles deixam todo mundo que está para dentro dos portões fazerem as provas. Eu acredito que sim. Ou acabou. Eu acho que eles deixam todo mundo fazer as provas, todo mundo que está dentro dos portões. Então o pessoal tem até as 5 horas da tarde de lá para entrar nos portões e conseguir fazer as provas, se eu não estou enganado. Aí nosso top 10 do Autocross com um temporal da Politécnica de Valência com 48.8 e lembrando que de 48.8 para a Cefet, que é a 17ª, são 5 segundos, nem 5 segundos diferenciam a Cefet da Valência. Exatamente, o Autocross da Cefest, que colocou eles em 17º, com 53,085. Perfeito. Eu vou fazer o meu trabalho de suporte técnico. Ok. Vamos ver se os tempos do skidpad foram corrigidos. Ainda não. Então não temos uma certeza em relação a como estão os tempos do skidpad. Vamos ter que aguardar aí para ter a definição aí, para ver se a Cefet também conseguiu subir para o top 10. Vamos esperar aí a atualização dessa leaderboard aqui. Vamos revisar o top 3 das outras baterias, então? Vamos lá. De Autocross, Politécnica de Valência, que foi o que apareceu agora. Primeiro lugar, com 48.878. Segundo lugar, Georgia Institute of Technology, com 49.231. Em terceiro lugar, University of Southern California, 50.599. Então, inalterado desde a última vez que a gente fez essa revisão do Autocross. Realmente esses tempos tem passos. Vai ser difícil de bater. Em relação à aceleração, University of Missouri está com 4.229, colocando eles em primeiro lugar. Purdue em segundo com 4.260. E em terceiro, a University of Oklahoma com 4.264, também o tempo de aceleração, os top 3 inalterado desde a última vez que revisamos. Porque realmente me parecem ser bons tempos também. Lembrando aí então pro pessoal que está assistindo a gente, do Brasil, a Mauá Racing ainda tem 2 provas de aceleração, com o piloto que ainda não foi. Concluiu as suas provas de autocross, ficando em 34º lugar por hora, com 54.963. E o skidpad ficou em 33º lugar com 5.393. Em relação a Cefast, temos então que eles completaram, a Cefast completou as 4 acelerações, ficando em 12º lugar com 4.356. Completou o skidpad, as 4 tentativas do skidpad. Por hora está naquele 11º lugar, não se sabe muito bem, mas está com 5.291. E no Autocross está em 17º com um ótimo tempo de 53.085. Lembrando que a Cefast aí tem as 2 tentativas do Autocross ainda, então consegue baixar ainda mais esse tempo. Vamos esperar aí, imagino que eles devem estar realizando a troca de piloto
E já devemos ver eles na pista de novo. Cabe a pergunta, será que a Mauá vai fazer as últimas duas provas, as duas tentativas de aceleração? Vamos aguardar. Novamente esse carro de número 104 aí, com esse side pod que eu devo te admitir que eu achei muito bonito do lado, hein? Muito bonito. É isso aí, pessoal fazendo ainda tentativas na prova de aceleração. Não peguei o número desse carro. Uma certa fila ali. Não, nenhuma fila. Tô ficando... tem sim, tem 3 carros ali. Não reconheço nenhum deles assim de bate pronto. Carro de número, se não me engano, ali é o 128. 128. E o carro 104 fazendo uma tentativa na prova do skid pad. Passou perto do cone ali. Mas por enquanto limpo. Tá aí. Finalizado. Carro de número 23 fazendo a sua tentativa no Autocross. E vem gente na aceleração ainda, hein? Todas as 3 dinâmicas ainda bem movimentadas. Como é de se esperar, né? Todo mundo ali, quem conhece esse ambiente, quem conhece essas pessoas, sabe que realmente ali não existe espaço para... Se tem tempo, se dá para fazer, dá para tentar, as pessoas vão estar tentando. Todo mundo sabe, todo mundo que participa dessas equipes já participou. Ou conhece alguém que participa, pais que estão assistindo a gente, mães que estão assistindo a gente, sabem que é um tremendo esforço. Às vezes várias marmitas comidas sentadas no sol, várias noites de sono mal dormidas, se é que dormidas, mas impressionantemente sempre com um sorriso gigantesco no rosto, assim, é sempre um prazer, sempre foi um prazer participar, contribuir nessa competição, enfim, com a equipe. É uma coisa que realmente é indescritível. Fica parecendo papo de narrador, eu admito, mas é indescritível. Então é isso aí. Aparentemente recebemos uma informação no chat aqui da Mauá fazendo o setup do carro para aceleração com o Luigi. E é isso aí, hein? Então, esperanças aí para a Mauá melhorar esse tempo que já é a melhor colocação deles nessa prova dinâmica, 19º colocado nas provas dinâmicas de aceleração. E é isso aí. Também no aguardo aí da Cefast de fazer as suas últimas 2 tentativas que tem no Autocross. Opa, deu uma traseiradinha ali, eu não vi que número que é esse carro. No finalzinho da prova de aceleração, faltando apenas 20 minutos para fechar as provas dinâmicas. E é aí que o desespero começa a subir, é aí que o calor começa a ficar frio, começa a ficar tudo... Cara, arrepio, dá aquele gelo na nuca. E é isso aí, terminar o que precisa terminar, correr pra pista e botar o que tem para colocar em campo, né? Vamos ver aí se o carro da Mauá aparece e aponta nessa aceleração, bem como o carro da Cefast para concluir o seu Autocross com as suas 2 últimas tentativas. Aí todo mundo esperançoso. E bem cheia a fila da aceleração, hein? Espero que o que o Matheus comentou seja correto, porque assim, a dúvida é se lá fora, quando acaba o tempo das provas, que no caso é 6 horas pra gente, 5 horas no horário local deles lá. A dúvida é se você já estiver na fila, como é que fica essa situação, certo? Se você tem o direito ainda de tentar fazer a sua tentativa.
tentar fazer a sua tentativa, ou se você é obrigado a pular fora. Essa é a dúvida, até porque, por exemplo, você vê 4 carros aí, 3 carros, né, na fila e um apontado para fazer a prova de aceleração. E numa dessa, uma equipe pode ficar de fora, entendeu? Uma equipe que não fez essa prova pode acabar ficando de fora por não dar tempo, né? Por o tempo não permitir. Então, nessas horas, dedos cruzados pro pessoal do Brasil. Recebemos informação que a Cefest está no Autocross e infelizmente quem controla a transmissão, a câmera da transmissão é o pessoal de fora. Então a gente só pode ficar aqui esperançoso, dando um refresh na página para ver como é que tá o tempo da Cefast. Saiu o tempo do terceiro, segue com o 17º, com 53,085. Se não me engano, o tempo que entrou agora foi uns 55,117. Então, na terceira tentativa do Autocross, a Cefast não melhora o tempo deles, seguem na ótima posição de 17º, com 53,085, mas não houve melhoria, se eu não estou errado. Vamos ver se eles apontam aí para a segunda tentativa, é esperado que sim, e vamos ver se o pessoal corta a câmera para eles aí, para a gente poder vibrar enquanto a gente assiste a volta. Temos aí alguns carros apontando para fazer a aceleração, faltando apenas esses 15 minutos. Eu contei 5 carros ali na fila, ou 4 carros e um apontado. Vamos atualizar aqui o tempo do Autocross da Cefast, ver se eles melhoraram. Quarto tempo do Autocross entrou, é um 55,196. Então esses últimos 2 tempos da Cefast não melhoraram a posição deles. Foi um 55,117 e um 55,196, se não estou enganado. Sendo o melhor tempo deles, então, um 53,085, colocando eles numa ótima 12º lugar, junto com a 13ª em aceleração e 11º em skid pad. Um ótimo dia para o pessoal da Cefest. Muito bom, resultados muito bons. Então, no aguardo aí das últimas 2 provas então, de aceleração da Mauá, que são as últimas 2 que as equipes brasileiras têm neste momento. Aparentemente o Design Finals vai ser logo depois do fechamento dessas provas. E se não me engano, produção, temos 2 equipes brasileiras no Design Finals, né? Positivas, 2 equipes brasileiras no Design Finals. Então, esperanças altas aí. Bastante gente apontando na prova de aceleração. Deixaram bastante pro final essa prova, né? E o pessoal mandando uma Arizona Tea ali, mesmo assim, se não me engano, a Arizona Tea é mate, hein? Tá bocejando demais aí pra tá tomando um mate. Ou, sei lá, 6ª latinha, não sei. E é isso aí. Por hora aqui. Vamos ver se atualizou os tempos do skid pad. Não, ainda não temos atualizações dos tempos do skid pad, então aquela situação em relação à posição das equipes no skid pad ainda não está muito clara. Apesar de a gente ter os tempos, a gente não tem a ordem das equipes. Ih, agora parece que o tempo da aceleração, que ficou todo misturado aqui, apareceu uma tabela na tela aí. Perdão. Nada a ver. Deixa que eu puxo pra vocês o dado correto aqui. Opa, não é não, tá certo mesmo. Embry-Riddle Aero University de Daytona Beach, Eral Motorsports, colocou um 469
como o melhor tempo da aceleração. A University of Missouri, então, que estava com 4.229, foi jogada para segundo lugar, e a terceira ficou Purdue, jogando a University of Oklahoma para fora do top 3. É isso aí, olha só. Caixinha de surpresas, hein? Equipe essa que não apareceu nas primeiras posições das outras provas e colocou logo o melhor tempo. Vamos ver como é que eles ficaram nas outras provas. Bom, no skidpad não vai dar para saber, mas dá para ver no autocross. Ficaram em 30º lugar no autocross, com 54.508. Então, realmente, é surpreendente. A equipe do carro número 32, do nada, das trevas, botou o melhor tempo de aceleração. Surpreendente. Então, atualizando o pessoal do Brasil. Para quem chegou agora, a Fórmula SAE já concluiu todas as provas que tinha para concluir para hoje. Um 13º lugar, agora atualizado, na aceleração, com 4.356. 18º no autocross, com 53.085. 11º no skidpad, apesar de que a tabela do skidpad ainda está um pouco confusa, então pode ser que essa colocação seja melhor, pior. Mas com um 5.291. E o outro carro brasileiro da equipe da Mauá Racing está com a posição 19º em aceleração, pendentes aí 2 tentativas do último piloto, com 4.429. No autocross ficou em 34º, com 54.963. E no skidpad em 33º, com um 5.393. Lembrando que o skidpad está pendente de correção na tabela. E, obviamente, todos esses tempos, por faltarem 10 minutos ainda para a conclusão das dinâmicas, ainda podem ser batidos. E essas colocações, apesar de não poderem mais melhorar, a não ser que esteja algum tipo de desqualificação por qualquer motivo que seja, eles podem piorar. Então vamos aguardar aí vamos aguardar aí o final do tempo das provas dinâmicas. Ninguém aguardando o pior, não. E vibra muito o pessoal da Cefast no chat. Muito legal, muito bacana. Tem que vibrar mesmo. Resultados fantásticos. Fantástico. E é isso aí. Esperar para as finals que devem vir logo após. Torcer para os nossos colegas brasileiros aí. Show that support. Let's blow up the chat. Last 10 minutes. Show me what you got. Can anybody take down Valencia? They've been up at the top spot for a while, taking over Georgia Tech. Can anyone take them down? Anything can happen in the last 8 minutes. Listen, I saw Embry pop up into that one spot. I mean, Mizzou held that all day. I know. All day. That's something we're going to talk about for a while. Oh, yes. Let's hear it, chat. Talk to us. What do you got? Temos aí o carro de número 32 apontando para fazer mais uma tentativa no skidpad. Alguém passou ali a aceleração, mas não viu quem foi. Carro de 32, lembrando que é aquele carro que tem a anteninha em cima ali para prevenir linha de pipa, né? Sabe como é que é? Vamos ver se eles melhoraram o tempo deles. O carro de 32 é o carro que colocou o melhor tempo agora na prova de aceleração. Esse carro bonito, azul, que vocês estão vendo aí. Não esse que apareceu agora, o outro que estava aparecendo no autocross. Foi o carro que tem o atual primeiro lugar na prova de aceleração. Vamos pesquisar algo um pouco mais específico sobre eles aqui. A equipe de número 32 nas provas dinâmicas está em primeiro colocado na prova de aceleração, 30º colocado na prova de autocross com 54.508
na posição número 55, 55º, se não me engano, no skid pad, com 5.450. Não teve atualização no tempo dele de autocross, pelo que eu entendi. Pulling up here for acceleration. Quite catch that number. It's like Clemson. It's like it. Good start. Great start. Great finish. UNF. Yeah. That's right, Tracy. Let it out. E aí vários carros apontando na prova de aceleração. Eu imagino que o que aconteceu foi, para o pessoal que chegou agora, teve um carro que teve um pequeno problema na prova de aceleração, ele traseirou. Acho que ele acabou atingindo a mureta, mas assim, a princípio tudo bem, todo mundo bem. Essas coisas são feitas com uma margem de segurança muito grande, principalmente porque se trata de, somos todos estudantes, ou recém-estudantes. Então, pessoal, todo mundo querendo ver todo mundo muito bem. Como essa margem de segurança é muito grande, aparentemente tudo ficou bem. Mas a pista foi parada por um bom tempo, então eu imagino que as equipes devam ter trocado o setup e ido para outras provas dinâmicas. E acabaram optando por voltar para a aceleração agora. Nesses últimos momentos, nesses últimos 5 minutos, 6 minutos praticamente. E é isso aí, correria. Tá pendente as últimas 2 acelerações da Mauá, que eu não vejo apontando aí mas eu fui informado pela produção que está ali atrás do final da fila. Então a Mauá já apontou para aceleração. 5 minutos me parece ser tempo de sobra para conseguir colocar um tempo. Lembrando que ela pode colocar 2 tempos. Então vamos ficar esperançoso aí para as últimas duas tentativas da Mauá. E é isso aí. Teremos on-board? Acho que aparentemente não teremos on-board. Vamos acompanhar então o tempo das provas de aceleração, que são as que estão mais cheias nesse momento. A Embry-Riddle Aero University continua em primeiro com 469, seguido pela University of Missouri com 4.229 e da Purdue com 4.260, e a University of Oklahoma de novo raspando atrás da Purdue. Imagino que eles já devam ter acabado as tentativas deles, mas ficou por 4 milésimos de segundo atrás da Purdue. Então, realmente uma margem muito pequena. Tem carro apontando no autocross, tem carro apontando na aceleração. Vamos ver aí como é que se fecha essas provas. Nos últimos momentos aí, nos últimos 4 minutos. Todo mundo aí, o pessoal acompanhando de perto, interagindo no chat, inclusive, muito obrigado. E como vocês podem ver aí, acabei dando uma porradinha no microfone, os tempos do skid pad estão um pouquinho confusos. Tá vendo? Tem uns tempos um tanto quanto estranhos, eles não seguem uma ordem, então assim, é o que a gente está esperando ser atualizado pra gente poder entender um pouco melhor a situação do skid pad. O carro da Mauá tá ali logo de próximo, carro do número 78, com essa belíssima livery com as boquinhas ali de tubarão, de não sei o que é, mas ficou bem maneiro. E agora, se tudo der certo, aponta o carro da Mauá para sua penúltima tentativa na prova de aceleração. E cortaram a imagem. Vamos aí aguardar para ver se eles voltam, se eles retomam. Tem um carro fazendo o autocross, carro de número 132. Vamos ver se eles retornam para a imagem da Mauá. Se a gente consegue acompanhar eles nesta última tentativa. Enquanto isso, vamos lá. Aponta a Mauá para sua penúltima tentativa na prova de aceleração. Vambora. Tá feito. Vamos ver como é que é, se a gente tem alguma atualização aqui.
não melhora o tempo a Mauá, continua... Ah, não saiu aqui a atualização ainda, perdão. Mas é isso aí, não melhora o tempo a Mauá, ficou com 4.486 por volta ali de era isso mesmo? Eu acho que era isso aí mesmo. Era isso aí mesmo, produção. É isso aí mesmo. Então são 0,06 de segundo. É um pouco a mais da última tentativa. Então acaba continuando ficando na 21ª posição a equipe da Mauá. Vamos esperar para ver se eles fazem o último stint que eles ainda têm. Tem 1 minuto e meio. Rezar para, se eles apontarem na fila ali, ser o suficiente para eles poderem fazer a tentativa. Imagina-se que sim. E é isso aí. Um minuto faltando para o encerramento das provas dinâmicas. Existem algumas pessoas na fila, algumas fazendo autocross, o carro número 103 aí, mandando ver no autocross. Pessoal apontando aí novamente na prova de aceleração. Bonita essa livery, hein? Bonito. Achei bem interessante. E não estou vendo o carro da Mauá ali atrás, hein? Atrás do carro de número 35. Olha só, voltou o carro da Mauá na aceleração. Não tinha visto eles na fila ali. Não sei se pelo fato de ser a segunda, mas vamos embora. Deu nóis se cortar na imagem na hora que é pro narrador jogar o notebook para cima. Vamos ver se temos atualização em relação ao tempo da Mauá aqui. Não saiu o tempo aqui ainda. Sendo o melhor tempo da Mauá agora um 4.429. Vamos ver se tem melhoria. Não tem melhoria. O carro da Mauá fica num 4 muito mais próximo, inclusive. Apenas foi de um 4.429, que é o melhor tempo. O último foi um 4.431. Então, se não estou errado, foi 2 milésimos de diferença ali entre os tempos da Mauá, o último tempo e o melhor tempo. A Mauá permanece na posição 21 na prova de aceleração, encerrando aí a última tentativa do último carro brasileiro na pista no momento. Vamos dar uma repassada aqui, só pra gente entender o cenário dos nossos carros brasileiros. Primeiro a Cefast indo muito bem na prova de aceleração, com 13º lugar, com 4.356. 18º lugar na prova de autocross, com 53.085. E em 11º lugar na prova do skidpad, com 5.291. Já a equipe da Mauá, em 21º na aceleração, 4.429, 34º no autocross, com 54.963, e 33º no skidpad, com 5.393. Então é isso aí, até onde eu sei, isso dita que encerramos as atividades hoje, assim como o tempo que acabou. A imagem foi cortada, então eu imagino que não tenha mais nenhum carro na pista. A amiga Kátia aí. Agora é a hora que a gente espera. Imagino que a gente não vai ter nenhum tipo de acesso a nenhuma informação a respeito do design, como geralmente é. Então nos resta só agarrar na fé e ficar esperando aí. Então vamos passar um pouquinho pelas provas que a gente tem aqui. O Autocross, a Politécnica de Valência, com seu tempasso de 48.878, não vai ser batida. Georgia Institute of Technology, carro de número 38, fica em segundo com 49.231. Em terceiro lugar fica a University of Southern California, com 50.599. Já na prova de aceleração, o carro de número 32 fez uma aparição... não sei nem o termo certo para descrever isso. Realmente é assustador, porque em primeiro lugar na prova de aceleração, com 468, 30º na prova de autocross e 55 no skidpad. Realmente é muito surpreendente.
no finalzinho, se não me engano, nos últimos 20 minutos, tomou o primeiro lugar na prova de aceleração do nada, das trevas. A câmera deu uma clicada aqui, deu uma travada, mas seguimos com a imagem. E, infelizmente, ficamos devendo o resultado do skid pad, que ainda não foi atualizada a tabela. Perdão. Mas eu consigo ver os tempos aqui. Se não me engano, o melhor tempo era da University of... da Politécnica de Valência, que é um 5.080. E que, pelo que eu vejo aqui na tabela, não parece ter sido superado. Então, imagino que essa equipe também ficou em primeiro, assim como no Autocross ficou em primeiro no skid pad. E na aceleração ficou em 7º lugar. Então, respondendo uma pergunta que foi feita lá atrás, se tem alguém que está dominando ou se tem alguém que está apontando na frente, pelo menos nas provas dinâmicas, lógico que tem diversos outros tipos de prova, então esse resultado pode variar, mas pelas provas dinâmicas, a Universidade Politécnica de Valência, o carro de número 65 está despontando na frente. E é isso aí. Acho que por hora é isso. O que faremos, produção? Esperamos mais um pouquinho, vamos esperar os resultados do Design Finals. Bom, voltei, a produção sou eu também. Eu acho que não vamos esperar Design Finals porque vai demorar bastante tempo. É uma coisa só que eu tava tentando checar aqui, não consegui. Não sei se o chat pode ajudar a gente. Se a Cefet já fez a Finals de Business Presentation, né? E eu tava tentando achar aqui se ia ser hoje, se ia ser amanhã. E eu sinceramente não achei. Vou ver se puxamos essa informação aí. Eu sinceramente não achei aqui no aplicativo. Com a data de hoje eu não achei. Aqui eu também não consigo encontrar nada. Achei que a gente fosse conseguir consultar a ordem de começo do Endurance amanhã. Podemos, né? Porque é a ordem do Autocross. Provavelmente. Então, estamos aí com a Politécnica de Valência em último, né? Vamos fazer de trás para frente, se bem que são 77 equipes. Vamos falar do que importa, então vamos falar de Brasil. O Instituto Mauá de Tecnologia ficou em 34º, então deve começar mais lá pela metade da prova de Endurance, né? Metade um pouco mais para cima. E o carro da Cefest ficou em 17º, então deve ser mais pro final lá. Acaba pegando uma pista com menos carros lentos, o que é sempre muito bom para evitar pessoas, enfim, retardatárias, pessoas de atrasar, enfim, diversos outros problemas que pode ter. Então, estamos em posições... A Cefest em posição boa para amanhã, pro Enduro. E as nossas esperanças aí, como sempre, torcendo pros nossos colegas brasileiros. Acho que é isso. É isso? Fechamos por hoje? Creio que fechamos por hoje. Coisa linda. Então... Que bom. Bom, vou lá fechar como produtor. Vai falar um tchau antes de fechar, pô? Fala um tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Até amanhã. Amanhã voltaremos com narradores diferentes e uma produção um pouquinho maior. Tá bom? Tchau, obrigado. Até amanhã. E é isso aí, pessoal. Então, vou dando tchau pra vocês aqui também. Vamos estar acompanhando a transmissão aí, a competição do FSAE em Michigan amanhã. Não percam. E é isso aí. Um abraço a todo mundo. Eu vou fazer a clássica saída de levantar e quando a transmissão fechar, ela vai ser fechada. Então, com licença, obrigado. Para nós aqui do Brasil, uma boa noite. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.